esportes. Rádio CBN Campinas. Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o Laboratório Sabin, www.sabin.com.br. Guarani, Inter, Corinthians, Tombense, Guarani, Inter, Corinthians. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Tombense, Guarani. Marco Guarizo. Olá, muito boa tarde, são 3h06, virando o relógio agora. Seja bem-vindo a mais uma jornada do Futebol CBN Campinas. Daqui a pouco, às 4h, lá no estádio Soares de Azevedo, na cidade de Muriaé, Minas Gerais, a bola rola para Tombense e Guarani. Você vai acompanhar a transmissão aqui na CBN Campinas com a narração de Roger Williams, comentários de Calão de Freitas, reportagens de Léo Tonin, na mesa de som, na Benjamin Constant, 1214, em Campinas, Eduardo Rodrigues, o Bolacha. A coordenação de esportes da CBN Campinas é de Rafael Pio, a direção geral é de Daniela Pedroso, e nós também estamos com imagens. Eu falei o Carlão, eu troquei os comentaristas, é o Gabi Castro que vai comentar o jogo, tá? É o Gabi Castro que vai comentar ao lado do Roger Williams e também do Léo Tonin. Agora, com o time devidamente escalado, você vai acompanhar aqui na CBN Campinas. Também já estamos com imagens do nosso estúdio no YouTube. Você pode acompanhar o Léo Tonin hoje de boné para esconder a cabeleira, Roger Williams já se preparando e o Gabi Castro também pronto para essa transmissão. Valeu, Léo Tonin. A gente tem aquele delay no YouTube, mas estamos vendo o coraçãozinho do Léo Tonin, né? Grande Léo Tonin! E é com você o primeiro destaque, o destaque do Bugre. Boa tarde, seja bem-vindo, Léo! Tudo bem, Guariz? Um grande abraço a você, um abraço muito especial, ouvinte CBN. É isso mesmo, o Guarani vem de um empate diante da Ponte, 0x0, jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Ainda sobre o comando, né, do técnico Benhur Ferreira, existe aqui, Moreira, melhor dizendo, Benhur Moreira. Existe aquela expectativa dele ficar mais algumas rodadas, mas já tem uns nos bastidores para quem será o novo técnico do Guarani. Mas o certo é que o Bugre precisa de mais de um resultado positivo. Zona de rebaixamento, é o primeiro time, né, da zona de rebaixamento, 6 pontos em 6 jogos. Campanha muito difícil do Guarani, uma vitória apenas na competição, e pro Pega de logo mais, além de não ter vencido em casa e tenta vencer pela primeira vez na Série B, tem muitos desfalques. Ao todo, ó, Diogo Matheus,
que acabou recebendo o terceiro cartão amarelo. João Vitor, problema no músculo. Tem também Leandro Vilela, volante. Rodrigo Andrade, volante. O Leandro, terceiro amarelo. E o Rodrigo também um problema de ligamento. Além do Persson, fazendo um recondicionamento físico, um problema muscular. Todos esses não jogam hoje. O técnico já acabou, né, divulgando a escalação oficial. Claro, Lucas Ramon faz a sua estreia no canto direito. Derlan volta na zaga. Madison e Silas, os dois referências lá no meio de campo como volante. E no ataque ainda a permanência de Nicolas Careca, viu, Guarizo? Tá certo, já o Léo Tonin traz a escalação completa do Bugre e o Tombense Futebol Clube, que não joga na cidade de Tombos e sim em Muriaé, Léo Tonin. Exatamente, né? O estádio do Tombense, na verdade, não tem a capacidade, tem também todo um planejamento aí no paralelo para que no próximo semestre ele consiga já receber os seus jogos no seu estádio, frente ao seu torcedor, mas realmente joga não no campo, que já é mais habitual, digamos assim. Não sei se vem fazendo muita diferença, mas o que o Tombense também não chega numa fase muito bacana não, em 10 jogos que não sabe o que é vencer na competição, trocou de técnico, Emerson Maria, que passou por um Criciúma, passou também por Joinville, não conseguiu ganhar na Série B do Campeonato Brasileiro, por isso Bruno Pivetti retorna à equipe, tenta aí dar aquela motivada, 19ª colocada na zona de rebaixamento, 5 pontos e 6 jogos, então praticamente aí um jogo de 6 pontos entre o Tombense e a equipe do Guarani. Pro Pega de Logo Mais tem alguns retornos importantes, o zagueiro Ednei e o Joseph, o volante, não jogaram na Copa do Brasil, ficam aí à disposição do técnico pro Pega de Logo Mais, e também o volante Zé Ricardo, além disso, do atacante Keké, cumpriram suspensão, voltam e já foram confirmados na equipe titular. O pesar ainda é do atacante Ciel, né, que é o artilheiro da temporada, tem 10 gols, poderia estar fazendo né, a diferença nessas partidas do Tombense, fica fora, tem um problema muscular, digamos assim, os dois times um pouco aos trancos e barrancos, muitos desfalques, mas expectativa de um bom jogo, viu, Guarezo? Com certeza a expectativa é de um bom jogo e pode ter os dois lados, né? Porque às vezes os times estão em uma fase e a bola não entra, mas quando os dois estão em uma fase, pode ter muitos gols na partida. E gol é com ele, a sua primeira expectativa. Boa tarde, Roger Williams. Um abraço para você, boa tarde, Super Marco Guarizo. Nós já estamos ao vivo aqui nos estúdios da CBN para uma transmissão especial de Tombense e Guarani, estádio Soares de Azevedo em Muriaé. 27 graus a temperatura nesse momento em Muriaé. Não deve mudar muito no horário do jogo, vai cair apenas 1 grau. Vamos ter a partida com 26 graus de temperatura. Partida importante para o Guarani, ninguém sabe ainda. O Guarani não sabe o que é vencer fora de casa, o Tombense não sabe o que é vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Quer dizer, olha o jogo desesperador. Com os resultados de hoje, que você logo mais do plantão esportivo mais bem informado no Brasil vai trazer, o Guarani cai para a 17ª colocação. Está o Guarani nesse momento no Z4. Não está vivendo mais aquele sufoco enganatório, né? Eu tô o primeiro fora do Z4. Não, já está no Z4, cara. Então vá para cima do tal do Carcará, porque tem que vir com a vitória lá da cidade de Muriaé. Uma cidade que tem população de 108.763 habitantes, zona da Mata Mineira, fica a 60 quilômetros de Tombos, onde é a sede do Tombense. Então não dá para esperar que vai haver uma invasão de torcedores do Tombense, não, que é o time que é do interior de Minas Gerais e não pode jogar em casa, como já informou o Léo Tonin. Esse estádio aí é o estádio Soares de Azevedo, estádio localizado em Muriaé, capacidade para 14 mil torcedores, pouquinho menos, né? E é a casa do Nacional Atlético Clube. Foi construído em 2014 e palco de partidas, inclusive da primeira divisão do Campeonato Mineiro deste ano de 2014. E depois o time lá, o Nacional, joga a segunda divisão mineira. Então, portanto, é um estádio que não está habituado com grandes jogos, não. O Guarani jogou lá, hein? Há 8 anos atrás, ainda pela Série B, quando pegou, ou Série C, quando pegou o Tupi no jogo dos Índios. Tupi contra Guarani. E jamais Marco Guarizo, o Guarani perdeu para Tombense ou para o Tombense nos 4 jogos até aqui na história.
Legal, Roger Williams, a primeira expectativa para esse jogo, e a gente já ouviu o noticiário do Guarani, a gente já teve a escalação, ou parte da escalação, pelo menos as novidades passadas pelo Léo Tonin. Gabi Castro, quem é o principal adversário do Guarani nesta tarde em Muriaé? É o Tombense ou é ele mesmo, Gabi? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, Marco Guarizo, aos amigos da CBN Campinas que estão pelo YouTube, pelo 99,1 FM, pelos nossos aplicativos. São dois adversários, né? O Tombense do outro lado na zona de rebaixamento, buscando essa primeira vitória, com troca de treinador. Então o Bruno Pivetti, que já tinha feito um trabalho na equipe no Campeonato Mineiro, retorna. Diante de um Guarani que tem os seus problemas também, né? Então tem essa improvisação e a indefinição sobre um treinador. Então continua o Benur Moreira, teve toda a semana para trabalhar e para solucionar os problemas que o Léo falou há pouco. Então você não tem 4 atletas que são importantes. Diogo Matheus, lateral direito, que foi um dos destaques no derby, está suspenso. Você não tem o João Victor, zagueiro, ou seja, você tem 2 atletas do seu sistema defensivo. Depois você não tem o Leandro Vilela, aquele primeiro volante, que é importante de contenção, da marcação, e você também não tem o Rodrigo Andrade, que segue fora da equipe. Então você tem problema defensivo e problema de meio campo. Então qual que é a solução? É do meio pro ataque, é onde você tem os titulares, é onde precisa funcionar. Então você tem o capitão Giovanni Augusto, que precisa melhorar o seu rendimento, e você tem os 3 atacantes, Bruno José, Júlio César e Nicolas Careca, 12 jogos que ainda não balançou as redes com a camisa do Guarani. Então acho que a tarefa do Guarani hoje, principalmente a preocupação do Benur Moreira, Guarizo e amigos, claro que deve ser o sistema defensivo, só que a solução está no ataque, que é a equipe titular, é a equipe que vem jogando. Então você tem os seus 3 atacantes e você tem o seu meia de ligação. Então diante de um Tombense que está desesperado, que quer conquistar essa primeira vitória, eu acho que o Guarani passa hoje por uma boa atuação do seu sistema ofensivo, para não deixar o Tombense tomar conta do jogo e explorar essa falta de entrosamento que deve acontecer, já que o Guarani está sem o seu lateral direito, está sem zagueiro e está com um meio campo completamente reformulado aí com Madison Silas e Giovanni Augusto. Daqui a pouco a gente vai falar muito mais desse jogo, Tombense e Guarani. Você vai acompanhar aqui na CBN Campinas com Roger Williams, Gabi Castro e Léo Tonin. Todas as emoções em cima do lance aqui da CBN. Vamos passando a rodada. Primeiro eu vou lá para a Inglaterra, no estádio de Wembley. Nesse momento estamos chegando aos pênaltis, hein? 29 da prorrogação, ou seja, 14 do segundo tempo da prorrogação. 0 para o Liverpool, que venceu o Flamengo no Mundial de 2019. 0 para o Chelsea, que venceu o Palmeiras no Mundial de 2021, e a Copa da Liga Inglesa, ou melhor, a FA Cup, né? A Copa da Inglaterra, a competição de clubes mais antiga do mundo, deve ser decidida na disputa por pênaltis. Vamos passar a rodada da Série B, que começou ontem com a derrota da Ponte Preta dentro de casa para o Novo Horizontino por 1-0, gol do ex-bugrino Ronaldo de pênalti. A Chapecoense em casa foi derrotada pelo Sport também por 1-0, Chapecoense que estava com o Gilson Kleina suspenso, o treinador não ficou no banco de reservas, e a derrota para o Leão do Norte. Hoje pela manhã, 2 jogos, o Criciúma bateu o CRB por 3-0, e no Paraná o Londrina venceu o Brusque por 2-1. Agora às 4 da tarde, jogo isolado entre Tombense e Guarani. Às 6h30 tem Sampaio Correia e Vila Nova lá em São Luís do Maranhão. Depois, às 8h30 da noite, CSA e Operário em Maceió. Amanhã, 4 da tarde, Náutico e Cruzeiro lá no Estádio dos Aflitos. Vasco e Bahia, clássico entre campeões brasileiros em São Januário, também amanhã às 4 da tarde. E na segunda, fechando a rodada às 8 da noite, no Novello Júnior, tem Ituano e Grêmio. O líder da competição no momento, com um jogo a mais, é claro, já jogou pela 7ª rodada, é o Sport Clube do Recife, está com 14 pontos. O Bahia e o Cruzeiro tem 13, e o Novo Horizontino, com a vitória ontem no Majestoso, fecha o G4 com 12
12 pontos. Novo Horizontino, que foi rebaixado no Campeonato Paulista junto com a Ponte Preta sem vencer nenhuma partida. Ontem chegou a terceira vitória consecutiva nesta Série B. O Grêmio, nesse momento, é o quinto colocado, fora do G4. O Vasco também. Os dois times têm 10 pontos. O Criciúma é o sétimo, o Chapecoense a oitava com 9 pontos. Aí com 8 pontos tem uma lista, hein? Operário em nono, Ituano em 10º, Ponte Preta em 11º e o Londrina em 12º lugar. A 13ª colocação está com o Náutico, que tem 7 pontos. O Brusque também tem 7, o Vila Nova também tem 7 e o CSA é o último no momento fora da zona do rebaixamento com 6 pontos. E aí, como informou o Roger Williams, o Guarani abre a zona do rebaixamento com 6 pontos. Se empatar já sai, é verdade, né? Mas por enquanto está no Z4 o Bugre. Sampaio Correia e Tombense, adversário do Guarani, os dois têm 5 pontos e o CRB é o lanterna deste Campeonato Brasileiro da Série B com 4 pontos. A Série A do Campeonato Brasileiro tem abertura de rodada daqui a pouquinho com os jogos dos gigantes do Brasil atualmente, né? Às 4h30 da tarde, o Palmeiras recebe o Bragantino no Allianz Parque, o Flamengo entra em campo lá no Castelão contra o Ceará e depois o atual campeão brasileiro da Copa do Brasil, às 7 da noite, o Atlético Mineiro encara um outro Atlético, o Goianiense. Às 7 da noite, como diria um amigo nosso, com transmissão da CBN Campinas, a Internacional recebe o Corinthians no estádio do Beira-Rio. Às 9 da noite tem Fluminense e Atlético Paranaense. Amanhã, 4 da tarde, você acompanha aqui na CBN também São Paulo e Cuiabá, direto do Morumbi. Às 5h30 da tarde tem Curitiba e América Mineiro. Às 6 da tarde, Botafogo e Fortaleza. Também às 6 da tarde, Avaí e Juventude. E o fechamento da rodada também você acompanha aqui na CBN, Goiás e Santos, direto do estádio da Serrinha. Daqui a pouco tem muita informação de Tombense e Guarani, você vai participando lá no estúdio, né? O Léo Toninho tá lá, com o Gabi Castro, com o Roger Williams, você pode mandar seu WhatsApp que eles... Olha lá, 19-99186-9070. Também pode deixar sua mensagem no YouTube da CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas. Faça sua inscrição, deixe seu joinha, participe com a gente, fortaleça o canal da CBN Campinas. Não quer perder nenhum detalhe dos jogos do Guarani da Ponte? Assim que tiver transmissão, ativa o sininho no YouTube da CBN Campinas. Você também tem acesso à nossa programação diária, né? Tanto o CBN Campinas com o Flávio Paradela, o Estúdio CBN com esse que vos fala, com o Bolacha na mesa de som, e as duas edições do CBN Esportes com Carlos Cabela, Carlão de Freitas e Júlio Nascimento. Você acompanha tudo com imagens no YouTube da CBN Campinas. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco tem muito mais informações de Bugre e Tombense. Como é que é o Tombense mesmo, Léo Toninho? Qual é o mascote? Carcará. Carcará. Então é o Bugre contra o Carcará. Daqui a pouco as informações aqui na CBN Campinas. Voltamos já. Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o Laboratório Seibin, www.seibin.com.br. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. A Companhia Atlética conta com um programa de resultados voltado para o seu objetivo, com o apoio dos melhores profissionais. São 2 endereços: Companhia Atlética Galeria Shopping e Companhia Atlética Clube Cultura para sócios e não sócios. Mês das Mães Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais.
só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. O Laboratório Sabin tem mais de 30 anos de história com excelência e qualidade. Oferecemos mais de 6 mil exames com atendimento na sua casa, no trabalho ou em uma das unidades em Campinas. O Sabin atende diversos convênios: Unimed, Veracruz, Bradesco, Sul América, Amil, Cassi, entre outros. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. Visite www.sabin.com.br. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Enquanto a bola não rola. Tombense, Guarani. Marco Guarizo. Estamos de volta com o Futebol CBN, agora são 3 horas 24 minutos, daqui 36 minutos a bola vai rolar no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais, para Tombense e Guarani. Você não vai perder nenhum detalhe aqui na CBN Campinas. Agradecendo a participação do Emerson Santana no YouTube da CBN, ele já veio para dar aquela secada, né? Um abraço, Emerson, obrigado pela atenção de sempre. Tá todo mundo, você que tá vendo as imagens no YouTube, tá todo mundo olhando para a televisão, porque disputa por pênaltis não tem como, né? Estamos nos pênaltis na final da FA Cup, a Copa da Inglaterra. Ela acaba de perder o pênalti nesse momento, inclusive a equipe do Chelsea. Se o Luan não põe a mão naquela bola lá. Bom, essa história já passou, né, Gabi Castro? Mas o pênalti deixa, né? Esquece. Aliás, último ano com o Theo José, hein? Ou ganha o tetra agora, ou aí já era, hein? Bom, o Palmeiras vai jogar às 4h30 da tarde contra o Bragantino e durante o programa a gente vai, ao costume, durante a transmissão do futebol, a gente vai girando o placar de Palmeiras e Bragantino enquanto você acompanha Guarani e Tombense. Quem perdeu o pênalti foi o espanhol Azpilicueta e agora quem vai para a cobrança é o Thiago Alcântara, o filho do Mazinho. Mas a gente não vai ficar narrando os pênaltis aqui da FA Cup, porque a gente tem muito para falar de Tombense e Guarani. Daqui a pouco a gente fala sobre o resultado da partida. Bom, Léo Tonin, como você disse, né? Hoje é o segundo jogo do Ben-Hur à frente do Guarani. O Guarani ainda tem uma lista de nomes, ou pelo menos a gente especula aquela lista de nomes para treinador, mas por enquanto segue o Ben-Hur e ainda sem perspectiva de que, sei lá, amanhã ou hoje à noite, dependendo do resultado, o Guarani anuncia um técnico. Exatamente, viu, Guarani? Só um adendo, né, cara? A escalação tanto do Guarani quanto do Tombense, né? Fazendo um adendo para o Tombense ainda, porque entrei no Twitter do Tombense, lá o administrador colocou: vou deixar fixado para que todos os jornalistas não chamem mais o Tombense de A Tombense. É o Tombense em caps lock letra 40. Então eu nunca mais vou me esquecer, tomei isso como lição, é o Tombense. Então quando quiser também, o Tombense e o Guarani já escalados de forma oficial. Mas você falou, Guariz, com relação ao técnico, é isso, é um ponto de interrogação, né? Quando o Daniel acabou se desligando, a própria diretoria fez uma reunião com o Conselho de Administração lá do Guarani, o CA, né? E aí, pelo papo, né? Até
até o Júlio Nascimento, nosso repórter, nosso jornalista aqui da CBN, foi até o Brinco de Ouro, pegou as informações com o presidente. Ele é muito respaldado, o Benhur. Ele tá no time realmente desde 2021, né? Já conhece praticamente todo o elenco, já passou por algumas transições de técnicos. Ele acabou fazendo a sua estreia justamente no derby. O Baresi, que era técnico do Sub-20, teve algumas oportunidades que acabou, né, sendo o titular da equipe principal. Num primeiro momento, pelo até o que foi alinhado, né, com o presidente, o Benhur, ele queria muito ter uma oportunidade, mas parece que não é bem isso. Ele tem o respaldo, ele conhece o elenco, mas ele ainda quer ficar nessa posição de auxiliar fixo, pelo menos do clube. Com isso, tem lá já nos bastidores um zum, né? O presidente Ricardo Moisés já correndo atrás de alguns nomes, foi muito cogitado o Matheus Costa, que dirigiu o Operário, o Jorginho, que passou por Cuiabá, passou também pela Ponte Preta, tetracampeão, né, com a seleção brasileira. Então, estavam falando também do Felipe Conceição, é o nome um pouco aí nos bastidores também, o Marquinhos Santos, que se desligou do América, mas aí teria um teto muito grande, mais de 200 mil ao mês. Então ainda tem um zum. No primeiro momento é o Benhur que fica. Eu acho que eles estão tentando até pensar com calma, porque o Guarani, ele vem num processo de reformulação. O próprio presidente, ele falava que ele não gosta de trocas, porque pra ele, né, e realmente é o que acontece, os trabalhos eles se encerram, aí precisa começar de novo. O treinador tem que ter tempo para procurar entender a equipe, saber como o time joga. Então é um pouco do ônus para quem troca muito de técnico. E o Guarani tá na zona de rebaixamento, né? Conseguiu apenas uma vitória em 6 jogos, então é muito pouco para um time que almeja algo melhor. Até as últimas declarações no início da temporada, o Guarani se planejaria de uma forma diferente, mas tem nesse zum nos bastidores. Nada muito concreto, o Benhur vai ficando, pelo menos a expectativa é que o Guarani apresente um melhor futebol do que fez diante da Ponte Preta. Começou muito bem, acabou depois não jogando tanta bola assim, por N fatores do jogo também, mas a princípio tem o respaldo e vai ficando ainda, pelo menos até segundo plano, o Benhur Moreira, viu Guarizo? Tá certo, Léo Toninho, é sobre isso que eu quero abordar com o Gabi Castro também, porque se a gente pegar a escalação do derby também do jogo de hoje, independentemente dos desfalques, Gabi, a estrutura tática do Benhur é exatamente a mesma do Daniel Paulista, né? O time é aquele 4-2-3-1, né? 2 zagueiros, 2 laterais, um volante de contenção, um volante mais de saída, um jogador de armação, 2 abertos, né? 2 externos, como diz o Tite, externos desequilibrantes, e um atacante de área. Então, taticamente, o time manteve a mesma situação, só mudou um pouco o relacionamento do treinador. Se é que o Daniel não tinha um relacionamento tão bom assim com os jogadores, Gabi? No derby diante da Ponte Preta, a explicação, e dá para entender, ele teve muito pouco tempo, né, para mexer na formação da equipe, porque o Daniel Paulista ele foi demitido na quarta-feira, então teve o retorno de Recife para Campinas, teve pouco tempo para treinar, não é recomendável, né, e não seria da maneira como ele fez, ele de uma maneira correta colocou a mesma formação, com os 2 volantes, com o Giovanni Augusto e depois os 2 atacantes de ponta, mais um centroavante. Para essa semana, pode ser que ele tenha treinado uma outra formação. O problema de você mexer na formação, Guarizo, é que você precisa ter confiança no banco de reservas e você precisa ter um grande plantel. E a partir do momento que ele perde o Diogo Matheus, que ele perde o zagueiro João Vitor, que ele perde 2 homens do meio-campo, o Leandro Vilela e o Rodrigo Andrade, e ele sabe que ele tá como auxiliar fixo, que ele é um treinador interino, ele fala, eu vou fazer aquilo que os atletas estão acostumados, eu preciso de tempo para poder treinar, por exemplo, uma formação com 2 meias, colocar um meia do lado do Giovanni Augusto, então eu deixo 2 volantes, eu deixo 2 meias e eu acabo com esse sistema de 3 atacantes, aí eu coloco 2 atacantes, aí você pode colocar um centroavante, um homem de beirada, e esse outro homem de meio campo ele pode fazer um pouco de beirada, essa formação eu acho que precisa de tempo e ele precisa que o elenco dê condições a ele para fazer. A partir do momento que você tem muitos desfalques, que você tá na zona de rebaixamento, ele fala, eu vou fazer aquele feijão com arroz, eu vou fazer aquilo que o Daniel Paulista estava fazendo, mas eu vou tentar corrigir aos poucos, dentro do possível, dentro do vestiário, dentro dos treinamentos. Então por isso que eu acho que o Benhur Moreira não mexe nessa formação e ele permanece com os 2 volantes, hoje no caso Madison e Silas, e na frente com os 3 atacantes, Bruno José, Júlio César
Nicolas Careca. Só o que eu acho, Guarizo, é que durante as partidas, aí uma crítica vai para muitos treinadores, eu acho que essa formação ela pode ser alterada, porque nas partidas que eu tenho feito tanto do Guarani quanto da Ponte Preta, é aquela troca do famoso 6 por meia dúzia. Então, às vezes não tá dando certo, eu tiro um homem de meio campo e eu coloco um outro homem de meio campo com a mesma característica. Eu tiro o Nicolas Careca e eu coloco o Lucão do Break. No derby, em determinado momento, o Bernardo Moreira até tentou isso. Jogou Nicolas Careca e jogou o Lucão do Break. E foi no momento do jogo, naquele segundo tempo, que estava muito faltoso, estava um duelo muito físico e acabou não dando certo e ele desfez. Então eu acho que isso pode alterar mais. Então, caso o Guarani tenha dificuldade diante do Tombense, em determinado momento do jogo, essa mudança eu acho que precisa acontecer. Giovanni Augusto não tá dando conta do recado? Então, peraí, quem que eu tenho no banco de reservas? Ah, eu tenho o Marcinho, eu tenho o Vitinho. Então tá bom, então eu vou tentar jogar com um desses dois meias ao lado do Giovanni Augusto. Ah, não tá dando certo com o Nicolas Careca. Por que que a bola não tá chegando no Nicolas Careca? Isso passa pelo meio campo? Então preciso fortalecer o meio campo. Então acho que esse olhar o treinador precisa ver. O que que não tá dando certo? O ataque do Guarani não tá funcionando? São apenas 3 gols em 6 rodadas? Então peraí, é do meio pra frente que eu vou começar a trabalhar. Então acho que o foco do Bernardo Moreira foi em tentar resolver esses problemas sem mexer na estrutura tática por conta do tempo. Pois é, lá na Inglaterra o Mané teve a chance de fechar o título para o Liverpool, o goleiro Mendy fez a defesa, agora 5-4 para o Chelsea, é a 6ª penalidade do Liverpool. Vamos só esperar a cobrança para fazer mais uma pergunta para o Gabi Castro, para saber se sai campeão ou não. Não, é gol do Liverpool. Você acabou de citar jogos que você acompanha da Ponte Preta, Gabi Castro. Se a gente pegar ontem a partida entre os dois times que foram rebaixados no Campeonato Paulista, Ponte Preta e Novo Horizontino, são times que na 7ª rodada da Série B são completamente diferentes do que os que disputaram o Campeonato Paulista e acabaram rebaixados. Já o Guarani, se você pegar, claro que tem desfalques, né, mas tem jogadores que estavam no elenco, a maioria jogou aquelas quartas de final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, né? Que o Guarani acabou eliminado nos pênaltis, fazendo um grande jogo. Claro que a gente tira os desfalques, mas aí chegou o Lucas Ramon, chegou o Bruno José, são poucos atletas que se juntaram a esse elenco do Guarani. Será que o Campeonato Paulista foi um pouquinho enganoso para o Guarani? O elenco não está abaixo do que o clube precisa para a Série B, Gabi? Em termos de elenco, eu acho que ele pode se fortalecer, eu concordo com você, mas eu acho também que é um início decepcionante do Guarani. Eu esperava muito mais dessa equipe justamente pelo que ele apresentou até aqui. Eu sei que a torcida reclamou muito do Daniel Paulista, mas o treinador no Campeonato Paulista, ele fez boas atuações. E nas partidas decisivas, o Guarani jogou bem. Então, quando veio o São Paulo aqui em Campinas, o Bugre conseguiu a vitória. Quando veio o Santos aqui, ele pressionou e poderia ter saído com a vitória. Tem o derby que o Guarani venceu por 3-0 diante da Ponte Preta. Encarou o Corinthians lá em Itaquera. Só que é aquela oscilação que o Daniel Paulista pagou, porque tem a eliminação na Copa do Brasil, depois tem um início decepcionante no Campeonato Brasileiro, né, da Série B, depois já tem as notícias que a equipe não estava rendendo, e aí problema de relacionamento, enfim, a diretoria agiu no sentido de tentar corrigir isso, e agora precisa dessa velocidade. Eu acho que o time que o Guarani tem hoje, ele pode produzir muito mais. Do meio pra frente, eu acho um meio que tem qualidade. Giovanni Augusto é um meio de 32 anos, que tem a sua experiência, que tem a sua história no futebol, e precisa apresentar isso. Bruno José veio do Cruzeiro, Júlio César a torcida já conhece, eu acho que precisa ter mais o faro do gol. É um jogador que produz, que cruza, que chuta, mas precisa balançar mais as redes. O Nicolas Careca também, 12 jogos não balançou as redes ainda, aí por isso precisa demonstrar mais. Então eu acho que é decepcionante o início de Série B do Guarani, mas eu acho que pode produzir mais. Por isso que a diretoria precisa correr com uma decisão. Bernardo Moreira é o meu treinador? É nele que ele vai ficar
para a sequência da competição? Então tá bom, então você vai apostar no Bernardo Moreira. Ou não, eu vou contratar um treinador mais experiente, porque o Campeonato Brasileiro da Série B é muito complicado, então eu quero um treinador que esteja acostumado a chegar no decorrer de uma competição e tirar o time das últimas posições. Então tá bom, então sem a sua loucura financeira, que não pode acontecer, dentro da realidade da possibilidade do Guarani, você contrata esse treinador o quanto antes, porque o tempo vai passando e o Guarani tá desperdiçando pontos importantes e vai ficando na zona de rebaixamento. E aí o nervosismo vai tomando conta. Então acho que essa decisão precisa ser tomada, porque o Guarani, com os atletas que tem, com o elenco que tem, não é posição perto da zona de rebaixamento. E o Liverpool é campeão da Copa da Inglaterra, da FA Cup, 6-5 nos pênaltis para cima do Chelsea. Agora, em cima desse comentário do Gabi Castro, eu quero fazer uma pergunta pro Léo Tonin. Léo, a última vez que o torcedor do Guarani não reclamava de um treinador, você já tinha começado sua carreira de jornalista? Ah, possivelmente não, viu, Guarizo? Possivelmente não. E a gente vê pouco, né? O Daniel ficou quase um ano, né? Tinha o próprio Vadão, há boas temporadas passadas também, tinha ficado um bom tempo. O Humberto Louser também, o próprio Carpini. Não sei se a aposta é dos jovens treinadores, mas sempre tem um zum. Eu também não sou muito adepto a tirar, não. Mas que, se a gente for olhar friamente, eu não gostava do estilo do Daniel. Eu achava que o time poderia render um pouquinho mais. Só que eu não gosto de mudanças de técnico. Até porque se ele já tá há tanto tempo, ele conhece o elenco, ele já conhece as situações deles. Eu posso talvez pontuar uma outra coisa, mas não é muito minha área nos comentários da vida. Mas de qualquer forma, eu não trocaria. Pelo menos, eu não trocaria agora. Se fosse para ter tomado uma atitude, eu teria trocado antes de começar a Série B, para vir já com um outro panorama, com uma outra expectativa, mas sempre tem um zum para tudo quanto é lado, ainda mais no Brasil. O importante é a vitória, né, Guarizo? Não venceu, independente dos resultados, é o treinador que sofre. Ô, Marco. Oi. Eu tenho uma opinião de que é a seguinte, né? O cara vai ficar se o Guarani ganhar. Se o Guarani perder, eles vão atrás rapidinho de alguém. Isso é. Se ele vencer, eles vão deixar o Benhur mais um tempo. Até porque o Benhur é homem de confiança do cara que manda no futebol do Guarani, né? É. Ele tem carta branca do cara. Então, assim, vai vencendo, a torcida dá aquela acalmada. Até porque uma vitória hoje manda o Guarani, 6, 7, 8, 9. Cara, o Guarani pega um elevador impressionante. O Guarani vai para a 8ª colocação, ao lado da Chapecoense. É isso mesmo. Chapecoense, Criciúma, os dois catarinenses que têm 9 pontos. Então vai dar aquela refrescada. Só que se perder, eles vão atrás de outro. É assim que funciona o futebol. E no Guarani vem sido assim. E tem dado certo, né? Pô, Carpini. Você tem alguns nomes aí que funcionaram bem no Guarani. O cara é... O Benhur é o cara do Michel Alves. Todo mundo sabe disso. Ele goza da confiança do Michel Alves, que manda no futebol do Guarani, que tem a chave do departamento de futebol do Guarani. Então hoje esperem uma derrota, podemos ter novidades ainda no final de semana. Mas uma vitória que eu creio que vai acontecer sobre o Tombense, o cara vai ficar mais um tempo. Guarizo, deixa eu só fazer um adendo. Só com relação aos 4 próximos jogos do Guarani, olha como talvez a definição de um técnico pode também fazer a diferença muito grande na temporada. O Guarani pega o Vasco, é em casa, mas o jogo é em Manaus. Tudo bem, é jogo casa, né? Mando do Guarani. E só tem um jogo fora, que é o Sampaio Correia. Fora, depois pega o Vila Nova e o Operário em casa. Então vai que mantém o Benhur e depois de 4 partidas resolvem tirar. Perdeu 3 oportunidades, ou pelo menos no mínimo 2, de fazer um jogo no Brinco de Ouro da Princesa, com um técnico efetivo, né, propriamente dito, já trabalhando, almejando pelo menos concluir uma temporada. Não sei se pode ser muito arriscado para a diretoria do Guarani não definir, igual o Gabi falou, também o Roger comentou. É o Benhur? Segue com ele então. Então fecha as janelas de contratação em termos de técnico. Claro, todo técnico é interino, mas assim, nesse primeiro momento. Ou então já define, Benhur, próximo jogo vai ser o Vasco, eu vou ter, sei lá, 2 semanas pra contratar alguém pra já estrear diante do Sampaio ou no Vila em casa, por exemplo. Porque já aconteceu, se a gente até voltar um pouquinho, né? Talvez se não toma aquele gol do Náutico no último minuto, o Daniel Paulista seria o técnico hoje, né? É isso. E aí, naquele momento, dá a impressão, pelo menos vendo de fora, e vocês podem concordar ou discordar de mim, que a troca foi feita na véspera do derby, porque se ganha o derby não poderia trocar. Então já havia uma insatisfação ali com o Daniel Paulista por parte
de algumas pessoas. A gente sabe que é um conselho de administração e tem outros conselhos dentro do clube, tem rede social. Hoje a gente sabe que o torcedor opina muito, tem nós da imprensa, mas o que parece para mim é o seguinte, que se não toma aquele empate do Náutico, o Daniel Paulista estaria aí ainda. Foi uma decisão pensada para não deixar ele ter um bom resultado no derby e ter essa continuidade que você falou do Benhur, Léo. Exatamente, ele até frisou, né? Sair invicto lá no Twitter do Daniel Paulista, no Instagram dele, ele colocou: agradeço todo mundo, jogadores tal, e olha, saí invicto, eu não perdi pra Ponte. Então não sei, aí que a gente fala, é só o futebol, é só o desempenho? O que talvez pode ter acontecido nos bastidores? A gente escutou um zum que poderia ter tido algum atrito com alguns jogadores. É uma verdade ou não é? Ou ele nunca teve o respaldo? Alguns torcedores amigos meus do Guarani, eles até comentam: olha, Léo, o Daniel ele só foi ficando porque na hora que era pra ele ser mandado embora, ele ganhou 2, 3. O time acabou correspondendo, aí se classificou, voltou a vencer, não sei o que, parará. Então não sei se é só o futebol, se é só a performance. Por isso que eu falo, a mudança do técnico, às vezes, ela não é muito benéfica. Se mudar 2, 3 vezes, o Guarani é candidato pro rebaixamento. Mas se armaram uma cama pro cara... É isso, ó. Se armaram a cama, vamos tirar o derby, que o derby foi o derby de ninguém querer perder. E o Guarani jogou bem contra o Náutico. Foi um derby que todo mundo foi covardão. Ninguém quis se expor pra perder. Essa aqui é a grande verdade. Agora pega um time detonado, igual esse Tombense aqui. Se os caras fizeram tudo pra derrubar o Daniel Paulista... Agora tem que dar resposta, cara. É isso. Volta sem vitória lá de Tombos pra você ver. É sinal que o time tava errado, não o treinador. Pra mim tá claro isso. Roger, essa questão aí também, será que derrubaram ou não? A gente não pode falar dessa maneira, né? Pelo menos a gente não pode afirmar que isso aconteceu. Mas claro que o torcedor também vai especular. Né? A gente vê que isso aconteceu e a gente tem visto, por exemplo, vocês falaram do derby, né? O torcedor do Guarani tá tão insatisfeito que o derby agora teve 6 mil pessoas, né? Exatamente. É algo que assim ficou muito abaixo do... O torcedor do Guarani parece desesperançoso, não sei se meio que jogando a toalha nesse início de campeonato ou jogando a toalha até o Daniel sair. Pode ser essa impressão também. Bom, mas, Gabi Castro, em cima disso, o resultado de hoje depende, até pelo que foi falado, depende da permanência do Benhur Moreira ou não, o resultado de hoje? Eu acho que não. Eu acho que a diretoria ela tá trabalhando. Eu acho que essa indefinição ela não pode passar. Se vencer, ele fica. Se perder, ele sai. Claro que no futebol brasileiro a gente sabe da importância do resultado, mas você precisa ter a sua convicção. Você precisa pensar a médio e longo prazo. O Campeonato Brasileiro da Série B termina em novembro. A vitória de hoje, ela vai ser importante agora, no início de competição. Mas e daqui pra frente? Você precisa ter convicção. Você gosta do trabalho do Benhur Moreira? Os jogadores estão gostando? Você tem uma união, eles querem que o treinador fique, o treinador quer ficar, a diretoria gosta. Então, passa por isso. Eu acho que uma vitória, uma derrota hoje é algo muito pontual. Não é porque venceu que ele é ótimo treinador, não é porque perdeu que ele é um péssimo treinador, péssimo profissional. Eu acho que precisa ter a convicção. É um treinador mais carimbado, um treinador experiente que você quer, então você vai atrás desse treinador, mesmo em caso de vitória hoje. Acho que a sua convicção não pode ser perdeu é ruim, venceu é bom. Eu acho que o futebol é muito mais complexo do que isso. Ô Guarizo, mais um adendinho aqui rapidamente, com os nomes que a gente acabou, né, falando, que a diretoria vem buscando. Você pega, por exemplo, o Daniel que saiu, mas Matheus Costa, Jorginho, você tem o Marquinhos Santos e o Felipe Conceição. Tirando o Felipe, que eu acho que é um pouco mais ofensivo, os outros 3 são as mesmas características do Daniel. Então, assim, qual que também é a mudança que a diretoria espera do novo técnico? Fica aquele ponto de interrogação. Talvez o Felipe ele é mais ofensivo do que o Daniel, mas o Daniel ano passado também tinha um elenco com Todinho, com Regis, com Bruno Sávio, jogadores que faziam a diferença lá, que hoje o Guarani ele peca. Quando coloca um Iago, quando coloca um Ronald, o pessoal não marca gol no momento que precisa lá contra o Náutico. Aí toma o gol depois, né, de uma falha e tal. Mas olha como que o futebol também é engraçado. Olha o perfil dos técnicos pensando no perfil do Daniel. Não vai mudar muita coisa, não. Só não querendo me alongar, Guarizo, ainda sobre a história do treinador, né? Se não é, e eu respeito muito a opinião do Gabi, se não é essa questão de deixa o cara enquanto não está perdendo, o Benhur, se é isso, ok. Que eu acho que o Gabi tem certa razão que ele coloca que não é isso. Então, se você olhar pro mercado, né? Ou o Guarani tá apostando mesmo no Benhur, ou ninguém tá querendo vir pro Guarani. Porque 10 dias, cara.
nenhum treinador, será que tá aceitando conversar com o Guarani? Ou tá deixando o cara aí mesmo, ou confia nele, só que aí tem que falar, né, Gabi? Acho que essa é a diferença. A diretoria tem que vir a público e falar, não, a confiança no Benhur Moreira. Que o próprio jogador vai ver no cara como o cara definitivo, e não só o interino. Ou, insisto, ninguém quer vir treinar o Guarani. Muito bem, esse foi Enquanto a Bola Não Rola, porque eu faço agora uma pergunta para Léo Toninho. Opa! O Guarani está definido? Tudo pronto, Guarizo. E o Tombense? Também, o Tombense escalado. O Tombense, hein? O administrador lá do Twitter vai puxar nossa orelha. O Tombense também já escalado. Quando fala o Anapolina, lembra aquela época de o Inter de Milão, o Juventus, o Roma, meu Deus do céu. Bom, mas isso é passado e agora é presente para o torcedor do Guarani, porque na voz de Léo Tonin serão apresentados aqui na CBN Campinas os artistas do espetáculo. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Eu levo sempre comigo em todo campo. Guarani! Alô, torcedor bugrino! Time escalado e confirmado pelo técnico Benhur Moreira. Joga com Maurício Kozlinski, camisa número 30. Lucas Ramon, 19. Ronaldo Alves, 22. Derlan, 34. Matheus Pereira, 16. Madson, 98. Silas, 96. Giovanni Augusto, capitão do time, com a 10. Júlio César, 7. Bruno José, 17. Nicolas Careca, com a 11. Confirmando a equipe titular do Guarani. Maurício Kozlinski, Lucas Ramon, Ronaldo Alves, Derlan, Matheus Pereira, Madson, Silas, Giovanni Augusto, Júlio César, Bruno José e Nicolas Careca. À disposição no banco de reservas. Benhur conta com Rafael Martins, Eliel, Hernando, Índio, Vitinho, Marcinho, Iago, Ronald e Lucão do Break. Fundada em 1914, Tombense é raça, é tradição. Tombense! Alô, torcedor do Tombense, time escalado e confirmado pelo técnico Bruno Pivetti. Joga com Felipe Garcia, camisa 1, David 2, Ednei 3, Roger Carvalho, capitão do time com a 4, Manuel meia dúzia, Rodrigo 5, Zé Ricardo 8, Igor Henrique 10, 7 vai pro Keké, 11 Everton e 9 Mingote. Confirmando a equipe titular do Tombense: Felipe Garcia, David, Ednei, Roger Carvalho, Manuel, Rodrigo, Zé Ricardo, Igor Henrique, Keké, Everton e Mingote. À disposição no banco de reservas. O Pivete conta com Léo, Diego Ferreira, Jordan, Gustavo, Reginaldo, Matheus Paquetá, Gabriel, Cleiton, Jean Lucas, Renatinho, Ítalo Henrique e Joseph. Você sabia que a partir dos 40 anos os homens sofrem uma queda hormonal, assim como acontece com as mulheres, e isso pode influenciar seu desempenho sexual? A Clínica Upman está preparada para recuperar sua performance através de tratamentos seguros. Agende uma consulta pelo WhatsApp 998005939. WhatsApp 998005939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. A arbitragem do jogo. Apita o jogo Luiz Augusto Silveira Tisni, auxiliar número 1 Elton Nunes, auxiliar número 2 Gisele Cassaril e no VAR Rodrigo D'Alonso Ferreira. O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Gabi Castro, o comentário do jogo é com você. A gente observa isso, claro, o Roger Williams vai trazer mais destaques daqui a pouco na transmissão, mas praticamente o jogo de portões fechados lá em Muriaé. Além da questão tática, pode ser uma vantagem para o time do Guarani não ter a torcida do Tombense presente, já que são pouquíssimos torcedores no campo até esse momento? Sem dúvida, né? A gente tá vendo aqui baixo público, né? Lá em Muriaé, lembrando que a equipe não joga em Tombos, joga em Muriaé. Então um público muito baixo, né? A gente tá vendo aqui a imagem do estádio, nem 1.000 pessoas neste momento. Então é um fator que o Guarani pode explorar sim.
E Guarizo, para a partida de logo mais, né, diante do Tombense, precisa tomar alguns cuidados, né? Então, a partir do momento que você não tem um lateral direito, que você não tem um zagueiro, que você não tem um meio-campo, eu acho que a sua primeira atitude é fazer o simples na saída de jogo, né? Que é uma preocupação que eu acho que todos têm. A partir do momento que você quer sair tocando e você tem muitos desfalques, a falta de entrosamento, de posicionamento é um problema. Então faz o simples. Se quiser sair jogando, já dá essa bola o quanto antes pro Silas, porque a gente sabe que o Madison ele tem um problema Gabi, no passe. Oi. vamos ouvir o Bruno Pivetti, o técnico do Tombense? Conseguiu fazer uma campanha extraordinária também na Série C, enaltecer os dois treinadores que tiveram aqui antes de mim, que fizeram um grande trabalho. Realmente o clube hoje passa por um momento difícil, mas tenho certeza que nós temos qualidade de elenco suficiente para superar essas adversidades. Então, vem o Guarani bem forte, confiamos em todos os atletas. Eu acho que tivemos alguns desfalques, mas quem vai entrar com certeza vai dar conta do recado. Então a gente trabalhou bem a semana, procurou descansar bem os atletas. Foi um jogo bem difícil, final de semana, e viemos aqui com fome de vitória. Não só o Bruno Pivetti, como o Benhur Moreira, Gabi, para você continuar. Já ouvimos os dois treinadores, portanto, né? Mas do Guarani, eu acho que essa saída de bola, né? Você não ter o seu lateral direito, você não tem um zagueiro, você não tem um homem de meio campo, faz o simples, né, nessa saída de jogo, dá essa bola o quanto antes pro Silas e deixa o Giovanni Augusto armar, acho que isso é o fundamental. O Giovanni Augusto hoje pode ser esse armador, para ele poder distribuir o jogo, para ele poder acionar mais o Bruno José, pro Júlio César ser mais protagonista. Aqueles 15 primeiros minutos do derby eu acho que servem de lição. O Guarani foi muito perigoso, o Guarani fez um gol que foi anulado, que foi bem anulado, mas ele produziu, ele agrediu o adversário, ele tomou conta da partida. O Guarani pode fazer isso hoje, mesmo fora de casa, diante do Tombense. Então acho que essa possível vitória hoje passa pelo Giovanni Augusto, passa pelo capitão da equipe, para ele poder armar, para ele poder acionar o Nicolas Careca, porque senão você vai ficar trocando toda hora. Não deu certo o Lucão do Break, aí não dá certo o Nicolas Careca, aí você põe um outro atacante. O problema não é nome, precisa chegar a bola para ele, precisa dar condição para ele poder desencantar, para ele poder fazer gol, assim como o Bruno José, assim como o Júlio César. Então acho que é um Guarani que pode ser protagonista, que pode explorar a equipe do Tombense, que não vence há 10 rodadas, que não tem o seu artilheiro Ciel. Então mesmo com os desfalques, do meio pra frente o Guarani só tem titular, são os 3 atacantes mais o seu meia. Então acho que é um Guarani hoje que precisa ser protagonista na partida. É um Guarani hoje que tem condições de conquistar essa primeira vitória fora de casa para tomar um novo rumo no Campeonato Brasileiro da Série B e deixar a decisão para a diretoria ainda mais fácil. A equipe está jogando bem, se a equipe está com vitória, essa decisão é mais tranquila para a diretoria para ou contratar um treinador ou para efetivar de uma vez por todas o Benhur Moreira. Guarizo. Gabi Castro e o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$ 186. Conjunto de tomada Margírios, R$ 7,50. Luminária Slim 36 watts, R$ 24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Tombense, Guarani. Marco Guarizo. E agora dominando a bola e tocando de primeira para ele, que vai trazer todas as emoções de Tombense e Guarani. Tá aguardando o seu comentário, hein? No estúdio, o pessoal tá de olho lá no 991869070, DDD 19 da região de Campinas. A gente tá de olho aqui nas suas mensagens no YouTube da CBN Campinas e todas as emoções e muito mais de Tombense e Guarani. A partir de agora você acompanha na voz de Roger Williams. Boa transmissão, Roger. Obrigado, Marco Guarizo. Os times já estão perfilados para a execução do hino nacional do Brasil, que já está comendo solto no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. Nesse momento, 27 graus de temperatura. A equipe da casa, que não joga em Tombo, joga em Muriaé, até porque está com
problemas no seu estádio, vem mandando jogos em Muriaé, porque o estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, não atende às exigências da CBF para a Série B, e a distância entre as duas cidades é de aproximadamente 60 quilômetros, o que ajuda o Guarani nesse momento, até porque é pequena demais a presença do torcedor do Tombense para pegar o Guarani. Vai ser praticamente um campo neutro, um campo vazio totalmente. Execução do hino nacional do Brasil em Muriaé, estado de Minas Gerais, onde o Guarani, com 6 pontos, 17ª colocação, vai enfrentar o Tombense Futebol Clube, o Carcará, 19ª colocação, penúltima colocação com 5 pontos. Os dois estão dentro do Z4, a chamada zona do rebaixamento. O Guarani que vem de empate em 0-0 com a Ponte no Derby 203. Apesar da má posição na tabela, são 3 jogos sem perder, com 1 vitória e 2 empates nesse período. O Tombense vem de derrota para o Sport 2-0 na Ilha, e pela Copa do Brasil perdeu também no meio de semana 2-0 no Castelão para o Ceará e foi eliminado da Copa do Brasil. Por isso, a demissão do técnico Emerson Maria. Bruno Pivetti está chegando aí, já vai estrear no banco de reservas contra a equipe do Guarani, que vai continuar insistindo em Benhur Moreira. Os times já vão para o aquecimento final. Guarani inteirinho de verde, o Tombense inteiro de branco. Os times já batem bola no gramado. Me parece, Léo Toninho, um gramado que, apesar de ser um estádio que atende aí a equipe do Nacional lá da cidade, que joga a 2ª Divisão Mineira, mas um gramado bom. E a presença do torcedor que ainda existe nesse momento, Léo Toninho. Exatamente. Com relação ao gramado, né? Parece ser um gramado bem duro, né? Pelo menos de longe dá pra ver que é um gramado que tá em condições interessantes, mas não é tão fofo, né? Como alguns outros campos, mas a torcida é muito pequena, né? Realmente, uma passada, né? Saiu da cidade de Tombos para a cidade de Muriaé, e realmente a expectativa era que não tenhamos bom público, né? Nessa partida diante da equipe do Tombense, mas a princípio, como você falou, se pelo menos o gramado ajudar, pelo menos o futebol, a expectativa que tenhamos aí uma boa partida. A arbitragem já vai se dirigindo para o centro do gramado. Árbitro de 33 anos, natural de Criciúma, é de Santa Catarina. O árbitro da partida, Luiz Augusto Silveira Tisni. Arbitragem inteirinha de preto. Repetindo, o Guarani inteiro de verde, a equipe do Tombense inteiro de branco. Você vai participando conosco, nosso WhatsApp já está liberado para você. 991869070, 991869070, o código de área 19. Nós estamos ao vivo também com imagens do estúdio da CBN aqui no centro de Campinas, da Benjamin Constant, no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Acesse, curta, se inscreva e deixe o seu comentário no chat do YouTube da CBN Campinas, que nós vamos trazer um abração para você, com o Marco Guarizo, com o Léo Toninho, girando geral essa galera que vai interagir conosco. Hoje, às 19 horas, tem mais futebol na CBN Campinas. Internacional e Corinthians, Série A do Campeonato Brasileiro, um jogo grudado no outro aqui do Jornada Dupla, nesse sabadão para você. Ontem você já acompanhou com Carlos Cabelo e toda a equipe de esportes da CBN a derrota mais uma da Ponte, hein? Perdeu para o Novo Horizontino em clássico regional da Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte perdeu mais uma e o técnico pagou geral pro ataque da nega véia. A bola vai rolar para Tombense e Guarani, torcedor. Vai dar a partida a equipe de Tombos. 15 horas 59 minutos, o árbitro já vai apontando ali 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil. Nós temos aí mais de 30 milhões de casos, partindo para 31 milhões de casos e 664.830 mortes desse vírus que ainda permanece entre nós, apesar da vacina, apesar de todos os esforços, as quedas dos números, mas ainda está entre nós. À esquerda está o Tombense, à direita está o Bugre. Vai dar a partida a equipe mineira, vai começar o jogo, apita o árbitro. Emoção está de volta na CBN Campinas. Tombense, Guarani. Futebol, vamos CBN. Alô, torcedor, vamos nessa Série B, 7ª rodada, a bola rolando em Muriaé. E vem Bugrão, ponta esquerda, Silas arrematou de perna esquerda, o goleiro contra o sol, defende, Felipe Garcia mete pra fora para escanteio.
Aproveita o sol, atrapalha o goleiro de mão trocada, vai nele o goleiro Felipe colocando pra fora, escanteio, Bugre, Léo Toninho. E já chegou a equipe do Guarani, camisa 96 aqui no canto esquerdo. A gente não sabe se tentou cruzar ou chutar, mas o certo, uma boa defesa do goleirão Felipe Garcia, de mão trocada, conseguiu espalmar, escanteio, canto direito, Giovanni Augusto pra bola. Giovanni, o capitão pra lá, pra levantar no primeiro pau, a zaga tira, voltou, rebote, atenção na boca do gol, vai pintar o primeiro, bateu pro gol, mate, gol! Gol! Do Bugre! Guarani! Madison, camisa 98, ele não perdoa! Madison marca o gol do Bugre! Guarani! Com menos de um minuto de bola rolando em Muriaé. Depois da cobrança do escanteio, o rebote volta, encontra na boca do gol, Madison sem impedimento. A zaga saiu, esqueceu o Madison, mas quando a bola veio ele estava em posição legal. Ele fulmina a bola pro fundo do Felipe Garcia, abrindo o marcador em Minas Gerais agora na CBN. Tombense 0. Guarani. Madison com menos de um minuto, Bugrão na rede, o que vale é o detalhe, conta aí, Léo Toninho. Que vai buscar a bola no fundo das redes, o goleirão Felipe Garcia. Olha os dois volantes do Guarani surpreendendo. O Silas, camisa 96, fez o cruzamento e uma grande defesa do goleirão do Tombense. Escanteio, no primeiro pau acabou afastando mal o Bruno José. Arriscou uma bola meio mascada, teve um desvio, mas sim, posição legal. O Madison, dentro lá da grande área, quase com um pé na pequena área, conseguiu dominar, ter calma, encheu o pé, estufou as redes. Que momento, o Guarani abre o placar fora de casa. Menos de 3 minutos, o Bugrão já na frente. Agora sim, Madison. Tombense 0, Guarani 1. 1-0 para o Guarani. Tem jogador do Bugre caído no campo defensivo. Lá pelo outro lado, 19, Lucas Ramon. Falta para a equipe do Guarani bater com 2:41. Boa, Guarani! Placar importante que vai fazer o Guarani subir muito na tábua de classificação nesse momento. Gol importantíssimo. Com menos de um minuto, Gabi Castro. Que começo de jogo é esse do Bugre? Começo para não colocar defeitos, né? O Guarani ligado àquilo que a gente falava antes da transmissão. Guarani protagonista. Guarani, isso que precisa acontecer. Então o Silas fez o roubo de bola, arriscou no famoso chutamento, meio chute, meio cruzamento. O Sol atrapalhou, veio a cobrança de escanteio. O Guarani teve segunda bola, Bruno José colocou de novo para a área e o Madison tava lá como se fosse um centroavante. O Guarani abre o marcador e vai para cima. 27 graus em Muriaé. Tombos não pode ter jogo, é o Tombense que vai recebendo o Guarani. 1-0 para o Bugrão que desce pelo setor direito do campo. A bola empurrada para Bruno José, levantando a boca do gol. Faz a defesa, Felipe Garcia. Se solta atrapalhando o goleiro, né, Toninho? Exatamente, né? Lembrando que o Tombense joga no canto esquerdo, né, do seu rádio, e a jogada foi no canto direito do ataque do Guarani. Mas realmente muito sol, é aquele momento, na hora que ele levantou a mão para fazer o encaixe ali, qualquer deslize já tinha jogador do Guarani dentro da pequena área. Quem sabe o senha do gol, mas uma boa chegada, Guarani vencendo no primeiro tempo. O que acontece é que o sol vem desse lado para lá e a sombra daquela cobertura das vitalícias do estádio Soares de Azevedo deixou praticamente metade do campo com sombra e a outra com sol. Atrapalha demais a visão dos caras. E vem aí o time da casa, vem o Carcará, vem David em linha de fundo, chega travando com Matheus Pereira, vai para fora, ganha escanteio. Escanteio para a equipe do Tombense bater, Léo Toninho. E jogo aberto, né? O David conseguiu ali uma escapada no canto direito, mas cobriu muito bem o lado esquerdo de defesa do Guarani. O lateral ali, o Matheus Pereira, foi até o limite, colocou o pé na bola. Kozlinski ali já orienta a sua defesa, os jogadores do Guarani já postados dentro da grande área. Canto direito ele mesmo, camisa 2, David pra bola. Atenção, Kozlinski abre o guarda-sol aí, garoto, partiu pra bola, perna direita, David levantou forte, aberto no segundo pau, tira a zaga, Alviverde tira a zaga do campeão brasileiro de 78, com quase 5 minutos de bola rolando, a bola caiu pelo meio de campo, belo domínio do Bruno José, tenta se desencilhar da marcação, acaba fazendo a falta, derruba o jogador, camisa 11, falta em cima do Everton, bola para a equipe do Tombense bater, placar de 1-0, o Guarani fez o gol, tá vencendo, o gol com 57 segundos, né? É isso mesmo, 57 segundos. Vou dizer que foi a 1 minuto, vai. O Madison fez depois uma cobrança de escanteio. A zaga pichotou, ele acabou na cara do goleiro Felipe Garcia, batendo pro fundo do gol.
marcando o placar de 1-0. Agora derrubado o jogador do Bugre no meio de campo, falta em cima do Silas. É bola para a equipe do Bugre bater no campo defensivo, mais pelo setor esquerdo. No toque do bolacha do Eduardo Rodrigues, eu vou girar o placar, tempo passa a bola, rola, a CBN Campinas marca. Em Muriaé, Minas Gerais, o placar é esse. Tombense 0. Guarani 1 para o Bugre. Central da bola. Esse gol coloca o Guarani na 9ª colocação de momento no Campeonato Brasileiro da Série B, subindo para 9 pontos. Na audiência da CBN pelo YouTube, Márcio Edil Tiene. E um outro ouvinte mandou uma mensagem aqui em off. Este Felipe goleiro já foi chamado de mão de alface. Mas hoje ele fez uma defesaça no começo e não teve culpa no gol. Aí o cara cornetando no 991869070 também no youtube.com/CBN Campinas. Agora empurra aqui na ponta esquerda o Júlio César, faz falta de ataque, a bola para a equipe do time da casa, o Tombense Futebol Clube bater. Bola já trocada aqui para Roger, o capitão dos caras abre, vai tentar abrir para o Manuel. É isso mesmo, bola vai forte até o Manuel. Ele conserta a bola de perna canhota, vai trazer Coutinho, a bola empurrada para Rodrigo. Rodrigo, o volante que joga do lado esquerdo, tenta sair da marcação do Giovanni Augusto, 32 anos, experiente, o capitão da equipe do Guarani. Tá faltando jogar um pouquinho mais, mas ele dá o combate, coloca a bola pra fora, arremesso lateral já batida pela equipe da casa. 6h43, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Acesse ciatletica.com.br. Partiu o ataque do Tombense, ponta direita foi muito forte, não consegue pegar o 9 Vinícius Mingotti, ex-furacão. Ele tentou chegar na ponta direita para bater de perna direita também, mas aí levantou muito mal, hein, Neltoni? Ele ainda foi olhando pra bola, né? Uma saída rápida já dentro da grande área ali pelo canto direito. Ele fez o movimento correto, até o pingo da bola, assim, dava a impressão que ele exigiria uma defesa ali do Kozlinski, mas ele olhou pra bola na hora da batida. A bola pegou a altura, sorte do Guarani, linha de fundo, tiro de meta já batido. O Ibope confirma nos últimos 90 dias a CBN Campinas foi líder, completamente líder em todos os horários, as suas jornadas esportivas, os seus programas esportivos. Muito obrigado, torcedor, você, ouvinte inteligente da CBN, que está fazendo a CBN ficar na ponta, no topo do pódio das emissoras de Campinas, quando o assunto é transmissão esportiva. 7 minutos e 49, lá atrás acuado, Roger bate de perna esquerda, tirando o perigo dali, aperta o time do Guarani, a bola sobrou com o Bruno José, empurrado, falta nele, Gisele Casario, bandeira 2, outro lado, dedurou o árbitro em cima, marcou também, vê levantamento aí, não, é rapidamente, a cobrança do Giovanni Augusto, o árbitro mandou voltar, isso, Leotoni? Exatamente, uma cobrança rápida, né, ali no canto direito, Bruno José, que realmente faz uma mudança muito grande de lado durante as partidas, tanto ele quanto o Júlio César até um pouco sumido nesse primeiro tempo, mas agora sim, Giovanni Augusto, capitão do time, camisa 10, se prepara para cobrança. Tem torcedor do Bugre lá pertinho, hein, tem torcedor do Bugre na bandeira do escanteio. Ao lado esquerdo do goleiro Felipe Garcia. Lá pertinho onde está o capitão Giovanni Augusto. Para essa galera do Bugre que está em Muriaé. Quem sabe o segundo gol. Vai para a cobrança Giovanni Augusto. Perna direita partiu, levantou fechadinho. Tirou a zaga, rebote e voltou pro volante. Pro Silas. Bateu mal. Pro gol pela linha de fundo. Quando cai nos pés do volante uma segunda bola, eu já fico animadão, né? Foi assim que surgiu o primeiro momento de expectativa no jogo, depois o primeiro gol. E eu quero saber do nosso comentarista Gabi Castro e o jogo lá em Muriaé. Normal, né? O Tombense atrás do marcador, como o Guarani conseguiu fazer esse gol no primeiro minuto, Tombense mantém mais a posse de bola, trabalha mais, só que não conseguiu ainda furar o sistema defensivo do Guarani. O que é importante nos próximos minutos, caso o Tombense permaneça com a posse de bola, é o Guarani desafogar, como fez agora pelo lado direito. Não só se defender, né? O Tombense atrás do marcador, não vence há 10 jogos, deve atacar mais, e o Guarani conseguir explorar e puxar os contra-ataques. E olha o Guarani roubando, Bruno José roubou, deixou de lado essa bola para Giovanni Augusto, quem sabe o contra-golpe, atropelaram o Giovanni Augusto, é falta nele, fica caído o capita do Bugre lá, Leotonin. Isso fica sentindo, né, ele que ficou 2 jogos fora, um com, depois de ter recebido o 3º cartão amarelo, acabou depois fazendo todo um recondicionamento físico, voltou no derby, falou que estava 100%, não foi brilhante, mas conseguiu retornar, já se levanta ainda com dores ali nas costas, camisa número 10, continua em campo, viu, Roger? Essa daí é a 4ª falta que o time da casa faz, o Guarani fez outras 4, são 8 faltas no jogo por enquanto, com 10 minutos na marca do bolacha, 10 minutos, tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca.
Segue a líder. CBN na ponta do Ibope, em Campinas, as transmissões esportivas em Muriaé. O placar é esse. Tombense 0. Guarani. Gol de Madison, primeiro minuto de jogo. Central da bola. Ontem, 2 jogos, a Ponte foi derrotada em casa pelo Novo Horizontino 1-0 e o Sport assumiu a liderança, bateu a Chape 1-0. Futebol do CBN. Escanteio, Bugrão da esquerda para a direita, partiu, Matheus Pereira levantou a zaga, tirou, rebate, volta do outro lado, 96, Silas está atento, atenção, vai levantar direto para a boca do gol, levantou o desvio de cabeça, ela passa a direita do gol, pela linha de fundo. Na subida forte ali do Nicolas Careca, ela passou à direita do gol do bom goleiro Felipe Garcia, Léo Toninho. O Guarani pra cima, né? O Guarani tentando, principalmente nesses primeiros 10 minutos, ampliar o placar, pressionando, hora na direita, hora na esquerda, mais uma vez. Desta vez passou por toda a extensão na grande área, o tiro de meta já foi batido. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. Gabi Castro, 72% de posse da bola para a equipe do Tombense, 28% para o Guarani. Nós temos aí 4-1 em finalizações para a equipe do Guarani. O Guarani vai tendo menos posse de bola, mas é mais efetivo no ataque. É uma equipe mais vertical, né? Pega a bola e já faz o lançamento para o Bruno José ou para o Júlio César, acionando bastante os dois lados. Lado direito do Guarani muito forte, e é isso que tem que ser feito, né? Não ficar com este toque entre os zagueiros, que é muito perigoso, como está fazendo agora, e já lançar para o ataque, porque o Guarani está sendo perigoso nesse início de jogo. Matheus Pereira ouve o Gabi Castro, tira da linha e perna canhota, tentando lançar até o Nicolas Careca. Melhor para a equipe da casa que domina com Zé Ricardo, meteu pela direita para David. Engata uma quarta, vai para cima, já ganhou na corrida no Matheus Pereira. Chegou ali de fundo, Matheus Pereira! Ele vem na recuperação, dá o combate por baixo em cima do David, ganhando escanteio a equipe de Tombos, Minas Gerais, Léo Toninho. Exatamente, mais uma vez, né? A disputa tá bacana aí do Matheus com o David. O David sempre tentando levar pela linha de fundo e o Matheus conseguindo se recuperar no último passe lá na linha de fundo. Mais uma vez escanteio, David pra bola. Guarda só aberto aí, Kozlinski levanta, David levantou na cabeça do Bingote, que toca, ela vai pra fora pela linha de fundo, tiro de meta para bater a equipe da casa. Você ligado no futebol da CBN Campinas, no YouTube também. youtube.com/CBN Campinas. Entre lá, curta e veja imagens da nossa transmissão. Nós estamos aqui no estúdio, estou ao centro com Gabi Castro na ponta direita, com Léo Toninho na ponta esquerda e o centroavante é o Eduardo Rodrigues, o Bolacho, o matador. E nós temos, e não aparece aqui agora, o nosso segundo matador, que é o centroavante, o nosso Marcão Guarizo. Bobeou, ele não perdoa, ele marca. 13 minutos e bola rolando. Placar de 1-0 para a equipe do Guarani, que vem dominando a bola pelo setor esquerdo com Matheus Pereira. Bate a bola, bate em cima do camisa 5, vai para fora. O Rodrigo chegou interceptando, é lateral que vai ser batido pelo próprio Matheus Pereira. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Guarani tenta na ponta esquerda, forte demais essa bola. Acompanha Giovanni Augusto, protege o zagueiro Ednei, que jogou em Campinas. Ednei jogou na ponte. A bola vai para fora, tiro de meta aqui. Felipe Garcia bate. Felipe Garcia com seu uniforme azul celeste. A equipe do Tombense inteiro de branco, com numeração vermelha no costado. O Guarani inteirinho de verde, com a numeração branca no costado. A arbitragem de Luiz Augusto Tisne, de Santa Catarina. É jovem esse árbitro, tem 33 anos, a idade de Léo Tonin. É natural de Criciúma, lá do interior, bonita cidade de Santa Catarina. E o goleiro do Guarani, o Maurício Kozlinski, joga de amarelo. Vai tentar pela ponta direita, Everton domina. Nossa, ele se atropela tudo. Ele mesmo atropelou a si próprio. Deixa eu ver se era o Everton ou o David. Foi o David, né? Foi um lance bizarro, hein, Léo Toninho? Ah, exatamente. Foi a pecinha, né? Talvez se uma bola fosse quadrada, ele poderia ter um domínio melhor, mas levantou toda a grama que tava ajeitadinha ali, viu, Roger? Você falou no começo que o gramado era meio duro e é verdade. Ele tem alguns pontos do gramado que é um gramado mais seco, né? Mais seco, isso. Gramado esquisitão, mas a aparência dele é boa. Domina no meio de campo, Zé Ricardo, lá vem o time da casa. Vira essa bola entregando para Igor Henrique, jogou também em Campinas. Ele faz o break, devolve essa bola de novo para Zé Ricardo, faz a triangulação, som, toda a bola para Ednei.
Rodinei. Já está no campo de ataque, equipe do Tombense. Bola enfiada no campo de ataque para Everton. Domina contra a marcação de 3 contrário. Solta essa bola para David. Tentou clarear, vem bem na roubada de bola. O camisa 7, Júlio César. Ele roubou, já soltou essa bola para Giovanni Augusto. De novo, caçado Giovanni Augusto. Pau nele, é o alvo principal da equipe mineira, Léo Torinho. Mas tá procurando o jogo, né? O camisa 10, ora na direita, ora na esquerda, ora no centro. É isso que se espera do 10 e capitão do time. Foi derrubado, sente ali o tornozelo esquerdo, né? Panturrilha esquerda. Jogo parado, primeiro tempo, já se levanta, dá aquela recondicionadinha, aquela batidinha ali com o pé no chão. Guarani vencendo no primeiro tempo, viu, Roger? Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. Em Muriaé, Minas Gerais, o placar CBN aos 15 minutos e 30 do primeiro tempo é este. 0. Guarani 1. Central da bola. Hoje pela manhã, Criciúma 3, CRB 0, Londrina 2, Brusque 1. Na audiência da CBN Campinas no YouTube, Marcelo Praimbu. Você ligado no Futebol Globo CBN, daqui a pouco anunciando para logo mais o Timão em campo, Inter e Corinthians, 7 da noite, com a rede CBN, você fica ligado nos 99.1, e aqui domina o time do Guarani, lado esquerdo do campo, Matheus Pereira com certa dificuldade. Eu percebo que quando você usa ali o freio de mão, quando vai precisar daquela escorregadinha, levanta uma placa de grama, é um gramado que não está bem fixo. Exatamente. Não, né? E isso é perigoso para a integridade física do atleta. E vem Bugrão, Bruno José, pela direita, levanta forte. Aí aquele levantamento que parece um chute. Será que tentou fazer o mesmo que fez no primeiro lance do jogo? Silas, agora o Bruno José pela direita, Léo Toninho? Ele não pegou com tanta qualidade, é uma qualidade que talvez o Bruno até tenha mais do que o Silas, mas igual um grande amigo Gabriel Castro, falava um chutamento, né? Foi o jeito que pegou, mandou pra frente. Só um adendo com relação ao gramado, a parte central até que tá bacaninha, mas aqui perto ao banco de reservas do técnico do Tombense já tem uma marca grande, né, de replantio de grama, e lá do outro lado, no canto oposto, lá na esquerda, no ataque, né, do Tombense, na defesa direita do Guarani, também tem algumas marcas. O gramado tá legal, mas no final do jogo que vai dar dor no joelho esse gramado, viu, Roger? Já me informa aqui o Bolachinha, quem vai transmitir Inter e Corinthians é ele, pro gol do Rádio do Brasil, Oscar Ulisses, vem aí na sequência, no FM 99.1 para Inter e Corinthians, e se manda na grande área, vem dominando, Vinícius Mingotti abre pela direita, David levantou na boca do gol, toca de cabeça, vai pra fora, Igor Henrique, à direita do gol de Maurício Kozlinski, tiro de meta, Léo Toninho. E acompanhou, mas deu liberdade, não só no cruzamento, mas um toque dentro da grande área. O Guarani talvez ele se perde ou vem se perdendo um pouco mais na recomposição, com liberdade na direita, para sorte do Guarani o cabeceio. Kozlinski acompanhou o tiro de meta, segurando aqueles segundos importantes, o Guarani vencendo no primeiro tempo. Gabriel Castro, eu quero ouvi-lo, placar de 1-0 para o Guarani, foi só aquele gol também no comecinho, hein, Gabi? Mas eu gosto da postura do Guarani, com algumas observações, então consegue fazer essa recomposição quando se defende ao 4-5-1, deixa só o Nicolas Careca lá na frente, os dois atacantes voltam para este meio campo, fica com 5 homens, por isso que o Guarani ele consegue fazer esse roubo de bola e já lança ao ataque. Precisa tomar cuidado com a saída de jogo, que o Derlan fez uma errada nos pés do jogador do Tombense, e cuidado também com o lado direito aqui de ataque do Tombense, lado esquerdo de defesa. Então Matheus Pereira e Derlan precisam ficar bem atentos, porque o Everton e o Davi atacam toda hora por ali. Guarani vai chegando à 9ª colocação, hein? Guarani sobe muito com 9 pontos. Ele vai chegando à 9ª colocação com essa vitória parcial, ultrapassa o Ituano. O Operário ultrapassa a própria Ponte Preta, que ontem perdeu por 1-0 para o Grêmio Novo Horizontino. Transmissão de Carlos Cabela aqui no FM 99.1. A CBN é líder de audiência, segundo o Ibope, nos últimos 90 dias. Só deu CBN no rádio de todo mundo. Everton costura toda a zaga do Guarani. Tenta passar pela ponta esquerda, mas não consegue. Abre de graça, sai arremesso lateral. Lucas Ramon acompanha, vai para a cobrança do arremesso lateral lá do outro lado. E o público não melhora, hein, Léo Torinho? Vamos realmente com o estádio vazio até o final. Praticamente vazio. Não sei se é realmente pela distância, não conheço a cidade, mas de qualquer forma, esperava pelo menos um público um pouquinho mais interessante, viu? Só detalhe, né, que foi confirmado, o jogo do Vasco diante do Guarani vai ser realmente lá em Manaus. Tinha aquela toda a incerteza se a CBF liberaria ou não. O Guarani que tá fazendo um replantio do seu gramado no estádio Brinco de Ouro da Princesa, tudo que indica que em junho já volte a jogar lá no Brinco, viu? Meu primeiro jogo pela CBN Campinas foi em Manaus, cara. Você não acredita? Mesmo? Foi. São Raimundo e Guarani, Série B no antigo Vivaldo Lima. Eu nunca tinha viajado de avião.
Valdenei falou, você vai fazer Guarani e São Raimundo lá. E nós vamos fazer junto com a CBN Manaus. Eu falei, o quê? Peraí que o Guarani vem. Pela ponta direita, Bruno José ajeitou, perna esquerda, bateu pro gol. Mascado fraquinho, Felipe Garcia fez a defesa. E aí foi eu. Com uma mala cheia de equipamentos. O microfone era um Electrovoz, aquele microfone que pesa 1 quilo e que você não põe pra cima a chavinha pra abrir, é pra baixo. É uma coisa de outro mundo. Jesus, apanhei com um delay de 3 segundos lá. Mas saiu o jogo, saiu e foi legal, conheci o Bumbódromo lá, e conheci o Rio Negro, conheci o Mercadão, conheci o teatro e foi demais. O que você vai conhecer na semana que vem, que você vai cobrir o Guarani lá em Manaus. Olha, que honra! Tudo bem. Honra, é isso mesmo. Manaus, tô indo, hein? Segura aí. Alô, Pio, agora se vira, hein, Pio? Se vira. 20 minutos de bola rolando. Alô, Matheus Vilaverde, aniversariante desse final de semana. Amanhã aniversário dele, faz idade nova. Tá acompanhando a gente, completando idade nova. Muito obrigado pelo carinho e que Deus te proteja e te abençoe sempre, sempre, sempre. Aqui falta pro Guarani bater no meio de campo. Vai Giovanni Augusto tomando distância dentro do grande círculo. Tá em pé ali o Benhur Moreira, hein? E deu um tapa ali no visual. Degradê, você viu, né? Ele tá com degradê no cabelo. Degradê, igual do Gabi. E esse topete pra parar desse jeito aí é muita química, hein? Laquezão a mil. Não, aí vou dizer pra você, hein? É no estilo Cassandra. Lembra da Cassandra? Araci Balabanian. É na base do laque, hein? Benhur. Tempo passa, a bola rola. A Rádio CBN Campinas marcando. Primeiro ataque do Guarani, Matheus Pereira pela ponta esquerda, levanta, tira da linha de Ney, afasta, coloca pra fora. Eu confirmo, 21-24, primeiro tempo. Em Muriaé, interior de Minas Gerais, o placar é esse. Tombense 0. Guarani 1. Marco Guarizo, central da bola. Daqui a pouco, 6h30 da tarde, segue a 7ª rodada com Sampaio Correia e Vila Nova. 8h30 da noite tem CSA e Operário. Futebol Globo CBN. Pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Entre lá no chat no YouTube, deixe sua mensagem, vamos registrar também pelo WhatsApp. 991869070, 991869070. O DDD é o 19. Vamos passar da metade do primeiro tempo, 22. Vamos nos encaminhando para 23 já. Aqui, Giovanni Augusto pela ponta esquerda faz a virada de jogo. Pega do outro lado. Por lá tem a presença do Lucas Ramon. Lucas Ramon trouxe essa bola curtinho, abrindo para Silas, vai chutar daí, chutou, bateu pro gol. Felipe Garcia fez a defesa. Mais uma boa intervenção do goleirão da equipe da casa que fez a defesa sem dar rebote. Guarani que no primeiro tempo ataca a esquerda do seu rádio, como se atacasse no brinco à esquerda do tobogã, ou seja, para o portão de entrada do seu estádio. Estádio que recebeu o Derby 203 na última rodada. 0-0. Faltou um golzinho, né? É um jogo que ninguém quis perder, né? Um golzinho. Um jogo covardão, né? Ninguém quis se expor muito. Guarani no comecinho, mas depois se retraiu. E foi um jogão de compadre o Derby 203, porque ninguém quis perder. Roger, pois não. Falando em compadre aqui, deixa eu mandar um abraço pra galera do WhatsApp. Um grande abraço. A primeira, Francisco Tonil, rei do torresmo, já tá com aquela Antártica maravilhosa, geladinha. Mandando um abraço pro José Osório Carneiro aqui de Campinas. Um abraço também aqui para o Marcelão do Coco, falou que vai ser 3-1 pro Guarani, pediu para mandar um abraço pra Leide, pro Cauã e também pro Guilherme, todos do São Fernando, um grande abraço. E o Marção, sempre na área, falou, melhor que isso não tem, Guarani ganhando e a Ponte perdeu, bom demais, sou Márcio de Valinhos, um grande abraço a todo mundo. Márcio de Valinhos, o melhor estilo mineiro, né, como é a equipe do Tombense, só faltou o quê? Alô, seu Francisco, deixa preparado o torresmo, depois do jogo passaremos por aí, 23 minutos e 31, 1-0 para o Guarani, mais que descarrega para o contra-ataque, o time do Tombense. Zé Ricardo meteu pela ponta esquerda, Keké lá do outro lado, Keké tentou, mas não passou da marcação do Lucas Ramon. De cabeça ele ajeita a bola à frente para a presença do Bruno José, deixou de lado essa bola para a presença do Madison, perde a bola no primeiro momento, depois na sequência vem Mingote fazendo a proteção, entregando a bola para Everton, setor de meio de campo, dá o primeiro combate, o segundo Giovanni Augusto não consegue, Everton passa, entrega essa bola do comando para Vinícius Mingote, tá na área, lá vem o Tombense, olha o Carcará vem pro campo de ataque, Everton domina, de frente pro gol, ameaçou, bateu de perna canhota, fraquinho, boa defesa do Maurício Kozlinski, Léo Toninho. É pra sorte ali do Guarani, né? Veio trabalhando a equipe do Tombense, a bola acabou sobrando ali pro camisa número 11, ele ameaçou uma vez, a zaga foi esperta, não abriu, na hora que ele ameaçou pela segunda oportunidade, bateu um tantinho mascado, olha o Guarani. Vem Guarani.
Vem o Tombense, Guarani se perdendo, né? Errando a saída de bola e quase se aproveitando o time do Tombense. Quando o jogo é meio mornão assim, Gabi Castro, tem que ficar ligado, hein? Dedão na tomada, porque uma saída errada o time vai e aproveita, né? E os jogadores já perceberam, né? O Guarani é melhor que o Tombense. Tecnicamente está melhor posicionado em campo. Só que não pode dar bobeira como deu agora, né? Então acho que o erro do Guarani está sendo a saída de bola, mais uma vez. Precisa tomar muito cuidado. Faz o feijão com arroz, faz o simples e já lança o quanto antes. O Silas, os atacantes, Giovanni Augusto, para dar mais qualidade. O Guarani tiver um pouquinho mais de tranquilidade na frente, marca esse segundo gol e deixa a partida ainda mais tranquila. Domina pelo setor direito, volantão Silas, recolhe a jogada, abre para Ronaldo Alves, camisa 22 aqui atrás. Começa pela equipe do Guarani. Triangula a jogada para a presença do Derlan. Derlan entrando agora no jogo, no lugar do João Victor. João Victor machucado, não tá no jogo. Devolve a bola mais uma vez para Ronaldo Alves. Aciona pela direita Lucas Ramon. Troca passes o time de Benhur Moreira no campo defensivo. Vence pelo placar de 1-0. Já o giro porque o Guarani tenta o lançamento forte. Ednei corta de cabeça, mete para fora. Foi o David quem tocou de cabeça o lateral direito. A bola foi para fora. Arremesso lateral na ponta esquerda para a equipe campeã brasileira de 78 bater. Tempo passa, a bola rola. A CBN Campinas marca. Também no aplicativo exclusivo da CBN Campinas, baixa aí, app CBN Campinas, um super aplicativo com som digital para você ouvir em todo o planeta. No portal cbncampinas.com.br nós estamos também no seu desktop transmitindo para você. Vem Bugrão, setor direito, bate pro gol, cruzada essa bola, cruza toda a extensão da grande área e sai aqui do outro lado, Léo Tonin. Exatamente, chegou o Guarani mais uma vez, as armas realmente vencendo ali no canto direito. Primeira chegada do Lucas Ramon, cruzou, mas cruzou com uma certa força. O Nicolás Careca aparecia no primeiro pau, até pediu, fez aquela menção de um pouquinho mais fraco, joga pra mim. Cruzou, o Guarani já tem a posse de bola. Confirmando 26,5 em Muriaé, estádio Soares de Azevedo, Minas Gerais, o placar é esse. Tombense. 0 para o Carcará. Guarani. 1 para o Bugre. Central da bola. Amanhã pela Série B tem Náutico e Cruzeiro, Vasco e Bahia. Alô, torcedor, eu mudei, eu gostei. Venha para o futebol que pega bem. Líder de audiência em Campinas, o Ibope marca só da CBN na transmissão. Aqui vem o time do Tombense. Igor Henrique tenta ligar para o campo de ataque com Vinícius Mingotti. A zaga do Bugre cortou e agora vira uma boa opção de contragolpe para Bruno José. Abre a bola, setor direito do campo. Saculejou Lucas Ramon. Devolveu, mas devolve mal. Vai nela o goleiro, faz a proteção, fica com ela Felipe Garcia. 27, Gabriel Castro. O time do Guarani tá precisando dar mais um chute pra cima desse goleiro. Ele começou fazendo tantas defesas e agora já deu uma esfriadinha, né? O Guarani controla a partida, ele tem mais qualidade, mas ele precisa dar tranquilidade no ataque. Então o Lucas Ramon chegou pela primeira vez até a linha de fundo, fez um cruzamento muito forte. Tava livre de marcação, poderia ter levantado a cabeça e ver o posicionamento do Nicolás Careca, que ainda tá muito fora da partida. O Guarani explorando muito as laterais, mas neste momento de cruzamento ainda precisa acertar. São 7 chutes a gol do Guarani, 4 chutes a gol da equipe do Tombense, 55% de posse da bola para a equipe do Tombense, 45% de posse da bola para a equipe do Guarani, 4 escanteios no jogo, 2 escanteios para cada lado. Estatísticas do futebol, CBN Campinas. CBN Campinas, aqui tem jogo. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Acesse ciatletica.com.br. 28, placar de 1-0, vence o Guarani. Tem falta o time da casa para bater o Leotonin. Tem falta, foi derrubada ali pelo Matheus Pereira, ali no canto esquerdo. O jogador do Tombense já se levanta. Foi o David, mais uma vez, hein? Disputa boa, mas falta ainda ali no canto direito. Se prepara, ele mesmo, camisa número 2, pra bola. Guarani vencendo no primeiro tempo. David pro levantamento, atenção, Maurício Kozlinski, abre o guarda-sol aí, garoto. A sombra já baixa um pouco agora, a temperatura dá mais friadinha lá na cidade de Muriaé. Levantamento ocorre no segundo pau, a zaga não tira, voltou pra bater pro gol, Igor Henrique, ela sobra com o goleiro. Há uma reclamação de um possível empurrão no jogador do Tombense. Jogo tá parado, ele tá caído, está telado no chão. Vamos ver se o árbitro vai usar o recurso do VAR. Hoje com Rodrigo Alonso Ferreira, também de Santa Catarina. E aí, Léo Tonin? Na verdade, foi ali o camisa 19, né, do Guarani, o Lucas Ramon. Ele acabou levantando um pouco o pé, mas pra mim nem falta foi isso, porque o jogador do Guarani, ele baixou um pouco ali a cabeça.
E aí acabou que o pé, mais que foi realmente um pé talvez um pouco imprudente naquele momento, mas dá a impressão que o jogador ele acabou abaixando um pouquinho a cabeça e não marcaria o pênalti. Enquanto o lance está sendo revisado, enquanto o jogador da equipe do Tombense está caído, só um adendo com relação ao João Vitor, né, zagueirão do Guarani, ele acabou sofrendo uma lesão de grau 2 no bíceps femoral direito, por isso ele não fica à disposição hoje. E o Eduardo Persson, que sofreu uma contusão no tornozelo direito, também esses dois jogadores foram veitados pelo departamento médico. Dentre os 4 são esses 2 jogadores também aí que não jogam a partida de hoje, lembrando, jogaram contra a equipe da Ponte no Brinco. Daqui a pouco a marca de 30 minutos, vai se levantando o Igor Henrique, está sendo atendido, o árbitro da partida vai dar bola para a equipe do Tombense. Me parece que há um sangramento na cabeça do Igor Henrique. Os atletas ficam discutindo, Gabriel Castro, sobre a cobrança, o lance do pênalti. É porque a pressão dos jogadores é pela cobrança do pênalti. Eles já estão com a bola embaixo do braço, já tentando posicionar na marca do pênalti. Os jogadores do Guarani, olha, a turma deixa disso saindo. Foi imprudente, né, o lateral direito do Guarani. Luiz Augusto Tisni, Santa Catarina, chamado para o VAR. Ele levantou o pé na cabeça do Igor Henrique e por isso que eu acho que o pênalti vai ser marcado. Levanta demais o pé, o 19, Lucas Ramon atinge o Igor Henrique, que está sendo atendido até nesse momento. Jogo com muito tempo de paralisação. O árbitro não quer nenhum atleta perto da cabine do VAR. Será que ele vai dar o pênalti? Será que vai ter pênalti? O VAR vai dar pênalti para o Tombense. Vamos aguardar. Tempo passa, a bola rola, a CBN marca. Quase 31 de bola rolando o primeiro tempo. Em Muriaé, o placar é esse. Tombense 0, Guarani 1, central da bola. Começando agora pela Série A do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Bragantino, Ceará e Flamengo. Futebol, vamos CBN. Aguardando a definição do árbitro Luiz Augusto Silveira Tisni. Está conversando com o Rodrigo D'Alonso Ferreira, ambos catarinenses. Pra mim nada. Vamos ver se ele vai dar o pênalti. Faz o sinal e marca o pênalti. Ele faz uma sinalização que parece ser de pênalti. Vamos ver. Ele apontou com a mão direita e vai dar cartão para o Lucas Ramon, pênalti. Pênalti para o Tombense, Léo Toni. Exatamente, o Lucas Ramon realmente foi imprudente. A minha visão foi que o jogador já tinha abaixado um pouquinho a cabeça. Por mais que ele foi imprudente, mas talvez, será que não foi por isso que teve o choque? Claro que foi prudente, realmente não deveria ter sido ou ter feito esse tipo de movimento dentro da pequena área, efetivamente, né? Mas como o próprio Gabi já falou, na hora do lance, os jogadores do Tombense já colocaram a bola debaixo do braço, já falou, vai ter no mínimo uma revisãozinha. Pênalti anotado, Kozlinski ali, quem sabe, pode defender o pênalti e manter o 1-0 pro Guarani no primeiro tempo. Vamos ver quem vai bater o pênalti para a equipe do Tombense. Aí, Gabi Castro, o VAR chamou o árbitro e apontou o pênalti para a equipe do Tombense. Decisão equivocada, né, do Lucas Ramon, e aí faltou um pouquinho de experiência, às vezes até tempo de jogo, né, do lateral direito, que eu tô muito pouco nessa temporada, e bola disputada na área, teria que ter disputado de cabeça com o Igor Henrique, estava distante do camisa 10, por isso que ele acabou indo com o pé e acertou o rosto do jogador do Tombense, o pênalti marcado. Vai que quer para a cobrança. Jogadores do Guarani catimbam ali em cima da marca da Cal. Pode empatar o jogo a equipe do Carcará. Placar de 32 minutos. Guarani abriu o marcador com menos de 1 minuto de jogo. Agora pode sofrer o gol de empate na cobrança de pênalti. Keké vai para a cobrança. Kozlinski saltitando em cima do gol. É o gol da direita. Luiz Augusto Tisni vai autorizar a batida de Santa Catarina. Vai partir Keké de perna direita contra Maurício Kozlinski. Bateu, é gol! Gol! Do Tombense! Tombense! Que camisa 7, habilidade, perna direita, no canto direito de Kozlinski, que voa para o canto esquerdo, não sai na foto, e ela vai morrer no fundo do gol do Bugre. Que camisa 7, empata o jogo cobrando o pênalti. Que não perdoa, ele não perdoa, ele marca o gol do Carcará. Agora em Muriaé, no Soares de Azevedo, o placar CBN mostra Tombense 1, Guarani também 1, o que vale é o detalhe, com
Conta aí, Léo Toninho. E vai buscar a bola no fundo das redes o goleirão Maurício Kozlinski. Bateu muito bem o que é. Goleiro para um lado, bola para o outro. Maurício ainda esperou até o final, fez ali um movimento aí em cima da linha, mas bateu bem realmente, camisa número 7, empatando o jogo. Bola no canto direito, goleiro no canto esquerdo. Empate na cidade de Muriaé. Empatou o jogo Tombense 1, Guarani também 1. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. 34 minutos de bola rolando o Guarani, com uma campanha de 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. 4 gols marcados agora com esse e 6 gols sofridos com esse gol de pênalti do camisa número 7, Keké. Daqui a pouco eu falo também a campanha da equipe do Muriaé, ou melhor, do Tombense, porque tinha um lance no meio de campo, não, só uma falta já foi batida pela equipe da casa. A campanha dos caras, deixa eu ver aqui onde é que tá, 5 empates e 1 derrota. Os caras não venceram ainda na competição. 6 gols marcados, 8 gols sofridos em 6 partidas. Não venceu, mas até a última rodada, veja você, eram 4 empates, o rei do empate, a equipe de Minas Gerais. Aí perdeu a última rodada para o Sport. E é sempre assim, se você tem muitos empates e 1 vitória, você está invicto há muito tempo. Se você tem muitos empates e 1 derrota, você não vence há muito tempo. Esse é um paradoxo que nem Gabi Castro, com toda a sua teoria futebolística, consegue decifrar. Tempo passa, a bola rola, a CBN marca. Ainda hoje, 7 da noite, tem Internacional de Porto Alegre, Corinthians com Oscar Ulisses e toda a equipe CBN. Hoje tem mais futebol nos 99.1. Em Muriaé, o placar é esse. Tombense. Com 35 do primeiro tempo, Tombense 1. Guarani também 1. Central da bola. Série A em andamento, 5 minutos no Allianz Parque. Palmeiras já teve um gol anulado pelo VAR, 0-0 com o Bragantino. Flamengo e Ceará, Ceará e Flamengo também 0-0. Líder de audiência no Ibope em Campinas, Gabriel Castro comenta. E o jogo tá empatadinho, o jogo lá em Minas Gerais. Você vê como são as coisas, né? O Guarani era melhor que a equipe do Tombense. A gente falava da falta de tranquilidade para poder ampliar o marcador. E aí, em uma bobeira do Lucas Ramon, que subiu muito a chuteira no rosto do jogador, pênalti marcado, o Tombense empata. Se colocar a bola no chão, se tiver tranquilidade, construindo as jogadas da maneira que está, invertendo o jogo, indo para o lado direito, onde o Bruno José está fazendo uma boa partida, com o Silas sendo protagonista, Giovanni Augusto aparecendo ainda mais, para poder conseguir servir o Nicolas Careca, o Guarani tem mais possibilidade de conseguir fazer este segundo gol. Igor Henrique caído no campo defensivo, falta para a equipe da casa bater. Roger, o capitão, vai para a cobrança, tá em pé o Bruno Pivetti. O Bruno Pivetti é novinho, hein? Ele realmente é um pivetinho no futebol brasileiro. Só um detalhe, ô Roger. E tem um cabelo que é um estagiário do cabelo de Léo Toninho. Com as suas devidas proporções. Olha o time do Tombense. Pela direita, David levanta a zaga do Bugre, mete pra fora. Escanteio pro Tombense que vai chegando. Esse David é atrevido, esse lateral direito, hein, Léo Toninho? Tá indo bastante, né? E desta vez ali o Matheus Pereira não conseguiu chegar na bola. Teve ali um cruzamento, todo, praticamente quase a extensão da grande área, o desvio do Ronaldo Alves no meio do caminho. Escanteio, canto esquerdo dessa equipe do Tombense. Tá motivadinho, tá aí em busca do segundo gol, viu, Roger? Auro Maurício Kozlinski abre o guarda-sol aí, Manuel vai para a cobrança, camisa meia dúzia, perna esquerda parte, levanta a bola fechada, tira dali, afastou Derlan, tirou o perigo dali, pois não, seu detalhe, você a dizer, Léo Toninho? Um detalhe até com relação aí o Bruno Pivetti, né, tem 38 anos e ele volta para a equipe do Tombense, né, depois que ele foi campeão do interior e também da Recopa Mineira em 2021, naquela situação, 14 jogos, 6 vitórias, 6 empates, teve aí 57% de aproveitamento, substituiu o Emerson Maria, técnico experiente, em 16 jogos conseguiu apenas 2 vitórias, 32% de aproveitamento. 37-58, quase 38, domina aqui no meio de campo, Vinícius Mingotti, parte, engata uma quarta, coloca para Everton, que é o ponta direita da equipe do Tombense, ele faz o recolhimento de bola, os caras querem um gol da virada, ainda no primeiro tempo, bola colocada atrás para o camisa 8, Zé Ricardo, faz o toque do outro lado, a zaga do Guarani, tira parcialmente, ela cai com o Manuel, vai insistir lá pelo outro lado, derruba o jogador do Guarani, Lucas Ramon no solo, é falta para o Bugre bater, e naquele lado onde está caindo o Lucas Ramon também tem uma fase careca do campo, e agora quando dá um close, Gabi Castro, dá para ver que realmente o gramado, ele tem muitas ondulações, parece uma solenoide. Não é dos melhores, né? Você vê uma falha do lado esquerdo,
de ataque do Tombense. Aqui do lado esquerdo de ataque do Guarani também tem falha. Atenção para o sistema defensivo e para os atacantes também. youtube.com/CBN Campinas, entre lá, assista e ouça a nossa transmissão. Bruno José domina, sai da grande área, ponta direita, lá vem Bugrão, atacando pela esquerda, ele coloca a bola na grande área, tentou Silas aparecer de ladrão, tirou a zaga, Rodrigo afastou o rebote, vai voltar para a equipe da casa, vai fazer um toque forte para Keké, setor direito do campo, ultrapassa ali no meio de campo e bate para contra-golpe, agora o time do Tombense, vai levantar, Keké levantou, bateu nas costas do Matheus Pereira e vai para fora, o Matheus Pereira chegou fechando, é lateral na ponta direita para o Carcará bater. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 39 minutos, já tem centrado a bola com o Marco Guarizo e toda a equipe de esportes da CBN Campinas. Bola aqui no meio de campo para Zé Ricardo, vira o jogo entregando para Manuel. Manuel vai encostar essa bola curtinha para Everton. Everton devolve com o Manuel. Agora eles inverteram, né? O Keké tá na direita, o Everton tá na ponta esquerda. Faz a troca o Bruno Pivete. E a bola lançada na boca do gol. Vinícius Bingotti sai nela. Maurício Kozlinski vai corajosamente nos pés do camisa 9. E faz a defesa, Léo Tony. E olha que bom lançamento ali no canto esquerdo. Cortou ali a marcação do Guarani. Procurava o camisa número 9 ali, o Vinícius Bingotti. Ali o goleirão Bugrino. Atento, ágil, foi rápido ali pra bola. Deu aquela abafada, ficou com ela. Mas se ele consegue, o camisa 9 do Tombense, dar aquela tiradinha no goleiro, não sei não, seria o segundo gol, viu, Pra galera de Americana, pra galera da região Série B do Campeonato Paulista, estádio Décio Vita. Vou dar uma de plantão aqui, hein? Rio Branco tá vencendo o Amparo por 2-0. Tigrão tá chegando a 7 pontos. Vitor Hugo, se fizer mais um, pede gol no Fantástico. E a Luzinha subiu, hein? Pega fogo. E a Luzinha subiu pra Série A1 do campeonato. Agora, por favor, chame de Lusa, tá? Nós exigimos respeito. E o Rio Branco está na segunda colocação agora do grupo 4, que é o grupo mais regionalizado da Série B, que é equivalente à 4ª divisão do futebol paulista. Arrisca de longe o Guarani no meio da rua. Ela passou à esquerda no gol do Felipe Garcia sem nenhum perigo. Quem arriscou foi o Silas. Ela foi direto pra fora, tiro de meta já batido pelo goleiro. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca 41. Em Muriaé, o placar é esse. Tombense 1, Guarani também 1. Central da bola. Série A, William Arão abre o placar lá no Castelão. Ceará 0, Flamengo 1, Bragantino e Palmeiras, Palmeiras e Bragantino no Allianz Parque 0-0. Já que você falou do Rio Branco, Roger, daqui a pouco às 7 da noite, no Alfredo de Castilho, o primeiro jogo da final da Série A3 entre Noroeste e Comercial. Que clássico, cara. Noroeste Comercial no Alfredo de Castilho. Saudades de fazer futebol no Alfredo de Castilho. Que essas equipes voltem e voltem logo, né? Como voltou aí da 3-2 também a equipe do Comercial e teve o Botafogo fazendo uma postagem no seu Twitter. Olha, parabéns aí ao Comercial. Quem sabe nos encontraremos em breve na primeira divisão do futebol paulista. Isso é muito legal. E tem falta aqui na ponta direita. É falta para a equipe do Tombense bater. Mas o jogador malandrinho que quer, hein? Chegou ali no Júlio César, deu uma paulistinha na mão, né? Inventei a nova modalidade agora, uma paulistinha na mão do Júlio César, que tá caído atendimento para ele. Nesses lances aí, o VAR pode aparecer ou não? Não, né? Só se for considerado como agressão para expulsar o jogador do Tombense, mas não foi o caso. Foi apenas ali um entreveiro, né? Uma pequena confusão entre o atacante Bugrino, que queria impedir a cobrança de falta rápida. O Keké tentou chegar ali e por isso o atendimento ao atacante Bugrino. E o jogo, Gabi? Aproveita que está com o microfone em punho e fora dessa partida 1-1. Tombense melhorou depois do gol. Fez aos 33 minutos, depois se empolgou, teve uma oportunidade com o Mingote saindo ali nas costas do Ronaldo Alves, o que não tinha acontecido até então, e segue muito forte pelo lado direito, com o David, que é o lateral, chegando sempre à linha de fundo, e agora caindo o Keké aqui pelo lado direito e o Everton pelo lado esquerdo. Então não é um bom momento nesse final de primeiro tempo para o Guarani. Falta para a equipe do Tombense bater. Manuel vai para a cobrança, apesar de ser o ponta canhota, tá aqui na ponta direita para fazer a cobrança. Tá fora do campo ainda o Júlio César, hein? Partiu, levantou, a bola foi desviada por 2 jogadores, um do Guarani e um dos caras. O Ednei foi quem subiu por último para a equipe do Tombense, ficou nas mãos do goleiro Maurício, já serve Nicolas Careca. Gente, o Nicolas Careca tá em campo, hein?
É isso. O Nicolas tá em campo. Não consegue jogar, né? Impressionante. Tá indo pra 12 jogos e meio e não tem um gol, cara. Nenhum gol. Como é que eu vou falar bem dele assim lá em Americana, hein, Gabriel? Ele tá completamente fora, né? Eu falei durante a transmissão, precisava entrar no jogo, né? Precisava ser acionado. E como a bola não chega, ele tenta buscar essa bola. E aí ele não tem velocidade. Aí a equipe do Tombense com 2 atletas faz o roubo de bola. Tá fora o Nicolas Careca da partida mesmo. Meu Deus, completamente. Dificilmente voltará pro segundo tempo. Se tiver uma certa visão Benhur aí, vai colocar outros jogadores lá na frente para movimentar mais a equipe do Guarani, que ataca pelo setor esquerdo, bola tocada para a camisa 7. Júlio César escapa da marcação, saiu da marcação do David, levantou na boca do gol, o goleiro vai nela e faz a defesa no primeiro pau. Se ele não vai, hein? Tava fechando por lá o Bruno José. E também o Nicolas Careca com seu 1,88 m, Léo Toninho. Escapou muito bem aqui no canto esquerdo, né? Saiu do buraco, saiu do jogador da equipe do Tombense, chegou quase na linha de fundo, fez o cruzamento, deu a impressão que teve lá um desvio, facilitou um pouco a vida ali do Felipe Garcia. Foi atento, estava atento ali no lance, mas uma boa chegada, o Júlio César também um pouquinho sumido no jogo. Na sequência, que é lançado o Derlan, roubou, já abriu pela ponta direita, Bruno José pega a bola, inverte para Giovanni Augusto, outro que deve futebol no Guarani, desce pela ponta esquerda, vai Giovanni, capricha, é o camisa 10 do Bugre, é o grande maestro, pelo menos deveria ser. Mas toca a bola para Silas, Silas faz a inversão de jogo lá do outro lado, Silas, meu amigo. Essa bola de Muriaé foi para Tombos, direto para fora, lateral para a equipe da casa bater. Vamos a 49, estamos com 45 e o tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. Em Muriaé, Soares de Azevedo, o nome do estádio, o placar é esse. Tombense 1, Guarani também 1. Central da bola. Segue lá no Castelão, 1 para o Flamengo, 0 para o Ceará. Allianz Parque, Palmeiras 0, Bragantino também 0. Na audiência da CBN Campinas pelo YouTube, Micael Almeida e Oswaldo Dalmédico. Futebol Globo CBN. Falta no campo defensivo para a equipe do Guarani. Vai para a cobrança, o Bugrão já bate por ali o zagueirão. Derlan já levanta para o campo de ataque, dá de graça essa bola para Rodrigo, que mete o lançamento à frente para Vinícius Mingotti, vai nela o goleiro, pega, solta, pega Maurício Kozlinski. Que sustinho, hein, Léo Toninho? E ele fez o movimento, quase uma manchete, deu a impressão que a bola vinha saindo ali da mão do goleirão da equipe do Guarani, mas mais uma vez ali o Mingotti, né, correu nas costas do Ronaldo Alves. O Ronaldo ficou um pouquinho no lance, uma bola ali no canto esquerdo, goleirão atento, mais uma vez chegou e ficou com ela. Estamos agora com 26 graus em Muriaé. Deu mais friada na temperatura e no jogo também, Gabriel. São mais 2 minutos e meio de bola rolando ainda. Será que teremos algo a acrescentar nesse primeiro tempo? Também, né? Eu acho que depois do gol da equipe do Tombense foi mais pra cima. O Guarani não conseguiu mais ficar com a posse de bola. O final do jogo, os espaços estão aparecendo no sistema defensivo do Guarani e o Tombense vai aproveitando. David passa de 2 contrários. Matheus Pereira vem pra tirar. Tira, mas se atrapalha. Segue escanteio de graça. Escanteio para o Tombense, cara. Com 47 minutos, haja coração no final do primeiro tempo, Léo Toninho. E ele pediu ali uma falta, né? O Matheus Pereira, ele foi bravo ali com o árbitro, o assistente, o Elton Nunes, falou, cadê a falta? Foi falta, mas o árbitro apenas marcou ali escanteio. Mais uma vez, camisa 2, David se prepara para a cobrança. Kozlinski já deu aquela guspidela na luva, já deu uma esfregada na mão na outra. Parte, levanta na cobrança do escanteio, Tombense passa por todo mundo. O Igor Henrique vai atrás, ex-Ponte Preta. Ele vai dominar a bola. Experiente já olha para a área, levanta, sobe de cabeça, Ronaldo Alves. No primeiro pau, tirou dali. Quero ver esse contragolpe, Guarani. Quero ver o contragolpe. Júlio César pega a bola, tocou essa bola muito mal pro Bruno José. Tem que caprichar mais, hein, Léo Toninho? Exatamente. Tinha até uma liberdade, não só o Júlio César, como corria muito bem o Bruno José. Talvez uma enfiada na diagonal. Ele tentou uma jogada no canto esquerdo. O Bruno já olhou e falou, eu nunca vou chegar nessa bola. Perdeu uma grande oportunidade o Guarani, viu, Roger? Perde uma chance de ouro, Guarani no contragolpe, 47,50 de bola rolando. Você ligado no futebol líder da audiência, o Ibope marca nos últimos 90 dias. Só deu CBN Campinas no rádio. Muito obrigado para você que está ligado no FM 99.1. Você pode mandar o seu WhatsApp e participar da nossa jornada esportiva, com áudios, inclusive, se quiser, fique à vontade. 991869070. 991869070. Posse da bola vai
Marcando nesse momento 53% para a equipe do Tombense e 47% para a equipe do Guarani. Muito equilíbrio em termos de posse de bola. São 8 chutes dados pelo Guarani, 6 para a equipe da casa. Lateral na ponta esquerda favorecendo a equipe do Carcará. Vai para a cobrança. Manuel, camisa meia dúzia. Já bate correndo a bola para Everton. Voltou com o Manuel. Jogador do Guarani na sequência para o solo. O árbitro não deu a falta. Deixa o jogo rolar porque Nicolas Careca pega a bola. Agora sim foi empurrado. Falta nele. 48-41. Keké fez a falta para cima dele, ou não? É o Rodrigo, né? Camisa 5, Rodrigo. Os dois se parecem muito, tem um topetinho estiloso, mas que não chega perto do topete do Benhur Moreira, que é um topete inabalável. Tá caído do outro lado o jogador do Guarani, naquele lance anterior, que é o Silas. O árbitro tá até confirmando ali se tá tudo bem com ele. Talvez tenhamos até mais acréscimos, né, Toninho? Ele ficou no chão, né? Deu a impressão que na hora que ele caiu, parece que o pé ficou preso. Não sei ao certo se é o joelho, se é o tornozelo, mas já vai se levantando, dando aquela mancadinha final de primeiro tempo. E o árbitro não vai acrescer mais nada. Vai terminar o jogo. Apita o árbitro. O catarinense Luiz Augusto Tisney mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. Tombense. Guarani. Também Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Marco Guarizo. 4 horas e 50 minutos, intervalo de jogo, 1 para o Guarani, 1 para o Tombense, gol relâmpago do Bugre, o Tombense empatou de pênalti nesse momento no Allianz Parque. Rony Rústico de cabeça, após cobrança de escanteio, vai olhar se o passe para o Scarpa estava impedido ou não, mas o Rony guardou lá dentro por enquanto, até que o VAR confirme. 1 para o Palmeiras, 0 para o Bragantino. Os jogadores vão sair sem falar, né, Léo Toninho? É complicada a vida do repórter de rádio no intervalo, né? O seu destaque do Bugre e também do Tombense, Léo. Exatamente, a gente até tá na expectativa se vai ter entrevista coletiva, né? O Carlão tá lá, muitas das vezes não sei se tem todo aquele aparelhado, né? Tem toda aquela conexão com a internet, mas de qualquer forma o Guarani com o resultado chegava na 7ª colocação, mas agora não vem subindo nada. Na verdade sobe uma posição, né? 16º colocado com 7 pontos, muito baixo, né? 7 pontos em 7 jogos. Só um detalhe com relação ao Lucas Ramon, fez o pênalti, fez a sua estreia no time titular. Ele que substitui o Diogo Matheus, que, né, teve lá um problema muscular, por isso ele fica fora. Primeiro jogo como titular, entrou na partida diante do Grêmio alguns minutos finais. Ele que veio do Novo Horizontino, tem 28 anos, só uma correção. Diogo Matheus recebeu o 3º amarelo, por isso que ele não tá na partida de hoje. Mas Guarani e Tombense já desceram pro vestiário. Vamos ver aí pro segundo tempo se o Guarani consegue pelo menos um golzinho, uma vitória para subir algumas posições na classificação. Ficou lá embaixo de novo, né? Levando o gol de empate. Continua toda a polêmica no Allianz Parque. E aí, tava impedido, não tava? Por enquanto o jogo não foi reiniciado ainda não. Até que se prove o contrário, ainda tá 0-0 Palmeiras e Bragantino. E o detalhe, né, que o pessoal tava atento, o pessoal que acompanha futebol mandou mensagem aqui. O Felipe, goleiro da equipe do Tombense, ele foi chamado de mão de alface quando jogava no Santos. No Santos, naquele vídeo polêmico com o Madison, né? Quem mais que tinha de jogador naquele vídeo? Eu lembro do Madison, que tinha falava tomado da ração do cachorro, não foi essa? Isso, essa mesmo. É esse o goleiro Felipe, ex-Santos, atual goleiro do Tombense. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem craque do jogo, comentário do jogo, e você continua participando também, mandando sua mensagem para cá pelo 19 991869070 ou pelo YouTube da CBN Campinas. Vamos trazer todos os detalhes para você. Lá tá chegando aqui o Marcos Leandro de Muriaé. Opa, tá acompanhando a gente em Muriaé. Valeu, Marcos Leandro. Obrigado pela audiência aqui na CBN Campinas, está no local do jogo acompanhando a nossa transmissão. Daqui a pouco, então, tudo desse primeiro tempo de até aqui. Tombense 1, Guarani também 1. Futebol CBN, aqui tem jogo e o gol do Palmeiras foi anulado, viu? Vamos pro intervalo. Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o Laboratório Sabin, www.sabin.com.br.
Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19 3794 1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. A Companhia Atlética conta com o programa de resultados voltado para o seu objetivo com o apoio dos melhores profissionais. São 2 endereços: Companhia Atlética Galeria Shopping e Companhia Atlética Clube Cultura para sócios e não sócios. Mês das Mães Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. O Laboratório Sabin tem mais de 30 anos de história com excelência e qualidade. Oferecemos mais de 6.000 exames com atendimento na sua casa, no trabalho ou em uma das unidades em Campinas. O Sabin atende diversos convênios: Unimed, Veracruz, Bradesco, Sul América, Amil, Cassi, entre outros. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. Visite www.sabin.com.br. Central da Bola. Tombense, Guarani. Marco Guarizo. São 5 minutos de intervalo no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. Tombense e Guarani vão empatando por 1-1. E agora aqui na CBN Campinas, para este primeiro tempo, Gabi Castro elege o craque do jogo. Oferecimento Garden Pisos, pisos laminados e vinílicos. Gabi Castro, aquele primeiro tempo que se encaminhava para você eleger um craque do Guarani porque estava ganhando o jogo, aí de repente acaba acontecendo um pênalti e agora você tem os dois lados para escolher, já que o jogo está empatado. E aí a partida muda, né, Guarizo? Foi exatamente isso. Quando estava 1-0, você tinha o Silas, que estava conseguindo recompor este meio-campo, fazer alguns roubos de bola importantes, teve 3 finalizações, então foi um dos protagonistas deste primeiro tempo. Só que a partir dos 25 minutos, caiu o Guarani. Então aquela oscilação que a gente acompanha durante muito tempo no Campeonato Paulista, em muitos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, a gente viu de novo. O Tombense começou a gostar do jogo. Eu falei que os espaços estão começando a aparecer. Tombense explorando muito o lado direito de ataque, então o lado esquerdo com o Matheus Pereira e com o Derlan tendo muito trabalho, e por esse motivo, por o Guarani ser melhor tecnicamente e não conseguir transpor isso para o resultado, já que tá um empate, eu vou dar o meu craque do primeiro tempo para o Tombense, porque na base da vontade, da garra, atrás do marcador, sem vencer a 10 jogos, foi pra cima e depois numa bobeira do Lucas Ramon cometendo o pênalti, chegou ao gol de empate. Então, do lado do Guarani, uma menção honrosa pro Silas, acho que fez um bom primeiro tempo, mas no Tombense eu gostei do Everton e do Keké. Quando eles caíram pelo lado direito foram muito acionados, mas eu vou dar pro David, pro camisa 2, lateral direito, que cumpriu a sua tarefa defensivamente, não deixando muito espaço, principalmente pro Júlio César, que tá caindo por ali, então fez mais uma partida apagada nesta primeira etapa e conseguiu fazer bons cruzamentos e foi acionado e fez as tabelas com os atacantes que caíam por ali. Então neste primeiro tempo, o David, lateral direito do Tombense, foi o craque do primeiro tempo. Começou tropeçando na bola, né? Num lance lá que muito ele bizarro, patinou. Mas depois ele deu muito trabalho pro time do Guarani. David, portanto, craque de até aqui. Tombense 1, Guarani também 1.
Está construindo ou reformando sua casa ou empresa? A Garden Pisos é sua melhor escolha em pisos laminados e vinílicos, além de cortinas, persianas, toldos, papéis de parede, sofás e poltronas. Aproveite! Toda a loja em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. As melhores marcas, aliada à melhor mão de obra de Campinas e região, é na Garden Pisos. WhatsApp 19 99155 0765 ou acesse nosso site gardenpisos.com.br. Garden Pisos, a melhor opção em vestir ambiente. Central da Bola. Tombense, Guarani. Marco Guarizo. Tem gol na Série A. Steven, o Speed Mendonça, empata lá no Castelão. Agora 1 para o Ceará, 1 também para o Flamengo. 1-1 é o mesmo placar de Tombense e Guarani. E nós vamos saber por que no... O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Gabi Castro, você já deu um spoiler, né, na hora de votar no craque do jogo, mas um primeiro tempo com 2 momentos bastante distintos das equipes, Gabi. Exatamente isso, Guarizo. Então a gente pode colocar até os 22, 24 minutos, eu estava gostando da atuação do Guarani. Então, logo no início do jogo, você tem o Silas roubando uma bola e fazendo o famoso chutamento, meio chute, meio cruzamento, o goleiro jogou para escanteio, veio a cobrança na segunda bola, teve novamente, o Bruno José colocou essa bola na área e o Madison abriu o marcador. Então logo no primeiro minuto você já tem o mérito de um roubo de bola, de um chute ao gol, de uma cobrança de escanteio com a segunda bola, então bem posicionada a equipe e dentro da área foi esperto o Madison para abrir o marcador. Guarani continuou para cima do Tombense, tinha menos posse de bola, mas era uma equipe mais vertical. Pegava a bola, já fazia o lançamento, principalmente pelo lado direito com o Bruno José. Aos poucos, o Tombense é muito limitado, é um time que tem muitas limitações tecnicamente, acho que vai brigar contra o rebaixamento. Aos poucos foi gostando do jogo, então principalmente com o David, o lateral direito, e quem caía por ali até os 30 minutos, até o momento do gol, era o Everton, e aí começou a dar trabalho para o Matheus Pereira, que tem seus problemas na marcação, e o Derlan, zagueiro, também teve. E aí, na falha do Lucas Ramon, era uma partida controlável, porque o Guarani começou a chegar pouco no ataque, mas tecnicamente melhor que o Tombense, então os jogadores perceberam isso, estavam controlando. Eu falei, precisa ter tranquilidade para marcar esse segundo gol o quanto antes. Não fez isso, e aí teve o erro do Lucas Ramon, o lateral direito, que subiu com a perna no rosto do Igor Henrique dentro da área, uma disputa que não pode acontecer entre cabeça e chuteira, e por isso que o pênalti foi marcado. Dali em diante, o Guarani, além de ter sentido o gol, já estava oscilando na partida. Aí o Tombense ficou mais com a posse de bola e sempre pelo lado direito de ataque com seu lateral direito, e o Keké começou a cair por ali, teve perigo. O Mingote é o centroavante, mas caindo nas costas do Ronaldo Alves, então em 2 lances o Ronaldo Alves perdeu para ele, uma fez a intervenção o Kozlinski com uma bela defesa e a outra, o chute foi completamente torto do centroavante. Então acho que para o segundo tempo, técnico Benu Moreira precisa corrigir o seu sistema ofensivo, precisa trabalhar com mais tranquilidade. Então o Lucas Ramon, quando chega na linha de fundo ou quando tabela com o Bruno José, precisa acertar esse cruzamento. Muitos erros de cruzamento hoje da equipe bugrina. Lado esquerdo com o Júlio César precisa funcionar e tomar cuidado com o seu sistema defensivo, porque o Matheus Pereira teve muito trabalho, levou a pior no duelo contra o Davi, e também quando cai o Everton, o Caio Keké por ali, precisa ter um maior resguardo. Hoje caindo o Madison como volante, precisa dar essa sustentação, e o Silas também. Tecnicamente, Guarizo, quem está nos acompanhando, o Guarani é melhor que o Tombense. Quando ele toma conta do jogo, quando ele quer ser protagonista, como ele mostrou no início do jogo, ele é mais perigoso. Então essa qualidade precisa prevalecer. Então o Giovanni Augusto precisa chamar sua responsabilidade, o Bruno José, que está sendo
é bem acionado pelo lado direito, quando faz o drible, ele é rápido, ele tem habilidade, precisa acertar o cruzamento ou ter algum jogador próximo a ele para poder fazer este cruzamento. As equipes já estão retornando, mas é um Guarani que precisa jogar melhor do que fez nesta primeira etapa. Rapidinho, eu sei que nós vamos voltar para o segundo tempo, mas você concordou com a convocação do volante Danilo do Palmeiras para a seleção brasileira, Gabi Castro? Concordei, tá jogando muito bem o Danilo, apesar de jovem. Em determinados momentos parece um jogador experiente, tem uma grande visão de jogo, mas gostaria de ter também o Rafael Veiga, viu, Guarizo? Mas é que o Danilo é volante artilheiro, viu? De cabeça ele abre o placar lá no Allianz Parque, tinha marcado gol no jogo anterior também, 1 para o Palmeiras, 0 para o Bragantino. Esse foi Gabi Castro e o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$ 186,00. Conjunto de tomada Margírios, R$ 7,50. Luminária Slim 36 watts, R$ 24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Para o Rafael Pio, que nos acompanha a quilômetros de distância, concordo com o Roger Williams. Morde ele, Totó! O segundo tempo, as emoções de Tombense e Guarani, vem aí na voz de Roger Williams. Valeu, Marco Guarizo! Alô, Rafael Pio, vá fazer a inveja, sabe aonde? Lá em Porto de Galinhas, meu amigo. 17h04, voltando às equipes, eu já vejo uma alteração que vai pintar na equipe do Tombense, hein? Camisa 20 vem aí no Tombense, me parece ser a única alteração das duas equipes. Benhur Moreira, visualmente, né, manda o mesmo Guarani a campo. Já o Bruno Pivetti, reestreando na equipe do Tombense Futebol Clube, vai promover uma alteração que já será confirmada por Léo Tonin. À esquerda, o time do Guarani. À direita, a equipe do Tombense vai dar a partida. A equipe do Guarani vai se posicionando para tocar na bola. O Nicolás Careca apita o árbitro. A emoção está de volta na CBN Campinas. Guarani. Futebol, vamos CBN. Vamos nessa! Começa o segundo tempo, Série B do Campeonato Brasileiro, 7ª rodada, bola rolando em Muriaé. Placar de 1-1 e tem alteração na equipe do Tombense. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou, primeira substituição no jogo na equipe do Tombense. Saiu camisa número 10 e o Igor Henrique. Sai 10, Igor Henrique, para a entrada do 20, Jean Lucas. Jean Lucas, sangue novo na equipe do Tombense de Bruno Pivetti. E a primeira cobrança do escanteio da equipe do Tombense, um perigo, o zagueirão subiu mais alto, passou sobre o gol, acompanhou Kozlinski. Primeira chance no segundo tempo foi da equipe de Tombos, Minas Gerais. Primeiro minuto de bola rolando comigo no futebol da CBN, Eduardo Rodrigues, o Bolacha colocando você dentro do estádio Soares Azevedo em Muriaé. De novo explicando, né? O jogo acontece em Muriaé porque em Tombos, no Antônio Guimarães de Almeida, não há exigências atendidas da CBF para a Série B. Então, portanto, acontece o jogo a 60 km de distância. E é por isso que o estádio está vazio, né, Léo Toninho? Exatamente, pouca gente, né, Roger? Olha a equipe do Tombense. Bola lançada à frente, Mingote, sem impedimento, na boca do gol, vai fazer o gol da virada, bateu, vai gol! O Bandeira anula o gol. A bandeira do outro lado, Gisele Casario levanta o instrumento nessa regra maldita da CBF e da FIFA, que tem que esperar concluir a jogada para levantar o instrumento. E aí, quando o cara faz o gol, ela fica lá, ó, com a bandeira para baixo, aí faz o gol, levanta o instrumento.
deixou concluir, até porque se precisava usar o VAR agora, hein, Léo Toninho? Exatamente, temos realmente VAR, né? O Derlan fica caído ali no gramado, sentindo talvez a posterior da coxa esquerda, mas que lançamento no canto direito, foi de muito longe, mas eu acho que deve ter sido o David na lateral direito, camisa ali número 2, jogou muito bem pro Vinícius Mingotti, camisa 9, saindo ali numa velocidade, dessa vez realmente atrás do Derlan. Derlan ficou no caminho, o Ronaldo um passo à frente, pela visão e pelo replay que temos, realmente estava um pouquinho à frente do jogador da equipe do Tombense, mas salvou o Guarani. No comecinho do segundo tempo, já teria levado ali o segundo gol. Gabriel Castro, você voltou no David, o caraca do jogo no intervalo do jogo, e ele já dá esse lançamento pro Vinícius Mingotti, quase o gol da virada, se não é milímetros de impedimento. Teve visão de jogo lateral direito do Tombense, agora é a falha defensiva, né? A gente vai ter uma alteração no Guarani que já o Léo Toninho vai confirmar pra gente, porque o Mingotti estava posicionado entre o Ronaldo Alves, entre o Derlan, saiu cara a cara com o Kozlinski, fez o gol, tava realmente em posição irregular, mas precisa tomar cuidado, porque os espaços estão aparecendo nesse sistema defensivo do Guarani. Deu sorte o Bugre, deu sorte o Guarani, 3 minutos, segundo tempo, 1-1 e mexeu o Bugre. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou Guarani, saiu camisa 34 Derlan, sentiu o posterior da coxa esquerda, 34 Derlan para a entrada do 14, o Hernando. Hernando é obrigado a mexer bem o Moreira, estão os dois técnicos, já mexeram uma vez em cada time. Domina pelo meio de campo o time do Guarani, Matheus Pereira, ele fica acuado, solta essa bola para Hernando, entrou agora, tá frio no jogo, já solta a bola lateralmente para Lucas Ramon, bate na bola, ele fez o pênalti que deu o empate para a equipe do Tombense, já chegou a bola para Bruno José, setor direito do campo, abriu para Nicolas Careca, vamos jogar bola, Nicolas, abre essa bola para Giovanni Augusto, joga lá pela ponta esquerda, nossa, que passe horrível do Giovanni, que é outro que deve futebol, hein, Gabriel Castro? Tô pegando muito no pé do 10, porque se o cara é 10, tem que jogar bola, hein, Gabriel Castro? E a gente sabe que ele tem qualidade e ele já demonstrou isso, então ele precisa ser o protagonista, ele precisa acertar lançamento, o passe, o Guarani é melhor que o Tombense, mas não consegue fazer uma partida que mostre isso, né? E tem um segundo problema agora, o Benur Moreira, né? Tá encantada essa vaga na zaga, porque o Derlan já estava substituindo o João Vitor e agora entra o Hernando, que nas últimas 10 partidas jogou apenas 1 minuto, e contra o Maricá, lá no início, né? No primeiro dia de março, dia 1 de março foi essa partida, então 10 jogos sem atuar. Ritmo de jogo, fazer o simples zagueiro Bugre. Lembrando que o Leandro Castan também continua para um recondicionamento físico. Chegou, estreou diante do Brusque, fez aquela lambança do gol do Brusque, acabou sentindo parte física, mas era muito natural. Desde dezembro não jogava bola, né? Realmente ainda fica no departamento médico, já na transição física. Em novembro ele estreia, fica tranquilo, ele vai jogar de verdade em novembro. Hernando, que entrou aí na zaga central, que como disse o Gabi Castro, é uma zona meio... complicada pro Guarani, ninguém tá parando ali. Tempo passa, a bola rola, a CBN marca. E vem que abriu a bola, Manuel, ponta esquerda, bateu pro gol, carimbou o zagueiro Lucas Ramon, mas não carimbou nada não. Lucas só fechou, ela foi direto pra fora, isso sim, tiro de meta para Kozlinski, continuando o giro do placar para você. Quase 6 minutos, segundo tempo, em Muriaé, Minas Gerais, o placar CBN, líder de audiência em Campinas, é esse. Tombense. Guarani. Também central da bola. Tarde dos volantes artilheiros na Série A. É o segundo de William Arão no Castelão. Agora Ceará 1, Flamengo 2. No Allianz Parque, Palmeiras 1, Bragantino 0. Futebol Globo CBN. No portal cbncampinas.com.br, no aplicativo CBN Campinas, no FM 99.1, no youtube.com/CBN Campinas com imagens. Coloca aí no seu telefone, no seu smartphone, na sua Smart TV e acompanhe com imagens a transmissão direto da central da CBN Campinas aqui na Benjamin Constant, no centro dessa princesa do Oeste, essa capital praticamente... uma capital que não é capital, a nossa grande metrópole. E a galera participando pelo WhatsApp 991869070, Léo Toninho. Exatamente, o Marcelo aqui de Valinhos, ele volta a falar, nesse jogo tá provando que a culpa não era do Daniel Paulista, e sim da ruindade do elenco. Quem montou esse elenco? Já completo, Roger. Giovanni Augusto tocou à frente para Nicolas Careca, abriu para Júlio César, levanta no boca do gol, a zaga tira mal, voltou para Bruno José, disputa com o zagueiro, a bola vai para fora, escanteio, quase na sorte, sobrou tudo 17 do Bugre para fazer o segundo
segundo gol, hein, Léo Toninho? Foi na disputa ali, né? O Bruno José já dentro da pequena área, talvez faltou um pouquinho mais de qualidade, mas foi aquele lance. O goleiro fechou, o zagueiro fechou, ele não conseguiu colocar o pé na bola, não ficou claro a jogada pra ele. O Guarani conseguiu um escanteio ali no canto direito, capitão do time, camisa 10. Quem sabe agora, hein? Você pediu, quem sabe? Giovanni Augusto pra bola. Daqui a pouco mais mensagens no nosso WhatsApp. Giovanni Augusto vai para a cobrança. Camisa 10, gol da direita, daqui pra lá, bateu com força. Bola sobrou espirrada, atenção, bateu pro gol, virado. O levantamento acontece, o desvio de cabeça, Hernando pra fora. Lucas Ramon bateu forte, levantando para Hernando, ele toca de cabeça sobre o gol. O Guarani em 2 momentos quase faz o segundo. Léo Toninho. E tá indo na pressão, até uma jogada de escanteio um tanto estranha na batida do Giovanni Augusto, mas sobrou dentro da pequena área ali pro Lucas Ramon, que já virou cruzando praticamente no segundo pau. O Hernando acabou de entrar no lugar do Erlan, cabeceou firme, junto com a marcação. A bola lambeu o travessão, mas olha, muito perigo, quase o segundo gol. Você já lambeu o travessão? Não tenho tanta altura pra isso, viu, Roger? Talvez lambi a trave, mas o travessão não. Eu não sei, mas... Que gosto tem a trave? Que gosto tem a trave? Brasil. Nossa, como diria Silvio Luiz, é quando a bola bate ali, como ele fala? No pau! É verdade. Fica legal perguntar isso pra você, não. 8h25 de bola rolando. Vamos voltar pro WhatsApp. O que tá caído depois do lançamento aqui pela ponta esquerda. Machucou a coxa, hein? Machucou a coxa no que foi dominar, né? Já caiu aquele famoso estiramento, hein? Ele bota a mão ali na coxa, nem pisa com a perna esquerda no chão, não deve dar pro camisa 7 da equipe do Tombense, né, Toninho? Sentiu mesmo, a maca já entrou ali, né, a maca móvel, o camisa 7 que acabou marcando até o gol de empate da equipe do Tombense, possivelmente não dá mais, já vai ter aí a segunda substituição, já levantou o braço ali, Pivete, vamos mudar, hein, Pivete, vamos mudar, saindo ali o camisa número 7, então o que vamos ver quem que entra no lugar dele. Pode, só mais um adendo com relação aqui ao Márcio, ele até colocou, pode colocar o Benhur, trazer o Thor, o Homem-Aranha, com esse elenco esquece, vamos sofrer bastante. O Márcio de Valinhos, torcedor do Guarani. Pelo 991869070, o WhatsApp da CBN Campinas. A TV focalizou, pessoal da Fúria, torcida do Guarani presente lá no Soares de Azevedo em Muriaé, estádio, que é a casa do Nacional de Muriaé, que joga a 2ª Divisão Nacional Atlético Clube. Assim como o Nassa aqui da capital, também tem o Nacional lá em Muriaé. Você já sabia, o Guarani jogou, a última vez que jogou em Muriaé foi em 2014, 1-1 diante do Tupi, portanto quase 8 anos aí o Guarani não volta nesse estádio, que agora segue empatando por 1-1 também. 9h46, já marca de 10 minutos pra você, se manda o Guarani, momentaneamente tem 10 jogadores da equipe do Tombense, troca passes aqui no meio de campo, o Silas toca essa bola lateralmente empurrando pra Madison, que fez o gol do Guarani, o cara que fez o gol de empate do Tombense, que já saiu machucado, abre a bola pela direita, Lucas Ramon, toca essa bola pra Bruno José sai da marcação, foi empurrado por trás, é falta nele. O jogador Manuel perdeu e aí quando perdeu acabou empurrando o atleta do Guarani, falta, pode levar perigo, Léo Toninho. Camisa meia dúzia, né? O Bruno inteligente, segurou ali a bola, conseguiu ali tirar o perigo, mas recebeu a falta do jogador da equipe do Tombense, falta canto direito, falta importante, hein? O bate-tudo Giovanni Augusto já se prepara ali pra cobrança, quando tem até o Diogo Matheus, ele também dá uma arriscadinha, hein? Camisa 10, capitão do time, vai pra bola o Guarani em busca do segundo gol. E mexeu a equipe do Tombense. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Primeira falta, levantou Giovanni Augusto, toca de cabeça, Hernando pra fora, bola desviada, escanteio, quase o Guarani na rede, ganha escanteio, e alteração no Tombense pra você, Léo. De novo, tá bem o Hernando, hein, o Hernando saiu 7 Keké, entrou 17, Matheus Paquetá, segunda mudança pelos lados da equipe do Tombense. Matheus Paquetá, e lá vem o escanteio, bola aberta no segundo pau, tá viva, sobrou pro Guarani, o goleiro sai, não pega nada, voltou o rebate pra Silas na grande área, parou, agora sim ele marcou. Bola para a equipe do Tombense. Bolas aéreas, um perigo a favor do Guarani contra o Tombense, hein, Léo Toninho? Exatamente, o Guarani apostando bastante, né, nessas bolas aéreas, né? Agora o goleirão lá, o Felipe Garcia, sente ali o ombro esquerdo, ganha aqueles segundos importantes. Mas o detalhe, hein, o Hernando entrou muito bem, em 2 jogadas, 2 cabeceios, um lambeu o travessão e o outro conseguiu escanteio. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca.
CBN Campinas também pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas 11:52. Etapa final de jogo em Minas Gerais. O placar é esse. Tombense. 1. Guarani. Também 1. Central da bola. Série A do Campeonato Brasileiro, finzinho de primeiro tempo nos acréscimos no Allianz Parque, 1 para o Palmeiras, 0 para o Bragantino. Lá em Fortaleza, 1 para o Ceará, 2 para o Flamengo. Futebol, vamos CBN. Vai falar o comentarista Gabriel Castro. Cidade de Muriaé, na zona da Mata Mineira, população estimada em 108 mil pessoas. Uma cidade muito bonita e que abriga este jogo do Guarani contra o Tombense. Daqui a pouco você fala, Gabriel, porque aqui parte para o contragolpe o time da casa. Tentativa para o Vinícius Mingotti, saiu Maurício Koslinski como se fosse um líbero. Levanta a bola muito forte à frente e o Bruno José estava em impedimento. No chute de goleiro ele era o último homem e o Bandeira não perdoou e marcou o Elton Nunes. O impedimento já batido pelo time da casa. E o jogo, Gabi? Empate que não é interessante para ninguém, então as duas equipes procurando o ataque e os espaços acontecendo, né? Então o Tombense, quando chegou logo no primeiro minuto, chegou com perigo, com cabeceio para fora após o escanteio, e o Guarani explorando as bolas aéreas, né? Então quando a jogada acontece, tem o escanteio, o Hernando ganhou as duas. Pode ser um caminho por aí pelo alto, e você ainda tem o Nicolas Careca em campo, que ainda não conseguiu finalizar, mas a gente sabe da sua qualidade pelo alto. Então o Hernando já mostrou, ele ganhou as duas após uma cobrança de escanteio. Se chegar à linha de fundo e tiver qualidade, tem o Nicolas Careca, o centroavante dentro da área. Guarani que vem de empate em 0-0 com a Ponte no derby 203. A equipe do Tombense, o Carcará, vem de duas derrotas, hein? Duas chapuletadas por 2-0 do Sport pelo Campeonato Brasileiro e do Ceará pela Copa do Brasil, que valeu a eliminação da equipe. Lançado o Guarani, Bruno José na grande área, partiu ponta direita, bateu de pé na direita pro gol na rede, pelo lado de fora. Lançamento ligando o goleiro do zagueiro Roger, bate de perna direita, na rede, lado de fora. O Guarani vai jogando mais no segundo tempo. O Guarani vai apertando, quase faz o segundo, Léo Toninho. Um dos pontas do Guarani jogando bem, camisa 17 ali, o Bruno José recebeu, poderia talvez ter batido cruzado, mas ele arriscou, falou, agora vai na pancada. Eu até tive a impressão que o goleirão Felipe pudesse ter colocado ali a mão na bola, mas o tiro de meta já foi batido e o Guarani vai pro ataque. De novo, pela direita, só que agora com o Júlio César, coloca na área. O zagueiro se atrapalhou com o goleiro, hein? Ficou naquele, deixa pra mim que eu deixo pra você. E quase que os dois se atrapalham. Eu achei que ela até sair pra escanteio, mas depois o goleirão voltou lá e acabou com a brincadeira. 14:36, Guarani vai insistindo, vai levantando a sua última linha pra pressionar a saída de bola. É agora com o Giovanni Augusto. Ela sobra, espicada com o Matheus Pereira. Desce no gramado, perde a bola, Matheus Pereira. Agora contra-golpe pros caras, eu não gosto disso, hein? A bola é aberta pra Gianluca. Gianluca domina, já meteu pela ponta esquerda. Lá vem o time da casa. Matheus Paquetá domina, sangue novo no segundo tempo. Sacolejou, vai pelo setor direito, devolve para Gianluca. Os dois que entraram no segundo tempo são jovens. Essa é a marca de 15 minutos, já o giro. Inversão de jogo para David, o craque do primeiro tempo na visão do nosso comentarista. Levanta David na grande área, passa por todo mundo. Ninguém tirou, voltou o rebote, Gianluca vai levantar, levantou, bateu no costado do lateral Lucas Ramon e sobra lá na grande área. Para Bruno José sair para o jogo, o setor direito do campo. O jogo é aberto, como falou o Gabi Castro. O jogo é lá e cá, o Guarani aperta, mas deixa espaços também. 15 minutos de bola rolando o segundo tempo. O tempo passa, a bola rola, a CBN marca. Em Muriaé, 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar é esse. Tombense. 1. Guarani. Também 1. Central da bola. Série A, os dois jogos no intervalo. Flamengo 1, Ceará 2. Palmeiras 1, Bragantino 0. Guarani na grande área, dominou. Lançado Giovanni Augusto contra dois contrários. Rolou essa bola, o Júlio César vai pintar o segundo. Entregou para Bruno José, bateu pro gol. Salva em cima, o zagueiro salvou em cima. Praticamente faz um gol para o Tombense. Em 2 momentos o Guarani escolhe quem vai fazer o gol. Não é Giovanni, não é Júlio César, então faz Bruno José. Ele bateu mascado essa bola e salva em cima o zagueirão Rodrigo, ele não perdoa. Rodrigo, você não perdoa, você fez um gol pro Tombense.
Não é isso, Léo Toninho? Exatamente, Roger. E pressão do Guarani dentro da grande área, como você mesmo disse. 3 jogadores não conseguiram ficar com a bola. Bruno José, desta vez, bateu ali cruzado, já dentro da grande área, quase um pé na pequena área. Dá a impressão que o Felipe ainda deu aquele totozinho no pé. Mas, de qualquer forma, o camisa 5 leu a jogada, se posicionou na linha, evitou o que seria claramente o segundo gol do Guarani. Na pressão, o Guarani vai melhorando no segundo tempo e quase faz o seu segundo gol. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Mês das Mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Acesse ciatletica.com.br. Agora, Roger, você vê como é importante, né, a movimentação. Fez algo diferente o ataque do Guarani. Então, o Nicolas Careca saiu da posição de centroavante, ele foi para a ponta esquerda, o Giovanni Augusto foi lançado dentro da área, a passagem do Júlio César, que saiu da ponta direita onde não está funcionando, foi para o meio da área, demorou para a finalização. O maior erro dessa jogada foi do Júlio César. No momento que ele limpou, já deveria ter finalizado, demorou. A bola sobrou para o Bruno José, tirou do zagueiro e aí em cima da linha o Rodrigo conseguiu afastar. Fez o mínimo, fez um pouco, o Guarani por pouco não marcou o segundo gol. Tem mais qualidade, mas não consegue, né? Você vê que uma jogada que faz por pouco não marca. São 24 graus de temperatura em Muriaé, Minas Gerais. Daqui a pouco alterações. Vai mexendo o Guarani, vai mexendo também o Tombense. Léo Toninho já vai trazer pra gente as confirmações. O jogo tá parado porque tem o jogador de defesa do Tombense ainda sendo atendido no campo defensivo daquele lance em que o zagueiro camisa 5, o Rodrigo Volante, tirou a bola em cima da linha. Já fez uma alteração o Guarani, a CBN informa. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Tivemos 3, viu, Roger? Então, pelos lados do Guarani, saiu camisa 7, Júlio César. 7, Júlio César, para a entrada do meia dúzia, Vitinho. Saiu também o 11, Nicolas Careca. Nicolas Careca deixou o gramado e entrou camisa 20, Marcinho. E aproveitando, então, saindo da equipe do Tombense, saiu ali o camisa número 5, Rodrigo, realmente contundido depois de ter evitado o gol do Guarani, para a entrada do 22, o Ítalo Henrique, as alterações do jogo. Alterações na equipe do Tombense, também do Guarani. Vem o Guarani, vem com o Marcinho pela ponta esquerda, já pega na bola a primeira vez no jogo. Ele faz um break, vai rolar a bola, aparece Vitinho pedindo, ele prefere tocar a bola para Giovanni Augusto, lá pelo setor esquerdo, mãos para trás, fecha lá, o zagueiro Ednei consegue fazer o levantamento, sobe de cabeça, tira, afasta Ítalo Henrique, rebote, volta pelo meio de campo, abre essa bola Marcinho, lateralmente, mas deu de presente pros caras, desce agora o Matheus Paquetá, derrubado, falta para parar o contragolpe. Se quiser pode dar cartão, o árbitro catarinense vai ficar só na bronca, me parece, pra sorte do Guarani. Tem falta a equipe do Tombense, ponta esquerda, hein, Léo Toninho? E aí o Silas, né, chegou ali barrando todo mundo. É que o jogador da equipe do Tombense conseguiu dar um passo pra trás, o Silas ficou ali no movimento. Numa dessa, acabou vindo outro atleta do Tombense, fez ali a falta, foi com os pés pra parar realmente a jogada. Poderia ter rolado um cartãozinho, mas não aconteceu. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 20 minutos passados, tempo passa, bola rola, CBN marca. Segundo tempo em Minas, o placar é esse. Tombense 1, Guarani também 1. Marco Guarizo. Com esse resultado, o Guarani está na 16ª posição na Série B e seca o CSA, que joga hoje às 8h30 da noite contra a equipe do Operário. Futebol Globo CBN. Nosso WhatsApp 991869070, DDD 19991869070, pegando fogo, pois não, Léo Toninho? Exatamente, o Nelson fala, quem contrata esses, entre aspas, pé de rato no Guarani, hein? Horrível, o Nelson falando aqui. Também recebemos uma outra mensagem do José. O José falou assim, eu ia falar com vocês do Guarani, mas o Guarani ele não está acostumado a ganhar jogo, ele nunca amplia e nem segura o resultado, Roger. Você concorda com o ouvinte, hein, Gabi Castro? E essa Série B tá meio assim, né? Exatamente, a única vitória contra o Criciúma no pênalti, né? Então tá tendo problemas, realmente, o Guarani, quando ele é superior, ele não consegue converter isso em resultado. Para quem está acompanhando a nossa jornada desde as 3 horas da tarde, em determinado momento eu falei, olha,
O Guarani não mudou a sua plataforma de jogo e tal, mas durante o jogo isso pode acontecer. Acho que o Benhur ouviu e falou, é isso que você quer, Gabriel? Então eu vou mudar o meu jeito de jogar. Receba. Então sai o centroavante Nicolas Careca, o Guarani não joga neste momento com o centroavante, quem tá na posição ali centralizado é o Giovanni Augusto, fazendo como se fosse um falso 9, o Bruno José segue do lado direito, ele coloca o Marcinho, que é um meia, do lado esquerdo e põe o Vitinho para jogar neste meio. Então ele congestiona o meio-campo ali, jogando sem centroavante, tira o Júlio César, que é um ponta, então tentando fazer algo diferente ali o Benhur Moreira para ver se melhora o setor ofensivo do Guarani. É uma possibilidade isso, eu acho que é justo o Benhur Moreira tentar, porque o Nicolas Careca não conseguiu pegar na bola na tarde de hoje e o Lucão do Break também estava com dificuldades, por isso que ele perdeu a posição. Então o Guarani joga sem centroavante neste momento. São 13 jogos e nenhum gol do Nicolas Careca. Vamos ver se o Bruno Pivetti percebe essa movimentação na peça ofensiva do Guarani e troca também e mexe no seu time para tentar impedir. Pois não, Léo? Roger, só um detalhe, até vocês estão falando de finalização, eu fiz aqui uma anotação que me chama muita atenção, eu cobrei do Benhur, ele falou que seria trabalho, mas o Guarani, ele é líder em termos de finalização no Campeonato Brasileiro, cerca de 7 por jogo, né, do Campeonato Brasileiro da Série B. Fazendo um comparativo com o ano passado, nesses mesmos 6 jogos disputados, o Guarani hoje marcou 4, mas o ano passado marcou 9 gols. Dentre essas 6 partidas, apenas um jogo o Guarani não conseguiu marcar, que foi um 0-0 contra o Remo fora de casa, ou seja, a parte ofensiva do Guarani não é o problema da criação, é o problema da finalização, da conclusão da jogada. E o Benhur falou que isso é apenas treinamento, trabalho durante a semana. De um lateral para outro, agora um passe horrível da equipe do Guarani. Matheus Pereira vira mal, não pega o Lucas Ramon, lateral para a equipe da casa, bater no campo defensivo. Manuel já cobra até a presença do 4, o capitão Roger recua para o Felipe Garcia, perigoso aí, toca essa bola para Ednei, vai apertando na marcação para cima dele, o Vitinho, camisa meia dúzia, sai jogando pelo setor direito, a bola com o David, apertou o Guarani, quase o Bruno José roubou, mas é isso aí. Tem que congestionar aí à frente, como explicou o Gabi Castro, para tentar roubar essa bola. 23:42, placar de 1-1, tá empatado o jogo, placar dos gols do primeiro tempo. Isso que falou o Léo Torinho é o seguinte, a média de gols do Guarani é de meio gol por partida. Na comparação com a temporada passada, o Bugre havia marcado 9 gols até a 6ª rodada, ou seja, uma média de 1,5 gol por partida. Nesta temporada, meio gol por partida. Realmente, Gabriel Castro cria o Guarani, mas é realmente deficiente no ataque a equipe do Bugre. Muito mal esse ano de 2022, principalmente. Os seus atacantes não correspondem, né? Então, Bruno José, Júlio César, Lucão do Break, Nicolas Careca, tem muito problema o Guarani na hora de finalizar. A equipe consegue criar uma equipe objetiva, vertical, que em determinado momento não fica com a posse de bola, mas consegue chegar ao ataque. E aí peca na finalização. Falta para o Guarani na ponta esquerda. Falta Bugrão. Quem sabe para essa galera que tá lá em Muriaé. Quem sabe para essa galera que nos dá a maior audiência de Campinas. O Ibope confirmou nos últimos 90 dias. Todo mundo respondendo no futebol. Eu ouço o CBN Campinas nos 99.1 e por isso um grande forte abraço para você. Você alviverde que tá vibrando com o Guarani hoje. Você alvinegro que ontem ficou preocupado com a macaca na derrota 1-0 diante do Novo Horizontino. Você que acompanha os times de Campinas porque gosta, porque nasceu aqui, que mora fora daqui. Você que tem seu time do coração, mas ouve a CBN Campinas, muito obrigado. 25 minutos, marcou Bolacha. Daqui a pouco giro. Aqui falta para o Guarani. Vai tomando licença para fazer a cobrança. O Giovanni Augusto saiu de lá, né? É isso, agora é Vitinho e Matheus Pereira. Vitinho e Matheus Pereira. Os dois estão por lá, os dois laterais esquerdos. A equipe do Guarani no jogo nesse momento. 26,5, muita demora. 4 na barreira. Ponta esquerda. Goleiro protegeu só seu canto direito. Felipe Garcia tá atento. O árbitro catarinense vai apitar. E agora o Giovanni Augusto reclama que a barreira tá andando. Uma eternidade pra bater essa falta, hein? Cadê o sprayzinho? Vai receber amarelo. Vai receber amarelo o Giovanni por reclamação. Que besteira, hein? Pô, mas como tá mal o Giovanni Augusto, cara? Meu Deus do céu. Cartão pra ele. Daqui a pouco eu quero perguntar pro Léo os pendurados. Falta pra equipe do Bugre. Vai Vitinho pra bola direto pro gol. Defendeu Felipe Garcia. Milagre do goleirão. Vai no ângulo direito de mão trocada. Tira essa bola aqui no ninho da coruja, Léo Toninho. E que batida do camisa meia dúzia. A grande defesa de mão trocada foi lá no ângulo direito. Fez grande defesa e escanteio Guarani. Vitinho bate mal. Muito mal. Fez na falta. Fez nada no escanteio, né, Roger? Borgou, né? No primeiro lance. Bola pra fora agora, tiro de meta, Gabriel Castro.
Quase o Guarani na bola parada. O goleiro foi buscar uma pelotaça aí do lateral esquerdo do Bugre, hein? Que falta bem cobrada, né? Teve até que distante, tava na ponta esquerda, cobrou no ângulo e o goleiro do Tombense conseguiu fazer a defesa. Acho que a tática do Guarani é essa, né? Tem dificuldade o Tombense para sair jogando e o Guarani fazendo aquele famoso abafo. O problema é que quando não dá certo, né? Então, nesse lance que a gente tá vendo agora, o Tombense conseguiu sair dessa marcação e tem o seu espaço. Mas o Guarani consegue equilibrar as ações com as alterações. Tem chegado com mais perigo ao gol do Felipe. Tempo passa, bola rola, CBN, Campinas marca. 27 minutos passados, etapa final de jogo em Minas. O placar é esse. Tombense 1. Guarani também 1. Central da bola. Feira no estádio Novelli Júnior, entre a partida entre o Ituano e o Grêmio. Lá vem Bogrão, Giovanni Augusto, desarmado por baixo, tira parcialmente o Ítalo, volta o rebote, Vitinho ajeita, toca essa bola atrás, abrindo para Madison, vira o jogo, entrega pela direita, vamos Bogrão, avante Bugre, Lucas Ramon pega essa bola, tocou para Bruno José, devolve para Marcinho, Marcinho tabelou, trazendo a bola para Lucas Ramon, era Vitinho no lance, entregou, devolvendo para Giovanni Augusto, atropelado, Arthur manda se levantar, diz que não foi nada, era no lance o Madison, bola para a equipe do Tombense, comandado por Bruno Pivetti. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. David tocou para Jean, Jean devolveu para David, desarmado pelo Guarani que retoma a posse da bola. Vem Guarani de novo para o campo de ataque com 28, daqui a pouco a marca de 30 minutos. Sai jogando errado o Bugrão, dá bola para Matheus Paquetá. Paquetá lateralmente, a bola para Gianluca, faz a reversão de jogo pela ponta esquerda para Manuel. Manuel devolve a bola na intermediária de novo para Paquetá, bola é aberta aqui pelo setor esquerdo, Paquetá domina, vira o jogo para Gianluca, Gianluca vai fazer a soltura de bola, aparece o volantão Zé Ricardo, bateu de longe, para fora, o goleiro toca de ponta de dedo, Kozlinski faz uma defesaça, bola para escanteio, hein, Neltoninho? Que defesa do goleiro do Guarani, realmente, camisa número 8, ele arriscou o Zé Ricardo, a bola foi fazendo uma curva, Kozlinski colocou a mão na bola, até falou assim para sua zaga, né, para o seu setor defensivo, fecha aí, deu essa impressão, defesaça, escanteio para a equipe do Tombense, empata o jogo por 1-1, mas busca aí o segundo gol. Você não entra mais em tombos, hein, Neltoninho? Tá fixado a mensagem, hein? Escanteio, lá vem a bola levantada no segundo pau, eu vi a bola desviada pelo 22, Ronaldo Alves, vamos ver se ele vai marcar o tiro de meta, deu tiro de meta, houve um atacante também, quem subiu junto com o zagueiro Ronaldo Alves, 29-24 de bola rolando, Tombense o único que não venceu da Série B, hein? Além de não vencer há 10 jogos, também foi eliminado da Copa do Brasil. A última vitória dos caras, ô Gabi Castro, foi no dia 23 de março, cara. Contra o América Mineiro, 3-1. Pô, que é isso? Faz muito tempo e o Guarani não tá vencendo um time ruim desse, meu Deus. Não consegue aproveitar, né? Então o Guarani, mesmo com as alterações do Benur Moreira, quando chega com perigo, mas ainda é muito pouco, né? Precisa ter um pouquinho mais de criatividade no seu setor, rodar mais a bola, porque os espaços estão aparecendo, só que é de ambos os lados. E o Silas perde a bola, é os caras que descem agora. Bola tocada pela ponta esquerda, Matheus Paquetá. Silas, você foi perder essa bola, garoto. Paquetá, ponta esquerda, levanta lá no segundo pau, vai pintar o gol, sobe de cabeça, Ronaldo tirou. Botou o rebote pelo meio de campo, desce no terreno, Giovanni Augusto, parte para o contra-golpe agora, vamos lá, Giovanni. Ele toca essa bola pela ponta esquerda, Bruno José vai chegar inteirão. Chegou inteirão, contra a marcação do Roger. Roger só é nome de craque, mas esse aí não é. A bola tocada atrás pro Vitinho, Vitinho vai pra cima, insinuante, roda essa bola de novo pra Giovanni Augusto, devolve Vitinho, bate daí, nossa, barbaridade, que é isso? Mas... Chegou aqui em Campinas essa bola. Nossa, mas é demais o cara chutar uma bola assim, ó, tem uma justificativa talvez, vai. A irregularidade do gramado, pode ser que ela quicou antes do cara chutar, não é possível. Desculpinha, não é possível. Né? Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Acesse ciatletica.com.br. Pivete vai mexer, Léo Toninho? Vai sim, vem duas mudanças. Já vem Gabriel com a 18, e é o 19 Cleiton, né? Cleiton com a 19, 17 já tinha entrado o Matheus Paquetá, portanto, 18 Gabriel e 19 Cleiton já no campo. Tempo passa, a bola rola, CBN marca.
31-26, sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje tem mais futebol na CBN, hein? Inter e Corinthians, 7 da noite, já com o Oscar Ulisses pro gol do Rádio do Brasil. Por enquanto tem Muriaé, o placar é esse. Tombense. 1. Guarani. Também 1. Central da bola. Começando o segundo tempo no Allianz Parque, 1 minuto e meio, 1 para o Palmeiras, 0 para o Bragantino. Lá em Fortaleza, 1 para o Ceará, 2 para o Flamengo. Alô, torcedor comandando o futebol na CBN Campinas, aqui tem jogo, anunciando para amanhã, para hoje, às 7 da noite, Inter e Corinthians com Oscar Ulisses, e vem aí mexidas no Tombense. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Tivemos mudança da mudança. Não vai mais entrar o 19 Cleiton, em sim o 15 Gabriel. 15 Gabriel entra no lugar do camisa número 11, ali o Everton, no lugar do Everton. E saiu 9 Vinícius Mingotti, para a entrada do camisa ali número 18. 18 com o Gustavo. Gabriel, nome de craque, né? Vamos ver se ele vai fazer jus ao nome que tem de craque. Eu não ia contar, mas eu vou falar. Eu joguei bola hoje. Meu time perdeu de 7-0. 7. O problema é o time, né? Você, cara. Isso não foi culpa sua. Você contribuiu. Obrigado, eu precisava dessa palavra. Ou foi o gramado, né? Isso. A gente já deu uma desculpa ali pro Vitinho naquele chute horrível, né? O gramado pode servir pra você também, como desculpa desse 7-0, né? Agradeço aos dois. 33 minutos de bola rolando. Estamos no segundo tempo, reta final do jogo. Você ligado no FM 99.1, você tá comigo no YouTube, deixe seu like. youtube.com/CBN Campinas e nosso WhatsApp 991869070. 991869070. O DDD é o 19. Bola aqui no campo defensivo para a equipe do Tombense, sai para o jogo Roger, camisa 4, pela primeira vez jogando a Série B do Campeonato Brasileiro Tombense. Vamos nos acostumando com o Tombense, se bem que se não melhorar esse futebolzinho deles aí, não adianta nem se acostumar, que já volta para a Série B, ou melhor, para a Série C, né? Tá na Série B aí, mas não sei não se não é de passagem. Nem no estádio dos caras eles jogam. Na verdade, qual que é a história do Tombense? É um time de empresário, né? Sim, é um empresário de futebol que ele coloca os caras pra jogarem lá em Tombos. Aí deu certo que o time subiu pra Série B e tá fazendo seu sucesso aí. E vem na grande área. Atenção, faz a finta, outra finta, derrubado. Pênalti! Pênalti pro Tombense! Entra na área, Matheus Paquetá faz a fila, foi derrubado pelo zagueiro do Bugre. Pênalti depois de uma bola perdida no meio de campo. Depois de uma bola perdida, foi servido aqui no campo de ataque. O jogador do Tombense foi calçado. Camisa 11 tá em campo, hein? Então, tô olhando isso agora também, viu? Foi o Everton. Eu ia gritar Everton, achei que até que tinha sido camisa 17 Paquetá. Vamos confirmar as alterações, mas tem pênalti a equipe do Tombense, Léo Toninho. Exatamente, né? O camisa 11, o Everton, realmente, estou checando aqui, mas pelo que eu vi na sinalização, foi o árbitro colocou o 11 ali para a entrada do 17, para a entrada realmente do 15. De qualquer forma, sobre a substituição daqui a pouquinho eu falo, foi um lance. O Zé Ricardo que saiu, o 11 permaneceu. Exatamente, quem saiu foi o Zé Ricardo, camisa número 11. Só um detalhe que quem fez o lance foi que realmente o camisa 11, ele invadiu a grande área, o Hernando, ele tirou ali o corpo, deu a impressão que mais uma vez o Lucas Ramon acabou deixando aquele totozinho no pé do jogador, aí realmente o pé com o pé acaba dando aquela tropeçada, foi um pênalti mais um bobo, né, caso seja aí confirmado, mas pela visão que a gente teve aqui do replay, realmente foi uma pena pro Guarani, 2 pênaltis bobos do próprio jogador que fez sua estreia primeiro jogo como titular. Gabriel Castro, que infelicidade do Lucas Ramon, hein, mais um pênalti dele. Primeiro houve o erro da saída de bola, mais uma vez, então tentou sair jogando o Guarani, houve o roubo de bola e depois ele é muito perigoso, né? Ele tem velocidade, o Everton acabou invadindo a área e a infelicidade, né? Forçou um pouquinho o Everton, ele perdeu a passada e aí houve esse contato do jogador bugrino com o atacante do Tombense e o pênalti foi marcado. Pênalti de novo para a equipe do Tombense. Pode virar o placar em cima do Guarani. Realmente o Guarani pastando nesse campeonato com falhas individuais. Há muita reclamação em cima do árbitro da partida, cara. Alguma dúvida, Gabriel? Ou isso daí é só para encher linguiça, hein?
Eu confesso que eu fiquei, tá? Em dúvida, porque na verdade ele vai perdeu. no VAR, hein? Porque ele perdeu a passada. O lance foi o seguinte: ele vai no VAR. O Everton, ele perdeu a passada e por isso que o jogador do Guarani acabou dando aquele trançapé pra cima do atacante do Tombense. É involuntário e a perna do Everton acabou acertando o jogador do Guarani, por isso que eu fiquei em dúvida sim sobre o lance. E o VAR de novo acionado. Nós estamos com a imagem do VAR. Talvez uma falta no primeiro lance. Nossos jornalistas da equipe de esportes da CBN Campinas acompanhando. Será que no primeiro lance? Não, foi no primeiro lance, foi normal, cara. Teve uma mãozinha no Madison ali, ó. Vamos ver. Ó. Não sei, hein? Não sei. Aí eu confesso que eu não vi falta, tá? Eu achei o roubo de bola aconteceu pra cima do Madison. E vai dar cartão amarelo pro Índio, né? Que tá no banco de reservas. Índio. Camisa 23. Cartão amarelo. Vamos ver aí. Eu não sei não, eu acho que teve um empurrãozinho ali nas costas, hein? Guarizo, contigo. Guarizo. 37 minutos. Oi, olha, eles estão vendo essa falta antes aí, Roger e Léo, mas pra mim, no momento, dentro da área, o Everton que dobra a perna, viu? Não vi o toque do Lucas Ramon nele. Não é o que a arbitragem tá olhando nesse momento no VAR. Mas, pra mim, não foi pênalti, o lance dentro da área. O árbitro não tem dúvida do lance na área. Ele tem dúvida da roubada de bola no meio de campo, do Gustavo pra cima do Madison. Deu falta. Ele deu falta, cara. Ele deu a falta na roubada de bola. Tem que pegar o Madison. Mas pela orelha, assim, a orelha dá uma torcida, fala, olha aqui. O Lucas Ramon também. Olha aqui, cara, a besteira que você ia fazendo. Por sorte, Gabriel Castro, por sorte o Guarani não pode tomar o gol da virada. Porque pra mim isso não foi nada. E eu confesso que também vi o roubo de bola, tá? Não seria falta, mas enfim, o VAR analisou, o árbitro também, então bom pro Guarani, que aproveita, então fica com mas fica a lição, né? Mais uma vez, saída de bola errada, a gente tá falando isso desde o primeiro tempo, né? Põe essa bola pro ataque, congestionou o meio campo, colocou o Vitinho, colocou o Marcinho, até então tava o Giovanni Augusto, que saiu agora, mas vai confirmar o Léo Toninho a alteração. Tem um poder de ataque, tem 4, 5 jogadores no sistema ofensivo, essa bola não pode ficar no campo de defesa. Salvou a pele, o VAR salvou a pele do Guarani, do Madison e do Lucas Ramon, hein? Fez um hat-trick, o VAR aí, salvando a pele de 3 da equipe do Bugre, que mexe nesse momento. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Duas mudanças. Saiu camisa de número 96, o Silas. 96 Silas para a entrada do já amarelado Índio, hein? O Índio nessa revisão do VAR aí recebeu o cartão amarelo, portanto, 23 Índio entrando no lugar do 96. E saiu o Giovanni Augusto, capitão do time até então, com a 10, para a entrada do 99 Ronald. 99 aí, portanto, no time agora no Guarani nesse segundo tempo. De novo lançado o Everton na grande área. Ele vai bater na saída do goleiro, bateu pro gol, pra fora. Quase o Tombense faz o gol da virada, Léo Toninho. O Everton de quase ter saído aí na substituição para 2 lances extremamente importantes. Um pênalti que foi revisado e não foi dado, e agora uma jogada mais uma vez no canto esquerdo. Ele encheu o pé, não sei se não teve ali um desvio, mas para sorte do Guarani, cruzou toda a extensão ali do gol, linha de fundo, tiro de meta já batido. 50% da posse da bola para cada time. 14 finalizações do Guarani, 10 do Tombense. O jogo melhora na reta final do segundo tempo. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. No estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, o placar é esse. Tombense. 1. Guarani. Também 1. Central da bola. Série A segue no Allianz Parque, 1 para o Palmeiras, 0 para o Bragantino. No Castelão, Ceará 1, Flamengo 2. Anunciando para já, 7 da noite, Inter e Corinthians, Série A com Oscar Ulisses aqui nos 99.1. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. Guarani dá o combate aqui no setor direito do campo defensivo, pertinho da risca divisória do campo.
Chegou por baixo, tocando por último, Madison. Bola desviada no jogador do Tombense. Vai para fora, lateral para a equipe visitante bater. Por falar em visitante, Guarani como visitante no ano tem 11 partidas. 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Realmente já teve melhor essa sina do Guarani fora do Brinco de Ouro da Princesa, hein? Exatamente, o Guarani tem ainda uma invencibilidade diante da equipe do Tombense, 4 jogos, 3 vitórias do Guarani e um empate fora de casa, jogando, né, em Tombo, 2 jogos, 1 vitória e um empate. E o detalhe é que a primeira partida na Série B do Campeonato Brasileiro. Essas últimas 4 partidas foram na Série C do Brasileirão. As últimas e as únicas, né? É isso. Pela Série C, o Guarani jamais perdeu, inclusive em tombos. Uma vitória e um empate. Pois não, Gabriel Castro? E as alterações do Bruno Pivetti têm funcionado mais do que com o Bernur Moreira. Vamos acompanhar primeiro esse ataque do Guarani. Bola com o Vitinho, recebeu pela ponta esquerda, bate em cima do zagueiro, vai pra fora, ganha escanteio o Guarani, pois não, Gabi? E por isso que ele refaz, né? Então joga agora com 2 volantes, Madison e Índio, 2 meias, Vitinho e Marcinho, e no ataque Ronald e Bruno José. Vai para a cobrança, Vitinho. De lá para cá, gol da direita, como se fosse no brincão. Do gol do placar eletrônico, gol das bandeiras. Vai para a cobrança, o camisa meia dúzia, parte fechado. Tira a defensiva do Tombense. Rebote, volta, toca para trás. O Matheus Paquetá, quem vai pegar a bola é o jogador do Guarani. Pega na bola, já lança pelo setor esquerdo o Ronald. Abrindo para Vitinho, entrou muito bem no jogo. Vitinho parte, levanta, coloca na grande área. Subiu de cabeça, Ednei. Afastou dali, rebote, voltou para a equipe visitante. Vamos lá, Bugrão. 42:50. Bola de novo com o Ronald. Soltou pelo meio de campo, entregando a bola para Marcinho. Marcinho descarregou na grande área, tabelou bonito, que balão lindo do Ronald para trás, afasta a zaga, tira dali. Que lance maravilhoso na área do camisa 99, hein, Leotoninho? E recebeu, né? Dentro da grande área, foi inteligente e rápido. Deu o balãozinho na hora do toque. Seria ali pro jogador o Vitinho, melhor dizendo, pro Índio ali dentro da pequena área. Acabou tendo desvio, escanteio pro Guarani. Lá vem ela, fechada. Fechava no fator surpresa, Madison. Uma zaga chega antes, ele colocando pra fora. Novo escanteio. Pressão do Bugre. Tá vibrando o Benhur Moreira. Sabe que o momento é bom pra equipe do Guarani. Quem sabe na bola parada. 43:31. Vai para a cobrança, Vitinho. Entrou muito bem no segundo tempo. É daqui pra lá, Vitinho. Ele vai de perna trocada, vai de perna destra pra fazer o levantamento. O goleiro tá preocupado. Parte Vitinho, levantou, toque de cabeça, defendeu o goleiro, milagre! Milagre do goleiro. Um tiro a queima-roupa na testada no ataque do Bugre, Leotoninho. Exatamente. Depois da cobrança lá de escanteio, o canto direito, o milagre. Teve um desvio praticamente na pequena área. Grande defesa, bateu no peito, defendeu, salvou a equipe do Tombense de tomar o segundo gol, Roger. Já é um dos personagens do jogo, Felipe Garcia. Como cobrou bem o Vitinho. Bola veio na cabeça no ataque do Bugre. Confesso que pela velocidade no lance, a TV focaliza agora o Ronald de 99. Não sei se foi ele, hein? Uma testada e uma defesa, não posso chamar de outro jeito, a não ser nesse jargão que a galera gosta. Do milagre, hein, Gabriel Castro? Impressionante, né? E mais uma vez o Guarani mostra superioridade pelo alto, né? Eu não entendo por que não explorou isso durante toda a partida. É a terceira vez que ganha pelo alto, 2 pelo Hernando, uma agora neste lance. E o Felipe Garcia vai se garantindo o empate por enquanto. Como mandante, a equipe do Tombense em 10 jogos no ano tem 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. É o time que gosta de empatar, né? Até como mandante. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 45, o jogo cresceu em emoção na reta final. Guarani quase chegou ao segundo gol. Agora tem que tomar cuidado porque o David desce e abre a bola para Gustavo, setor direito do campo. Gustavo, camisa 18, entrou no segundo tempo, já devolveu para David. Vai receber por ali a carga da marcação do Madison. Deixa a bola sair, confirma a bandeira, confirma o árbitro também. Apenas o tiro de meta para bater o goleirão Maurício Kozlinski. Guarani que tá jogando inteiro de verde, Tombense jogando inteiro de branco. Kozlinski tá jogando inteiro de amarelo. O goleirão Felipe Garcia, grande goleiro do Tombense inteiro de azul, aquele azul mais clarinho chamado azul celeste. E a arbitragem do catarinense Luiz Augusto Silveira Tisne, inteira de preto. A arbitragem hoje com o VAR, que deu um pênalti, e o mesmo VAR tirou um pênalti da equipe de Minas Gerais. Este é o VAR. E ele prometeu o jogo até 52. Haja coração! 7 minutos mais, Leotoninho, é isso ou minha visão me traz? Exatamente, confirmado, 7 minutos de acréscimos. 7 minutos de bola rolando ainda pra você. Domina o Bugrão na ponta esquerda. Tá parado o jogo, hein?
Parado o jogo, Bruno José chapela a bola, entrega para o Ednei, cobrado o arremesso lateral, porque a bola já tinha saído. E aí, Gabriel Castro, tem jogo ainda, hein? Dá tempo, jogo aberto, né? Lá e cá, o Tombense tentando essa primeira vitória, então atacando bastante pelo lado direito. A gente viu agora mais uma vez o David chegando até a linha de fundo e o Guarani chegou pouco na etapa final, mas quando chega com muito perigo, principalmente com a bola aérea, que agora não tem mais centroavante, mas tem característica, tem jogador para poder produzir mais nesse ataque. 991869070, o WhatsApp que toca mais, toca demais no futebol de Campinas, Léo Tonin. Exatamente, olha o Ângelo, ele também é de Muriaé, ele falou assim, que legal ouvir o nome da minha cidade, tô acompanhando a jornada com vocês. Também mandou aqui um boa tarde, meus amigos da CBN, falando aqui de Minas Gerais, amanhã estarei correndo aí 16 quilômetros, mandou um abraço para todo mundo, falou, o jogo tá legal, podia rolar aí um golzinho do Guarani, hein? E mais uma vez aí mandando um abraço para o Benito falando, assim vai cair para a terceira divisão. Benito, barbas de molho, hein? Barbas de molho realmente. Alô, Ângelo, obrigado, tá lá em Muriaé acompanhando a gente. Se manda o Guarani, pega a bola, rouba a bola, derrubado o jogador no meio de campo, falta para o Bugrão e vem cartão aí, Léo Tonin. Mais um cartão. Me parece para o Ítalo. Exatamente, cartão ali para o Ítalo. Bom, pelo menos foi derrubado ali o Matheus Pereira, né? A gente vai na confirmação 22 ali, ele tava no meio, né? Eu acho. Eu olhei que era o 20, camisa então de número 20, Jean Lucas, né? Cogitado até para começar aí a partida. Roger, você comentou sobre os jogadores pendurados do Guarani. Olha, Ronaldo Alves, Matheus Pereira, Júlio César e Nicolas Careca. Portanto, nenhum desses 4 aí receberam amarelo. Ficam à disposição diante da equipe do Vasco. Tá aí a informação do Léo Tonin. E vem de novo o Índio, abre a bola, bate na cabeça do 22, Ítalo sobra pelo setor esquerdo do campo. Vem Matheus Pereira, costura a jogada, entrega para Bruno José. Bruno José domina contra a marcação de 2. Abriu, devolvendo essa bola para Vitinho, botou na grande área, curta por baixo, tira dali. A zaga do Tombense esperta, tirou, ela sai arremesso lateral, 48 e 20. O árbitro prometeu jogo até 52. Mais 4 minutos, portanto, tem jogo ainda. Já falou aqui o nosso comentarista Gabriel Castro que tem jogo ainda. Tem bola rolando e você no YouTube acompanhando. Toda a atenção da equipe CBN aqui no estúdio na Benjamin Constant. youtube.com/CBN Campinas. Vem Bugrão. Ronald na grande área, lançado pela ponta esquerda. Sai da área, devolve com o Índio. Perna esquerda, levanta Ednei. Yes, Ponte Preta tira dali. O rebote voltou para a equipe visitante. Gira pro gol. Madson. De longa distância se empolgou, Léo Tonin. Se empolgou. Não sei se ele treina isso, hein? Não sei se ele tem habilidade para isso. Mas que ele arriscou de uma maneira que ninguém esperava, nem o Vitinho chutou, nem o Ronald chutou, que já estava dentro da grande área, ali o camisa 98 de muito longe, ele não estava nem perto ali da grande área, arriscou e a bola foi parar realmente em tombos. Guarani vira no segundo tempo pela primeira vez a posse da bola, vai para 52 contra 48 da equipe da Tombense, do Tombense, olha, eu também não vou entrar em tombos, 16 chutes deu o Guarani, 11 deu o Tombense. Um jogo de muitas finalizações. Gabriel Castro, mais finalizações. Algumas boas, né? O goleiro fez boa defesa da equipe do Tombense, Felipe Garcia, mas muitas finalizações para pouca coisa realmente efetiva no tiro, no alvo, né? Mais uma vez, né? Faltou o capricho, faltou a tranquilidade. Ainda nós temos 2 minutos. Guarani tem uma falta perigosa. Mais uma vez, criou, teve oportunidades. Em 2, 3 parou no goleiro Felipe, mas nas outras na falta de pontaria. Guarani nesse momento na 16ª colocação, ele só saiu da zona de rebaixamento, né? Mas continua ali embaixo, mal ainda. Guarani continua mal, precisa melhorar. Principalmente jogando em seus domínios, já que fora de casa tá muito difícil. Bola aberta pelo Matheus Pereira, pela ponta esquerda. Vamos lá, Guarani, estica demais essa bola, mas chega ainda na linha de fundo. Tiro de meta. Lá do outro lado faltou tranquilidade para trabalhar essa bola. Quem estava por lá, hein? Era o Ronald, né? Ronald, que entrou no segundo tempo. Tiro de meta apenas para a equipe do Tombense. 50 minutos e meio. Ele prometeu até 52, 1 minuto e meio para jogar. Bola aberta pelo setor esquerdo no campo ofensivo da equipe do Tombense. Manuel pega essa bola, levanta muito forte para o campo de ataque. Acompanha o zagueirão. Hernando não quis saber, deu um chutão na bola, colocando para fora, sai arremesso lateral. Bruno Pivetti está lá orientando a sua equipe.
Benhur também. Topetão tá de pé ainda, hein? Tá de pé o topete do Benhur. Aqui é bom. Tá orientando o setor defensivo agora porque é um dos últimos lances. Bola pelo setor esquerdo. Manuel recebe essa bola, toca de presente ali pelo lado esquerdo do campo para Gustavo. Deu de presente a bola para Índio. Quero ver o contragolpe. Ô, Índio! Olha para onde você vai tocar, meu amigo. Deu turnover agora para a equipe da casa. Vem trocando passes no campo de ataque a equipe do Tombense. Ítalo toca essa bola para Everton, meteu pela ponta direita. Atenção, vai chegar David, bateu, mascado. E o goleiro Maurício Kozlinski pega, Léo Tony. Olha, pra sorte do Guarani, Maurício mais uma vez ali atento, né? A bola desviada, poderia ali sofrer um perigo o Guarani, mas liberdade. No canto direito a gente viu, toda a bola que o Guarani acaba não abafando e perde, o Benhur fica louco na beira do gramado, viu, Roger? Vai terminar o jogo em Muriaé. 51-40, a bandeira do outro lado tá apontando. Falta pra equipe do Guarani. Lado esquerdo do seu campo defensivo. A bandeira que corre por lá e que não errou nenhuma, Gisele Casario de Santa Catarina. Com pressa, Maurício Kozlinski que já bate a bola à frente, mas não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Luiz Augusto Tizzi mostra o centro do campo e bota um ponto final no jogo em Minas. Tombense. Guarani. Também Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Marco Guarizo. 5h57, mais um empate do Bugre, o terceiro consecutivo do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B, um para o Tombense, um também para o Guarani. Estamos aguardando a saída dos jogadores do campo, agora devem falar, o Léo Toninho está ali esperando também para ouvir os personagens de Tombense e de Guarani. Jogo com bastante polêmica, né? O VAR marcou um pênalti, desmarcou outro pênalti. O Tombense ficou reclamando de impedimento no gol do Guarani com menos de um minuto de jogo, mas ali não é nem interpretação, né? Ali a traçar a linha e o Madison estava na posição correta e marcou o gol que abriu o placar para o Bugre, mas outra vez tomou o empate, assim como havia acontecido no jogo contra o Náutico, lá no Recife. Aguardando ainda a saída dos jogadores no gramado. Já tem jogador falando, Léo. Exatamente, o jogador do Tombense fala aqui no microfone da Rádio CBN Campinas, empate em casa, não ainda venceu na competição a equipe do Tombense. Tendo equilíbrio, eu acho que a gente tá pecando nos detalhes. Tomamos o gol ali no comecinho que acabou atrapalhando a nossa proposta de jogo, mas a gente conseguiu reagir, empatamos. Tivemos chance de virar o jogo, teve um lance do pênalti ali, eu realmente não vi o VAR se foi falta ou não, mas a gente tá procurando evoluir e vamos em busca dessa vitória aí lá contra o Brusque. Camisa número 11 ali, né? O Everton falando que vai agora na vitória diante do Brusque, porque é o próximo adversário do Tombense fora de casa. Vamos ver se algum jogador do Guarani também para a gente aqui na carona, né, com a TV. Ali o Silas, né? O Silas vai falar também no microfone da Rádio CBN Campinas. Lamenta muito esse resultado, né? Obviamente que a gente veio aqui para buscar a vitória e infelizmente não conseguimos encaixar o nosso jogo. Fizemos gol muito cedo, mas depois acho que baixamos muito e isso aí acabou prejudicando um pouco, né? Tomamos o gol e não tivemos força depois para buscar o segundo gol. Tivemos até a oportunidade, o goleiro deles foi muito bem, mas acredito que a gente tem que pensar muito aí agora nessa equipe aí, mudar a atitude, fazer alguma coisa para fazer diferente, né? Porque o nosso time tem qualidade para estar lá em cima, a gente olha para a tabela e vê o nosso time lá embaixo e lamenta muito porque sabe que a gente tem uma equipe que pode brigar na parte de cima da tabela. Então, obviamente, nós juntos agora vamos buscar isso daí, né? E esperamos já no próximo jogo, mesmo o jogo sendo um jogo difícil, né? Que a gente sabe contra a equipe do Vasco, a gente vai com força para buscar essa vitória. Tá aí a palavra. Isso em meu caro Guarizo, muita consciência ali, o volantão do Guarani falando, precisa mudar alguma coisa para apresentar um futebol diferente aí o Guarani, que realmente não voltou a vencer, empate diante da Ponte, agora empate diante da equipe do Tombense, lembrando que na próxima partida é diante do Vasco, é em casa, mas vai ser lá em Manaus, porque o Brinco tá sendo aí, tá passando por aquele tratamento de gramado, uma troca da grama no estádio Brinco de Ouro da Princesa, tá bom, Guarizo? Uma casa extremamente vascaína, né? Pelo menos. Exatamente, o Vasco gostou disso. Do público lá na Arena da Amazônia, né? Lá no Amazonas tem muita torcida dos times cariocas, então o Guarani vai jogar como visitante mesmo sendo o mandante da partida. Um para o Guarani, um também para o Tombense. A gente vai discutir bastante, eu acho essa
declaração do Silas dá pano pra manga pra gente conversar até às 7 da noite. Aqui no Futebol CBN Campinas temos o craque do jogo, o comentário do jogo e muito mais para você, sintonizado aqui em 99,1 FM, também no portal cbncampinas.com.br. Já tem também a reportagem completa do jogo no portal CBN Campinas, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram da CBN Campinas, e você continua mandando sua mensagem pelo YouTube também. Não registrei alguns nomes aqui de alguns torcedores que apareceram no nosso YouTube. O William Silva estava apostando no jogo. O Teles Forte, torcedor do Tombense, pessoal mandando mensagem, Giovanni Nunes, todo mundo aqui participando da transmissão da CBN Campinas. Já então com a nossa equipe, com Roger Williams, com Gabi Castro, com Léo Tonin, vamos repercutir esse empate, um para o Tombense e um para o Guarani. Futebol CBN, aqui tem jogo. Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o Laboratório Sabin, www.sabin.com.br. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19 3794 1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Toda segunda, no CBN Esportes Campinas, segunda edição, um campeão olímpico. André Heller analisa e traz as principais informações do vôlei. O medalhista estará no Toque de Ouro, com as novidades do esporte. Toque de Ouro, com André Heller. Você só tem no CBN Esportes Campinas. CBN Serviço. A Prefeitura de Americana está com 25 vagas abertas para estágio na Secretaria de Saúde. São 12 vagas para quem cursa administração, 5 para quem está no ensino médio, 2 para quem cursa serviço social e enfermagem e 1 para biomedicina, direito, jornalismo e medicina veterinária. Para participar do estágio é necessário que o aluno faça o curso no período noturno. A carga horária é de 6 horas diárias. O valor da bolsa é de R$ 800 com vale transporte de R$ 100. Para os estudantes do ensino médio, os estagiários devem ter ao menos 14 anos completos e também estudar à noite. A bolsa é de R$ 550 com R$ 100 de vale transporte. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 16 de maio no site saudeamericana.com.br/estágio sem acento. A informação é de Felipe Pereira. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. A Companhia Atlética conta com o programa de resultados voltado para o seu objetivo, com o apoio dos melhores profissionais. São 2 endereços: Companhia Atlética Galeria Shopping e Companhia Atlética Clube Cultura para sócios e não sócios. Mês das Mães Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. A jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9h30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Évori. Guarani. Central da Bola.
Marco Guarizo. 6 da tarde, mais 6 minutos. Estamos de volta com o Futebol CBN para repercutir o empate do Guarani. 1-1 com o Tombense, jogando lá em Muriaé, Minas Gerais. Guarani que nem precisava se sentir muito visitante, porque a torcida do Tombense não compareceu na cidade a 60 quilômetros de Tombos. Mas na próxima rodada aí é mandante do jogo, mas pega o Vasco em Manaus. Ou seja, aí vai ser visitante, né? Sobre o empate de hoje, a equipe da CBN Campinas vai eleger... O craque do jogo! Oferecimento Garden Pisos. Pisos laminados e vinílicos. E o primeiro voto para o craque do jogo é de quem trouxe as emoções da partida. O gol do Madison logo no início da partida, depois o gol do Keké de pênalti. Roger Williams, o seu craque do jogo, Roger. Menção honrosa para o Vitinho, que entrou no segundo tempo do Guarani, foi a peça talvez mais lúcida, que botou fogo no jogo, mas o craque foi o Felipe Garcia, né? Ele salvou a equipe do Tombense de tomar, no mínimo, 3 gols. Então, para mim, o goleirão Felipe Garcia, camisa 1. Ou seja, a história do Mão de Alface ficou lá no Santos, né? É, o Alface foi devorado. Um voto para o Felipe Garcia. Um abraço, Roger. Bom retorno para você, bom descanso, bom fim de semana. Prazer de sempre, Guarizo. Bom trabalho para vocês aí, bom trabalho para a equipe de São Paulo, que já vem aí com Inter e Corinthians, com Oscar, com todo mundo que vem aí nos 99.1. E até a próxima rodada, se Deus quiser. Valeu! Valeu, Roger. E agora quem vota é o repórter Léo Tonin. Eu voto no goleirão Felipe Garcia, fazendo aí uma menção, igual diria meu grande amigo Gabriel, o Gabi, fazer uma menção ao Vitinho, entrou e deu fogo na partida, hein? Mas Felipe Garcia, pra mim, o voto do craque de hoje. Já está eleito, portanto, o goleiro do Tombense. Agora resta ao Gabriel Castro confirmar o resultado com unanimidade, trazer suas menções honrosas, que já são uma tradição de muitos anos na CBN, né, Gabriel? Sim. E a gente fechar a votação do craque do jogo. Olha, do time do Guarani, minha única menção honrosa vai ser pro Bruno José, porque ele tentou, ficou os 90 minutos, foi o jogador mais acionado, não teve tantas oportunidades, perdeu uma só, né, que o Júlio César não finalizou e ele chutou meio travado e tirou em cima da linha o Rodrigo, então teve uma chance de gol o Bruno José, mas não conseguiu, mais uma vez não balança as redes, então uma menção rosa do Guarani foi ele. Acho que tem muito o que discutir essa setor de criação do Guarani e de ataque, que tá devendo bastante. E o que mostra que a partida ela teve a sua limitação e que a equipe do Tombense não é boa, que o Guarani atacou pouco e mesmo assim o Felipe Garcia será unanimidade aqui na CBN Campinas, porque defendeu uma falta do Vitinho no ângulo, porque fez boas intervenções e não teve culpa no gol marcado pelo Madison logo no primeiro minuto. Então por isso Felipe Garcia, craque do jogo, mas é um puxão de orelha nós três termos votados no Felipe Garcia, porque o Guarani não pressionou, o Guarani não exigiu tanto assim do goleiro, mas nas poucas intervenções que fez, conseguiu garantir esse 1 ponto para a equipe de Minas. Muita ração pro cachorro do Felipe Garcia, então, o craque do jogo, o goleiro da equipe do Tombense, que empatou com o Guarani por 1-1. Está construindo ou reformando sua casa ou empresa? A Garden Pisos é sua melhor escolha em pisos laminados e vinílicos, além de cortinas, persianas, toldos, papéis de parede, sofás e poltronas. Aproveite! Toda a loja em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. As melhores marcas, aliada à melhor mão de obra de Campinas e região, é na Garden Pisos. WhatsApp 19 99155 0765 ou acesse nosso site gardenpisos.com.br. Garden Pisos, a melhor opção em vestir ambientes. O Laboratório Sabin tem mais de 30 anos de história com excelência e qualidade. Oferecemos mais de 6.000 exames com atendimento na sua casa, no trabalho ou em uma das unidades em Campinas. O Sabin atende diversos convênios: Unimed, Veracruz, Bradesco, Sul América, Amil, Cassi, entre outros. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. Visite www.sabin.com.br. Exposição. Fotografias e poemas de 13 artistas de Campinas estão expostos no MIS, na exposição Linha Coletiva, que é parte do projeto Ponto Ideia.
voltado para a formação e difusão artística na cidade, com 10 ações gratuitas que ocorrerão até agosto. Além de 30 fotografias e 9 poemas expostos no MIS, estão agendadas visitas guiadas e sessões de curtas-metragens para crianças. A exposição gratuita segue aberta ao público até 25 de agosto, a partir das 14h. O MIS fica na rua Regente Feijó, 859, no centro. A informação é de Valéria Rain. As principais novidades da tecnologia, sob o olhar de Pedro Doria. Os avanços da medicina, nos comentários de Natália Pasternak. As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Fanganiello Mairovich. Conversa de primeira, de segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Tombense, Guarani, Inter, Corinthians. CBN Campinas já anunciando a próxima atração, Inter e Corinthians, daqui a pouco direto do Beira-Rio às 7h. Temos 37 minutos jogados lá no Castelão, em Fortaleza. O Flamengo vai vencendo o Ceará por 2-1 fora de casa. No Allianz Parque, 37 minutos também, Bragantino em cima, Bragantino sufocando, mas o Palmeiras vai segurando a vitória parcial por 1-0, voltando a vencer nesse Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está com bastante dificuldade no início da competição. Léo Tonin, vamos atender os ouvintes do Futebol CBN que mandaram mensagem, que estão mandando mensagem pelo WhatsApp 991869070 com o DDD 19, a participação do torcedor, Léo. Boa, Guarizão. Olha, o pescador aqui, o Nelson, ele acabou comentando, né, quem contrata esses pés de ratos, né, entre aspas, aí, palavras do Nelson, do nosso Guarani, horrível, time horrível, mandando aí, mais uma vez, um grande abraço. A Jô, parabéns, parabéns pro Carlão, né, parabéns para o Bugrão, Carlão de Nova York, melhor dizendo. Vamos, meu Bugrão, Carlão de Nova York, mesmo a torcida aí fora do país, o Guarani acabou não conseguindo fazer aí um golzinho, voltar com resultado positivo. O Wellington de Campinas, time sem atacante, sem laterais, sem meias, ou seja, sem nada. Parabéns pela transmissão, se não fosse vocês iria ser muito pior. Wellington, tamo junto, super obrigado, viu? O Leandro mandou mensagem aqui, alô Leandrão, grande abraço, hein? O Leandro e a Taimara, falam que estão na praia, lá na praia de Toninha, sofrendo com o Guarani. Aproveita a praia, acho que tá bem melhor que o Guarani ultimamente, mas tá aí. E outra, viu, Léo? Oi? Eles têm que aproveitar também que o Ubatuba vai começar a cobrar taxa de turista. Lior, você acredita? Por carro, por carro pode chegar a 30 e carros grandes de 30 a 70 reais, acredita? Por dia, estando lá. Que coisa, gente. Então, Leandrão e Taimara, aproveitem aí, curtem a nossa transmissão da Rádio CBN Campinas. Daqui a pouquinho tem bola rolando Inter, né? E Corinthians, né, Guarizão? Mas um grande abraço pra toda a galera, não só pro Leandrão, Taimara, toda a turma que participou aqui com a gente e pro pessoal das praias espalhadas por esse Brasil e por esse mundo, hein? Né? Lá em Porto de Galinhas, né? Galera é chique, viu, Guarizo? Então, rapaz, que beleza. A gente aqui acompanhando o jogo com muito prazer, o nosso trabalho e tal. De repente vem uma imagem do YouTube da CBN Campinas sendo assistido num resort. Que coisa, gente. Veio copa até de caipirinha. Pra quem pode, não é pra quem quer, né? Bom, daqui a pouco a gente vai ter o comentário do jogo, mas eu quero fazer uma pergunta para o Gabi Castro sobre essa entrevista do Silas na saída do campo, jogador do Guarani. Muita coisa tem que mudar.
Primeira pergunta que eu vou fazer aquela que o técnico detesta na coletiva e principalmente o assessor de imprensa, aquele negócio de 2 perguntas, viu, Gabi Castro? Sim. É o seguinte, o que tem que mudar? É o técnico que está interino atualmente? Segunda, que tipo de atitude está faltando no Guarani? Ou o problema é mental ou ele é técnico mesmo, não técnico de treinador, mas que tá faltando qualidade nesse time, Gabriel? E a resposta é sim para suas 2 perguntas. Então, quando você diz o problema do Guarani hoje é a falta de treinador, na minha visão, sim. Depois da saída do Daniel Paulista, foi muito perto do derby, então seria difícil a gente querer e analisar uma atuação melhor do que vinha sendo. Então, ok, foi demitido na quarta-feira, o derby já foi no domingo, teve pouco trabalho, não é de um dia para outro que uma equipe vai melhorar. Aí passa uma semana, segue o trabalho acontecendo, o Guarani enfrentou hoje uma equipe muito fraca tecnicamente, não é à toa que o Tombense chegou à 11ª partida sem vitória, porque demonstrou muita dificuldade para conseguir chegar no ataque, é mais na base da vontade do que na técnica, e o Guarani não conseguiu vencer essa equipe. Então eu acho que quando o Silas diz tem muita coisa para mudar, é óbvio que acho que ele não pode dizer, ou ele não vai dizer, mas o Guarani precisa de um comandante, alguém para organizar melhor a equipe. E isso acaba afetando o psicológico, a parte mental. Quando você não tem um comandante, quando você tem uma saída, mostra que tem alguma coisa errada, que isso precisa mudar. O Guarani vai chegando à 7ª rodada, né? Com apenas uma vitória. Então acho que o sinal de alerta tá ligado. O Silas, com essa declaração, em outras palavras, ele diz que o sinal de alerta tá ligado, que precisa mudar alguma coisa no clube. O time do Guarani não é para estar nessa situação. A gente pode analisar a questão de elenco. Se o Guarani tem elenco para brigar pelo acesso, eu acho que não. Mas time também não tem para ser rebaixado, porque é uma equipe que tem potencial. O Guarizo, quem está nos acompanhando, que já demonstrou isso. O Júlio César, ele joga mais do que ele está jogando. O Giovanni Augusto, ele joga mais do que ele está jogando. A bola não chega no centroavante. Pode jogar o Lucão do break, pode jogar Nicolas Careca, pode ser o Giovanni Augusto de falso 9, o Ronald. O ataque do Guarani não funciona. Isso passa pela criatividade. Aquele famoso último passe. Então o Guarani ele finaliza de longa distância, mas o último passe não acontece. E com um treinador sendo treinado, achando uma nova formação, isso pode alterar. Então eu acho sim que isso passa por um treinador para poder organizar melhor a equipe. Muito bem, Gabi Castro passando um panorama do Guarani, já vai falar do jogo especificamente no comentário do jogo. Ô Léo, Toninho, por enquanto nenhuma informação se haverá entrevista coletiva do Benhur Moreira, né? Exatamente, Goriz, até acredito que não. De qualquer forma, mandei pro Carlão antes do início da partida, mandei agora também, a gente acabou não tendo retorno. E os grupos, né, para que caso tenha oportunidade que a gente faça perguntas, todos estão fechados, então pode ser que ele não faça hoje. Pois é. Daqui a pouco, então, nós vamos com o comentário do jogo, um rapidíssimo intervalo. Já o Gabi Castro explica tudo. Como foi esse empate entre Tombense e Guarani por 1-1? Futebol CBN, aqui tem jogo. Futebol CBN, aqui tem jogo. Futebol CBN. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne.
2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. CBN Serviço. A Prefeitura de Capivari abriu concurso público para preencher 20 vagas na área da educação. São 10 vagas para auxiliar de desenvolvimento infantil, 3 para monitor de apoio e transporte escolar e uma vaga cada para oficineiro de dança, oficineiro de musicalização, professor de educação básica 2 de língua portuguesa e matemática, professor substituto 2 de inglês e música e psicopedagogo. Os salários variam entre R$ 1.690,50 a R$ 3.662,50. A taxa de inscrição é de R$ 49,00 para monitor de apoio e transporte escolar, R$ 65,00 para auxiliar de desenvolvimento infantil e oficineiro e R$ 84,00 para professores e psicopedagogo. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site IBAN com M de Maria concursos.org.br. O local e o horário da prova vão ser divulgados no dia 14 de junho. Felipe Pereira para o CBN Serviço. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos, pela manhã, ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Central da Bola. Tombense, Guarani e Inter. Corinthians. Marco Guarizo. 6h24, é a rodada dupla da CBN. Abrimos este sábado com a Série B do Campeonato Brasileiro, empate por 1-1 entre Tombense e Guarani. Daqui a pouco, às 7 da noite, Oscar Ulisses transmite Internacional e Corinthians, direto do Beira-Rio, em Porto Alegre. Essa rivalidade interestadual que se arrasta por alguns anos, né? Bom, e agora, para saber como foi esse empate entre Guarani e Tombense, nós vamos ao... O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Gabi Castro, é um resultado que pode ser considerado justo? A gente já sabe da limitação das duas equipes, você comentou agora há pouco, né? O Guarani não tem um elenco assim tão bom para rodar. Jogadores que até tiveram bons momentos em outros clubes, mas que no Guarani ainda não aconteceram. Mas a partida de hoje especificamente, com o Guarani saindo na frente com menos de 1 minuto de jogo, depois aquele pênalti recomendado pelo VAR e depois acabou escapando de um outro pênalti, né, pelo próprio VAR. Ficou de bom tamanho esse empate, Gabi? Resultado justo pelo que o Guarani não fez.
produziu muito pouco durante a partida e por isso que a decepção, acho que ela toma conta dos torcedores neste momento, porque era uma partida que dava para o Guarani vencer. O Tombense é muito limitado e quando o Guarani atacou, ele conseguiu demonstrar isso. Então, mais uma vez, assim como aconteceu no derby, quando o Guarani fez aquele abafa nos primeiros 15 minutos, hoje o Silas roubou a bola, finalizou ou cruzou, tanto faz, no famoso chutamento, foi um meio chute, meio cruzamento, o Sol acabou atrapalhando o Felipe Garcia, mandou para escanteio, cobre o escanteio, a zaga do Tombense tira, o Guarani tem a segunda bola, então só ponto positivo por enquanto, teve roubo de bola, teve a finalização, teve a cobrança de escanteio, segunda bola, com o Bruno José, coloca de novo essa bola na área, teve posicionamento, o Matson abre 1-0 e a torcida deve pensar, começo de jogo, assim como aconteceu no derby, pressionou, dessa vez conseguiu marcar o gol. O Guarani era melhor que o Tombense. Só que o Guarani, ele oscila, o Guarani ele tem um problema que ele não consegue fechar uma partida. Ou pelo menos ampliar o marcador, porque o 2-0 ele não acabaria a partida ainda no primeiro tempo, mas pela superioridade tecnicamente do Guarani, um 2-0 teria um efeito muito importante numa equipe que não vence há 10 rodadas, como o Tombense, ou há 10 jogos. Não venceu nas últimas 2 no Campeonato Mineiro, não venceu 2 vezes na Copa do Brasil sendo eliminado e chega à 7ª partida sem vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, o 2-0 seria importante. Eu falei isso durante a transmissão. Depois do 1-0 do Guarani, ele chegou mais 2, 3 vezes. Eu falei, olha, falta um pouquinho de tranquilidade, um capricho nesse ataque do Guarani. Ele tem volume de jogo, mas o cruzamento um pouco mais forte, uma finalização que vai para fora. Se caprichar, faz esse 2-0 e aí você controla a partida e aí o mental, o psicológico joga favorável com o Guarani. Isso não aconteceu. O Guarani não conseguiu ampliar o marcador, ficou no 1-0, ficou ali com um toque de bola, fazia uma saída de bola errada ali, como se o jogo tivesse plenamente controlado. E aí tem um erro defensivo do Lucas Ramon. O Tombense não chegava tanto assim na partida, explorando muito pelo lado direito com o Davi e com o Everton, e aí uma falha do Lucas Ramon, que ele sobe a perna e acerta o rosto do Igor Henrique dentro da área, uma disputa desleal de chuteira contra a cabeça, e o pênalti é marcado e o Keké converte. E aí, depois que o placar mostra 1-1, aí acho que entra o psicológico, aí que quando o Silas fala da mudança de atitude, que algo precisa mudar, porque aí o Guarani não teve poder de reação. Então o Guarani jogou bem o início da partida, caiu de rendimento, sofreu gol de empate e não tem poder de reação. E não consegue atacar, e não conseguiu ameaçar mais o gol do Felipe Garcia. E o Tombense terminou o primeiro tempo pressionando. E o Kozlinski, na partida, eu considero como o melhor do Guarani. Então, o que mostra que tem muita dificuldade o Guarani. E aí, no segundo tempo, o Bernardo Moreira, ele começa a fazer algumas alterações. Uma foi forçada, com a saída do Derlan machucado para a entrada do Hernando. Ele começa a desfazer um esquema com o centroavante. Ele tá insatisfeito com o Nicolas Careca, que não consegue finalizar. A gente falava durante a partida. Tá fora do jogo o Nicolas Careca, ele não consegue finalizar, ele não vai bem de cabeça, que é o forte dele pela altura, pela estatura. O Hernando entrou no lugar do Derlan em 2 cabeceios, ele obrigou o Felipe Garcia a fazer 2 defesas. Então o zagueiro do Guarani, que tinha acabado de entrar, mostrou uma força aérea que o Nicolas Careca não conseguiu durante o jogo. E aí, em determinado momento do jogo, ele altera a formação da equipe, ele coloca o Vitinho, ele deixa o Júlio César, ele deixa o Giovanni Augusto, ele deixa o Nicolas Careca, não funciona. Aí ele mexe na estrutura da equipe, então é válido, ele vai tentando. Aí ele tirou o Nicolas Careca, ele deixou apenas o Bruno José, o único atacante do Guarani, e congestionou o meio-campo, com o Giovanni Augusto, com o Marcinho, com o Vitinho, colocou 3 meias. Eu acho que é válido essa tentativa. Não deu certo, ou não teve paciência para ver se dá certo. Altera novamente a formação da equipe. Aí o Guarani termina, se você quiser dividir o campo em 4 partes,
O Guarani manteve a sua linha de 4 com o Lucas Ramon, com o Ronaldo Alves, com o Hernando e com o Matheus Pereira, e a partir dali, tudo 2. 2, 2, 2. 2 volantes, então terminou a partida com o Madison e com o Índio. 2 meias com o Vitinho e com o Marcinho. O Vitinho que começou bem e depois caiu de rendimento. E terminou com 2 atacantes, com o Ronald e com o Bruno José. Então, a gente não vai ter a coletiva do Benur Moreira, mas na coletiva eu tenho certeza que ele falaria: olha, eu tentei mexer nesse ataque. Eu tentei com o centroavante com o Nicolas Careca, eu tentei colocar mais meias para poder acionar o centroavante, não deu certo. Eu tirei o Nicolas Careca, coloquei o Giovanni Augusto de falso 9, não deu certo. E eu terminei a partida com 4 homens mais ofensivos, o Vitinho, o Marcinho, o Ronald e o Bruno José. Só que não tá funcionando. Falta criatividade para poder acionar o ataque. Não adianta você ter 4, 5, 6 atacantes se essa bola não chega com qualidade, se o cruzamento não chega. Então você tem um Lucas Ramon hoje que atacou muito pouco e o Matheus Pereira também. Então o Guarani ficou preso com seus 2 laterais e, para piorar a situação, como atacava bastante a equipe do Tombense pelo lado direito, o Júlio César tinha que recompor. Então você tinha um atacante que toda hora tinha que marcar, porque o Tombense estava muito forte pelo lado direito, e aí falta fôlego, falta perna para chegar no ataque. Então você perde um jogador, porque o Júlio César fica marcando toda hora ou o atacante ou o lateral. Então, Guarizo, eu acho que o Guarani, o sinal de alerta tá ligado, porque tudo que o Benur Moreira tá tentando não tá conseguindo. E para piorar, a formação da equipe no segundo tempo, isso tem acontecido e acontecia até com o Daniel Paulista, as alterações não funcionam. Então há uma queda de rendimento do Guarani. O Guarani é um no primeiro tempo e é outro no segundo tempo. E hoje, mais uma vez, o Guarani não foi bem no segundo tempo. O Guarani jogou muito pouco no primeiro tempo, que a gente pode falar, olha, é esse Guarani que a gente quer para o Campeonato Brasileiro da Série B. Acho que está muito longe. Isso passa por uma organização, passa por uma criação. Então, acho que tem muito trabalho pela frente. Acho que a diretoria precisa definir o quanto antes. Se o Benur Moreira for continuar como um auxiliar fixo, precisa contratar um treinador. Se for apostar, se estiver gostando do rendimento da equipe, então efetivo o quanto antes. Precisa haver essa definição para os jogadores saberem, para os torcedores saberem, para a imprensa poder cobrar quem deve. Porque do jeito que está hoje, com apenas uma vitória nesse início de competição, é muito decepcionante. E o novo treinador, ele precisa saber explorar mais os seus atletas, porque o Giovanni Augusto não tá jogando bem, e a gente sabe da condição, sabe da capacidade do 10 do Guarani. A posição de centroavante do Guarani não tem funcionado. Então o Nicolas Careca chega à 13ª partida sem gol. Então precisa ver o que tá acontecendo, porque tem qualidade. O Lucão do Break merece ficar na reserva do Guarani hoje? Eu acho que não, acho que ele já merece retornar pro titular. Por mais que tenha limitação, tenha perdido gol no derby, mas a movimentação que ele faz é diferente. Então eu acho que o Guarani tem mais uma semana, porque o próximo jogo é na sexta-feira, que vai ser fora de casa em Manaus, então é uma viagem longa. É mandante, mas vai atuar em Manaus. Quinta, né, Gabi? Oi? Quinta-feira, né? Quinta, né? Quinta-feira, isso. Então tem pelo menos mais 6 dias, contando o domingo, tem descanso, mas tem o treinamento da segunda, da terça, da quarta-feira, são 3 treinamentos antes da viagem, para poder definir quem que é esse ataque, qual que é esse sistema de criação do Guarani. E também, Guarizo, para finalizar, passa por uma compactação melhor da equipe, tá? Em determinado momento, eu sei que varia a circunstância de jogo, mas é uma equipe espaçada, você vê uma distância muito grande entre o meio-campo e o ataque, por isso que às vezes fica isolado o Nicolas Careca, por isso que às vezes fica isolado o Júlio César. A gente fala, o Júlio César tá sumido em campo. Hoje o Léo Toninho falou, né? O Júlio César não tá ausente da partida e precisa entrar, ele tem qualidade, só que não tem demonstrado. Então eu acho que tem que ser um Guarani mais compactado, com mais criatividade para poder voltar a vencer e entrar de novo na competição, porque hoje o Guarani está próximo da zona de rebaixamento. E é um time que já demonstrou que tem qualidade para mostrar muito mais do que está mostrando, Guarizo.
Gabi Castro e o comentário do jogo para Guarani 1, Tombense também 1. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$ 186. Conjunto de tomada Margírios, R$ 7,50. Luminária Slim 36 watts, R$ 24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Central da Bola. Marco Guarizo. Central da Bola atualizando os jogos da Série A recém-encerrados lá em Fortaleza, no Castelão. Nino Paraíba empatou nos últimos minutos da partida, 2 para o Ceará, 2 também para o Flamengo. No Allianz Parque, jogo também encerrado, Rafael Veiga fez um gol. Como você acha que foi, Léo Toninho? De pênalti. Exatamente, 24º consecutivo. Rafael Veiga no fim do jogo, no contra-ataque, teve um pênalti e aí ele anotou o gol da vitória do Palmeiras, a segunda vitória do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, 2-0 para cima do Bragantino. Vou passar a rodada da Série B também, que a gente vai falar sobre isso, porque o Guarani pode entrar na zona do rebaixamento ainda hoje. A rodada começou ontem com a vitória do Novo Horizontino em pleno majestoso contra a Ponte Preta, 1-0. Chapecoense derrotada em casa por 3-1. Nossa, eu tô vendo o gol do Nino Paraíba aqui, não sei se ele quis cruzar, mas que ele encobriu o Hugo Souza com um golaço. E o que vale é a bola na rede, né? Já diria o poeta. Voltando aos resultados da Série B, hoje pela manhã o Criciúma bateu o CRB por 3-0, o Londrina venceu o Brusque por 2-1 e você acompanhou aqui na CBN, Tombense 1, Guarani também 1. Já tá rolando a bola lá no Castelão de São Luís para Sampaio Correia e Vila Nova e às 8h30 da noite, aí o jogo que interessa ao Guarani. Tem que dar uma secada no CSA, que enfrenta o Operário de Ponta Grossa, porque se o CSA marcar pontos, ele ainda não, se empatar o jogo, ele não passa o Guarani não entra no Z4, mas se a equipe alagoana vencer, o Guarani entra, e tem o Sampaio Correia contra o Vila Nova também, que se o Sampaio vencer, coloca o Guarani dentro da zona do rebaixamento. Amanhã, às 4h, tem Náutico e Cruzeiro, Vasco e Bahia e o fechamento da rodada com Ituano e Grêmio. A liderança nesse momento é do Sport Clube do Recife, com 14 pontos, já com 7 jogos, com 6 jogos e 13 pontos. Tem Bahia e Cruzeiro e o Novo Horizontino com 7 pontos ou 12 pontos em 7 jogos, fechando o G4, seguidos por Grêmio, Vasco, Criciúma, Chapecoense, Operário e Ituano. A Ponte Preta é a 11ª colocada com 8 pontos. Na sequência, Londrina, Náutico, Brusque, Vila Nova e o Guarani ocupa agora a 16ª colocação com 7 pontos em 7 jogos. Zona de rebaixamento, CSA 6 pontos, 1 jogo a menos, Tombense 6 pontos em 7 jogos, Sampaio Correia 5 pontos em 6 partidas e o CRB com 4 pontos já em 7 partidas disputadas. Da Série A, acabamos de abrir a rodada com a vitória do Palmeiras 2-0 em cima do Bragantino e o empate entre Ceará e Flamengo por 2-2. A bola rola daqui a pouquinho, você vai acompanhar aqui na CBN a transmissão de Inter e Corinthians e também no mesmo horário tem o confronto dos Atléticos, o Mineiro contra o Goianiense, jogo que acontece no estádio do América, o Independência. Hoje às 9h tem Fluminense e Atlético Paranaense. Amanhã, 4h, a CBN acompanha São Paulo e Cuiabá no Morumbi. Às 5h30, Curitiba e América Mineiro. Às 6h tem Botafogo e Fortaleza e Avaí e Juventude. E o fechamento da rodada amanhã também com transmissão da CBN às 7h, Goiás e Santos. O Corinthians é o líder com 12 pontos, o Santos o vice com 10, Avaí o terceiro com 10 pontos também, América Mineiro o quarto com 9, o Palmeiras foi para a 5ª colocação com 9 pontos, já com 6 jogos. Os outros paulistas, o Bragantino é o 7º com 9, o São Paulo o 8º com 8, e são esses, né?
São os 5 paulistas que disputam a Série A. Bom, vamos voltar a falar do Guarani, que empatou com o Tombense por 1-1. Próximo jogo é quinta-feira, lá em Manaus, contra o Vasco, apesar do mando do Guarani. Léo Tonin, dos jogadores que cumpriram suspensão, eles estão para voltar, né? Você tem informação também sobre os jogadores que ficaram de fora da partida de hoje por lesão, Léo? Exatamente, né? O Diogo Matheus, lateral direito, e o Leandro Vilela, né, volante, esses retornam, pelo menos ficam aí à disposição depois de terem cumprido a suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O Derlan saiu machucado na partida de hoje, pode haver uma dúvida, né, para a próxima quinta-feira. Rodrigo Andrade acabou não jogando hoje, pode ser, eu acredito muito que ele não tenha condições, nem ele e nem o Persson de jogar. Então já temos aí mais 3 desfalques certos, ou pelo menos um desfalque a mais 2 que já não jogaram hoje. Os retornos são importantes, né, meu caro Guariz e amigos, pelo fato de que o Lucas Ramon, principalmente, fez 2 pênaltis, né? Então no pior assim das hipóteses, o Diogo Matheus, que já vem sendo titular, consegue ali ocupar a vaga pelo canto direito. Pode ser ainda que um Lucão do Break, ou pelo menos alguma outra movimentação, assuma o ataque do Guarani, e talvez uma mudança que todos os torcedores esperam é do técnico. É o Benhur que fica? Vai ter algum outro técnico que vai ser contratado? Como que tá os bastidores? A gente vai acompanhando aí durante a semana, porque é o que tudo indica, o Benhur não fica, né? E a gente não sabe quem ainda chega para comandar a equipe do Guarani. Isso que indica, como disse o Léo, Gabi Castro, para você, analisando o time do Guarani, o elenco do Guarani, é pro Benhur tocar mesmo, tem que vir o nome, porque o Guarani tem apostado, né? Pelo menos os que foram especulados, né, Léo? Me ajuda aí. Elano, o Jorginho Marquinhos Santos, que o Jorginho tem um pouco mais de experiência, mas no caso do Matheus Costa, por exemplo, são treinadores que ainda não tiveram oportunidades em clubes de médios para grandes, vamos dizer assim, né? Claro que a gente exclui o Marquinhos Santos, que tanto que não pode vir por uma questão salarial. E aí a gente contou a história aqui, o Thiago Carpini, por exemplo, ele sairia, né? O René Simões veio para Campinas assinar o contrato e o Guarani começou a ganhar com o Carpini. O Guarani deu muito obrigado ao René Simões e manteve o Carpini. O Humberto Louser, que subiu anos anteriores. O Felipe Conceição, por exemplo, que é um nome que rodou bastante depois do Guarani, ele deu certo no Guarani um período, mas houve uma queda. O Guarani teve problemas com Covid, teve muita coisa naquele período. Mas aí que eu quero chegar. Esse elenco agora é para um novo treinador assumir, começar um novo trabalho e trazer-se algo mais que o Silas pediu na entrevista ao final do jogo, Gabi? Precisa, né? Precisa de um novo treinador para poder organizar, para dar uma ideia diferente do que o Guarani está apresentando. Porque se a diretoria entendeu que a equipe não estava rendendo com o Daniel Paulista, eu acho que essas 2 rodadas estão mostrando que a equipe continua não funcionando. Então se entende que não era o Daniel Paulista, então que traga um outro treinador para acertar dentro daquilo que se espera de uma equipe que foi bem no Campeonato Paulista e que decepcionou na Copa do Brasil. Então que o novo treinador venha para essa oscilação não acontecer com a frequência que já demonstrou nessa temporada. E aí tem que ser um treinador competente, sendo experiente ou sendo alguém que quer vencer como treinador, como o Elano, que teve muito sucesso como jogador e tá dando os primeiros passos como treinador. Tem que ser alguém competente, alguém que tire o Guarani dessas últimas colocações, porque o Guarani chega e o novo treinador, caso seja contratado, vai pegar uma equipe que tem problemas, né? 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas. O Guarani ele consegue ser melhor que os seus adversários, mas não consegue vencer as partidas. Então ele foi melhor que o Náutico e perdeu 2 pontos. Ele jogou melhor que a Ponte e perdeu 2 pontos. Ele é melhor do que o Tombense e perdeu 2 pontos. O Sport fez um bom primeiro tempo, né? Fez um bom primeiro tempo contra o Sport. Então, só nessas últimas 3 rodadas que eu citei, desperdiçou 6 pontos. Então, tem muitos problemas para serem resolvidos. Gabi Castro, grande abraço para você. Até a próxima. Um grande abraço a você, Marco Guarizo, aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando agora desde as 3 horas da tarde. Léo Tonin, Roger Williams.
nosso Bolacha aqui no comando do áudio e até a próxima. Léo Toninho, um destaque final do Bugre. Boa, destaque final, Guarani que não conseguiu o resultado positivo, 16º colocado, pelo menos subiu uma posição, não está por hora na zona de rebaixamento. 7 pontos, 7 jogos, apenas uma vitória na competição, 4 empates e 2 derrotas. Próximo compromisso vai ser em casa, entre aspas, mando de campo do Guarani, mas o jogo lá em Manaus, diante da equipe do Vasco, mais uma vez. Diogo Matheus e Leandro Vilela retornam de suspensão, Derlan, Rodrigo Andrade, Persson e alguns bons jogadores também, Matheus Ludic e companhia ainda no departamento médico e um Guarani ainda, pelo menos por hora, sendo comandado pelo Benhur Moreira, viu, Guarizão? Beleza, Léo Toninho, olha, quando conversar com o pessoal, fala pra rever esse negócio de não ter entrevista coletiva, hein? Quem perde é o torcedor, né? É isso. E não nos retornaram, né? Acho que o assessor de imprensa adora o Carlão, mas pelo menos uma mensagem poderia ter nos mandado. De qualquer forma, de acordo com o protocolo da CBF, se lá não tem nenhum profissional de imprensa, eles não são obrigados também a fazer entrevista coletiva. É isso, mas aquele sistema online funcionava muito bem, viu? E isso é uma crítica construtiva, o Carlos Rodrigues é um grande amigo nosso, sempre ajudou demais a imprensa, mas tanto o Guarani quanto a Ponte Preta nos jogos fora aí tem que rever esse negócio de não fazer coletiva quando não há reportagem no local. Léo Toninho, grande abraço pra você, até a próxima. Valeu, um abraço, até a próxima. Terminamos aqui a jornada de Tombense 1, Guarani 1, que você acompanhou com a narração de Roger Williams, comentários de Gabi Castro, reportagens de Léo Tonin, na mesa de som da CBN Campinas, Eduardo Rodrigues, o Bolacha. A coordenação de esportes da CBN Campinas está longe, mas está coordenando. Rafael Pio, direção-geral da CBN Campinas, Daniela Pedroso. E em nome de toda a equipe da CBN Campinas, quem agradece é Marco Guarizo. Vem aí direto da chuvosa Porto Alegre, Oscar Ulisses e a equipe do Futebol CBN, Futebol Globo CBN para Internacional e Corinthians. Um grande abraço, até a próxima. Futebol.